Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar,
Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Dezoito horas, 10 minutos em Campinas. Boa noite pra você. Gustavo Marques. Esse sou eu. Vamos juntos na emoção chamada futebol. Noite de transmissão aqui pelos canais Futebol Interior. O Guarani busca da segunda vitória consecutiva dentro da competição. O Bugre necessitando, buscando, almejando subir na tabela, almejando, é claro, a classificação. Enfrenta o Itabaiana dentro de casa, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. E você vai acompanhar junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, tem a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, tem a coordenação de esportes da Rádio Futebol Interior, o Carlos Corsato, na mesa e áudio e vídeo, sangue do meu sangue, Felipe Marques. Estamos ao vivo também pela Rádio Valinhos FM 87.9, que tem o presidente Wagner Faneco. E você junto, ligado tanto aí pela Rádio Valinhos FM, também pelos canais Futebol Interior. Vamos juntos na emoção chamada futebol. A jornada dos canais Futebol Interior tem oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, a melhor pizza, a melhor marmitex da região. Disque entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Hipercap Brasil. No Hipercap Brasil você pode ser o novo milionário. Exatamente isso. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil e você concorre toda semana muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Clube Concórdia em Souzas, 155 anos de tradição. E você quer a sua marca aqui nos canais Futebol Interior? Então ligue para o nosso departamento comercial no 989893526, 989893526. É o Bravo Bugre Guerreiro, é o Guarani Futebol Clube dentro de casa buscando a vitória. E pelo que eu vejo aqui, daqui a pouquinho o nosso repórter vai falar ao vivo junto com a gente. Hoje também tem o nosso comentarista, o professor Daniel Rinaldi. Hoje vai ter muito bate-papo, vai ter muito entretenimento, vamos falar muito de Guarani e com certeza, quem sabe, com a vitória do Bravo Bugre Guerreiro. Mas deixa eu falar um pouquinho com ele, o repórter Albert Cavalcante. O Albert, pelo que eu vi a escalação, teve algumas mudanças, né? O tão esperado Diego Torres já está como titular. Será que as coisas vão mudar no Brinco de Ouro da Princesa? Boa tarde para você, Cavalcante. Albert Cavalcante. Sobe o hino aí, Felipe Marques, sobe o hino. Sempre comigo. Boa noite, Gustavo Marques, ao nosso professor Daniel Rinaldi, ao nosso querido Felipe Marques e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87,9, sempre ouvindo a voz da nossa gente. É isso aí, Gustavo Marques. Um duelo na parte de baixo da tabela. Após ficar 3 rodadas sem vencer, o Guarani se recuperou na última rodada e bateu o Retrô fora de casa por 2-0. Glória a Deus, aleluia. Fazia 7 meses e 11 dias que o Guarani não conseguia uma vitória fora de casa. Dito isso, com o resultado, o Bugre escapou da zona do rebaixamento e está na 16ª colocação com 8 pontos. E para a sequência da Série C, faltando 10 jogos para o fim da primeira fase, lembrando que os 8 primeiros passam para a próxima fase e vão para o famoso quadrangular, onde em 2 grupos, são ali divididos em 2 grupos, onde os 4 melhores, os 2 de cada grupo, estarão na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. E pensando nisso, na janela de transferências que começou no dia 2 de junho e acabou dia 10 de junho, a famosa janela especial, o Guarani trouxe 9 jogadores para qualificar o elenco. Exceto no gol, o Guarani trouxe jogadores para todas as posições.
E possivelmente a contratação que chama mais atenção é ele, né? O argentino Diego Torres, de 34 anos, ex-Vila Nova. Por lá ele fez 25 jogos e marcou um gol, o Gustavo Marques. Que coisa, a esperança aí, Bugrina. Tem destaque também do Itabaiana aí, Albert? Ah, tem o Itabaiana, o tremendão, Gilson Kleina, terá quase ele mesmo, hein? Gilson Kleina, ele é o quarto maior, né, treinador da história da Ponte Preta, com 235 jogos. Gilson Kleina estreia, né, vai estrear hoje e terá quase todo o plantel à disposição, né, para a estreia de hoje. Os 8 reforços anunciados desde a chegada do treinador foram regularizados no boletim informativo diário, o famoso BID. Tanto como o Guarani com 9 contratações e tanto como o Itabaiana com 8 contratações, nessa janela de contratações, né, a janela especial, o Guarani e Itabaiana ali se reforçaram pensando nessa metade desse primeiro embate no campeonato. Lembrando, hein, que os 8 primeiros se classificam e depois vem o famoso mata-mata, que seja lá o que Deus quiser. Então, anunciado há 10 dias para substituir o técnico Roberto Cavalo, ele, Gilson Kleina, não deve promover grandes mudanças na equipe, tendo visto um pouco tempo de trabalho, mas há algumas novidades, né, devem estar presentes na escalação da equipe. O desfalque fica por conta do zagueiro Gabriel Santiago, que está no departamento médico vindo de derrota. O Itabaiana é o primeiro time da zona do rebaixamento com 7 pontos somados. Dito isso, Gustavo Marques e amigos, o Guarani está definido e escalado. Tá certo, definido e escalado, então no pique do rádio, Albert Cavalcante, para mim conversar um pouquinho também com o nosso professor Daniel Rinaldi, que é o nosso comentarista no pique do rádio, Guarani definido e escalado. O Guarani do técnico Marcelo Fernandes vai mandar a campo o Guarani, que está na 16ª colocação e vai em busca da sua segunda vitória consecutiva no campeonato. Tem Andrei Cicinho fazendo a sua estreia com a camisa do Bugrão, Rafael Alan Santos e Emerson, Natan, Caio Melo e ele, o camisa número 10, Esperança, o cérebro pensante, o meia Diego Torres, o camisa número 10. Na frente o Isaac, Rafael Bilu e Bruno Santos. Outra estreia, né? Bruno Santos, o chamado Fé de Gol. Ele aí que está incumbido de marcar os gols do Guarani. Então, repeteco do Bugrão: Andrei, Cicinho, Rafael Lan Santos e Emerson, Natan, Caio Melo, Diego Torres, Isaac, Rafael Bilu e Bruno Santos. Gustavo Marques. E o Itabaiana também está definido, está escalado, Cavalcante. O Itabaiana está definido, escalado do técnico Gilson Kleina. O Gilson Kleina, que chegou no lugar do técnico Roberto Cavalo, vai em busca, né, da sua primeira vitória à frente da equipe do Itabaiana. Lembrando que o Itabaiana também veio com 8 jogadores aí, né, 8 novos jogadores para qualificar o elenco e sair dessa zona incômoda. O Itabaiana que está na zona de rebaixamento. Vem com Jefferson, Pedro Belém, Betão, Gustavo Fagundes e Kevin. Copete, Gabriel Henrique, Fabrício Oia, Elimar, João Vitor e Leilson. Repeteco do Tremendão, Itabaiana. Jefferson, Pedro Belém, Betão, Gustavo Fagundes e Kevin. Copete, Gabriel Henrique, Fabrício Oia, Elimar, João Vitor e Leilson. Gustavo Marques. Positivo, obrigado, Albert Cavalcante, com informações de Guarani, também informações do Itabaiana. Albert passou também as escalações de ambas as equipes. Agora para a concessionária, sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Deixa eu bater um papo com ele, que saudade, hein? Há muito tempo eu não fazia uma transmissão com o nosso querido amigo Daniel, o professor Rinaldi. Conhece muito de Guarani. Boa noite para você, professor. Já começando com a pergunta. Já vou logo em cima dos fatos. Parece até jornal, hein? Guarani é favorito para vitória ou não? Boa tarde, amigos do Futebol Daniel Interior. Rinaldi. Boa tarde, Albert, Gustavo. Prazer em reencontrar um amigo nessa grande transmissão aí de Guarani e Itabaiana pela melhor rádio aí do futebol campineiro, o Rádio Futebol Interior. Sim, a expectativa é essa. Guarani é favorito para o jogo de hoje e esperamos uma mudança de chave no Guarani. A primeira expectativa era a saída aí da zona do rebaixamento. A torcida está triste, machucada com os últimos anos, os últimos acontecimentos, essa série de rebaixamentos e principalmente essa campanha pífia
na Série C, que não é, claro, o lugar do Guarani Futebol Clube. Agora, nessa janela, a diretoria aí, Elano, Farley, trouxeram aí 9 reforços. Já houve, né, a mudança da comissão técnica aí, e já vimos aí o trabalho do Marcelo Fernandes em ação. Então agora a expectativa é outra. Essa mudança de chave é em busca da classificação. Nesses 10 jogos aí que restam para a Série C, 30 pontos em disputa, é necessário ganhar 18, 60% dos pontos. Com esses 9 reforços, eu acredito sim ser possível para isso. Faltava um articulador, um meia aí no meio de campo do Guarani, que estava carente já há muito tempo. Foram testadas aí vários jogadores, Anderson Leite, algumas invenções, que infelizmente não deram certo. Agora, com a chegada do Diego Torres, que não é, claro, um novo Messi ou um Messi já envelhecido, mas para o nível da Série C é um grande jogador e a principal contratação, e creio que vai fazer valer o investimento, junto com o Brunão ali na frente. Infelizmente, os 2 laterais que foram contratados não corresponderam ao lateral direito. Nós temos aí o Cicinho, um veterano mais experiente, conhece bem da posição, e para a Série C está acima do nível. Então esperamos aí que o Marcelo possa ter feito um grande apronto aí nessas 2 semanas. Nós vimos aí o brilhante trabalho dele no jogo contra o Retrô. Confesso que quando vi a escalação deu uma temeridade. O Matheus Sarará jogando na esquerda, o Emerson de ponta esquerda e principalmente o Isaac de falso 9. Tentaram o Isaac de tudo. Aí quando vimos o Isaac, falou de novo Isaac, mas funcionou e creio que foi a melhor partida do Isaac aí nos últimos jogos com a camisa do Guarani. Tanto é que ele está novamente na escalação e agora, devido ao bom trabalho que o professor realizou, ele deu um nó aí no treinador do Retrô, deu certo. Então o Isaac fez por merecer aí a continuidade. Esperamos que faça realmente um bom trabalho e vamos ver a configuração tática do Guarani. O Guarani sim é favorito contra o Itabaiana, joga em casa, tem que fazer prevalecer aí o fator casa, brinco de ouro, torcida a favor, que vai estar a confiança e com certeza a torcida vai estar do lado do time, devido a essas movimentações aí. É claro que são contratações novas, o time aí tem que entrosar ao longo dos jogos, mas não pode esperar, não pode ter tempo, tem que começar já, porque fazendo 11 pontos já encosta na galera que está do 13, já livra de vez aí essa zona do rebaixamento. Joga o Itabaiana mais uma vez mais fundo, ele já está na zona do rebaixamento e ele vai ficar mais profundo ainda, né? E vimos aí, né, a decadência do professor Gilson Kleina, que desde que negou o Guarani um tempo atrás, já está em declínio, já está no Itabaiana. Espero que estreia bem hoje com uma derrota. A expectativa é essa, que além de ganhar os 3 pontos, que repita um bom jogo contra o Retrô, e a expectativa e a confiança cresce para as demais partidas do campeonato. São 2 jogos no brinco agora, então esses 6 pontos serão de fundamental importância para a classificação, que é a meta agora que nós esperamos como torcedores, que é a grande maioria da torcida espera, até o mais pessimista aí dos bugrinos, nessa expectativa, nesses novos reforços aí, que possam corresponder e já livrar o Guarani de vez do rebaixamento e a expectativa de classificar entre os 8. Depois é uma outra situação e uma outra análise a ser feita. Então, resumindo, o Guarani é favorito hoje, estamos confiantes aí, primeiro, nos 3 pontos e, se possível, um bom jogo. Na Série C tem que ganhar os 3 pontos. Depois vamos ajustando o time para que possa entrosar cada vez mais e fazer um brilhante papel aí na fase de grupos. Tá certo, esse é o professor Daniel Rinaldi comentando, trazendo a sua expectativa e ele apontando aí o Guarani como favorito. Também concordo com o professor Daniel Rinaldi. Agora vamos faturar um rápido intervalo e voltamos em seguida com vocês. E daqui a pouquinho tem a transmissão ao vivo de Guarani e Itabaiana pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, que infelizmente a Série C é um castigo tanto para Guarani como para Ponte Preta. Daqui a pouquinho estamos de volta junto com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui
cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior? Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Gustavo Marques. 18 horas 28 minutos, horário de Brasília, noite fria, esse frio não vai embora não? Que coisa, vamos Bugre, vamos Guarani em busca da vitória, mais uma vez repetindo, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani almejando aí mais uma vitória. Obert, com o cenário aí do Campeonato Brasileiro Série C, vamos imaginar uma vitória do Guarani hoje sobre o Itabaiana, como é que fica o cenário dessa Série C? Guarani já pode almejar a classificação? Já dá pra começar a sonhar? Esse campeonato brasileiro da Série C é um campeonato famoso, campeonato vadio, né? Uma derrota te deixa no inferno, com todo respeito quem está nos ouvindo, e uma vitória deixa pertinho do céu, né? O Guarani estava, até antes de começar essa rodada, o Guarani estava a 3 pontos da equipe do São Bernardo. Agora eu vou até dar uma olhada na classificação, eu pedi até mesmo para você que gosta de me pegar sempre de calça curta, que você é sensacional, né? Normalmente você deixa a tabela aberta, agora que eu preciso você não deixa. Mas tudo bem aqui, ó, acabei de bater aqui, ainda bem que eu já sabia que era você, mas tudo bem, né? Quando é você eu já tenho, ó, já tô com a tabela aqui, até se abrir. Olha o entrosamento. Entrosamento, não, ele faz umas perguntas, escalação da equipe do Itabaiana, ele já tinha, ele não esperou o repórter. Eu que passei pra ele. Vamos lá, né? O Guarani está nesse momento na 16ª colocação com 8 pontos.
a primeira equipe fora, né, dentro da zona do G8, né, dentro dos 8, né, dos 8 que classificariam, está com 13 pontos, ou seja, 8, 9, 10, 11. Se o Guarani, uma vitória hoje, o Guarani fica ali embolado ali com a Tombense, que está na 11ª colocação, e acaba ali ficando, Gustavo Marques, amigos, a 2 pontos, né, do tão sonhado G8. Só lembrando que a próxima partida do Guarani será dentro de casa contra a equipe do CSA. Ou seja, o Guarani tem, mais uma vez, hein, os deuses do futebol vai dando a chance ao Guarani de conseguir essas vitórias, né? Os adversários, obviamente, enfrentar dentro de casa. Então, assim, o número-chave, o Caxias se livrou, né, da Série D com 21 pontos. E a classificação da equipe do Remo, que passou até mesmo, está disputando a Série B, né? Conseguiu aí na Bacia das Almas, com 26 pontos. Mas o número de recorte é 29. Acredito que o Guarani conseguindo uma vitória hoje, cada partida, né? Vamos aí contando história, né? Cada história vai se construindo, né? Pensando no campeonato. Uma vitória hoje, Gustavo Marques, amigos, acredito que o Guarani já pode parar de ficar olhando um pouco atrás no retrovisor, né? E começar a olhar para frente. Hoje uma vitória, como a vitória contra o Retrô foi de suma importância. Imagine só o Guarani passar 15 dias na zona de rebaixamento, né? O Guarani teve a tranquilidade de se acertar aí. Obviamente houve aí a derrota dos seus adversários diretos, enfim. Importante foi o Guarani conseguiu vencer uma equipe que nada mais nada menos está nas 8ª de final da Copa do Brasil. O Guarani conseguiu, né, vencer uma partida depois de 7 meses fora de casa. A última vez tinha sido o Derby 208, se eu estiver errado. O Guarani venceu por 1-0. Exato. Né? Outubro de 24. Outubro de 24, né? Dia 20 de outubro de 2024. Nós fomos vencer depois de 7 meses e 11 dias, né? E agora o Guarani virou a chavinha. Mas, lógico, tudo passa por essa vitória de hoje. Hoje a vitória é de suma importância. Assim como amanhã nós teremos aí também overdose de Guarani. Amanhã estaremos aqui de novo, Copa Paulista, né? Onde ali os jogadores, ali nós iremos ver o Ryuta, né? Tão esperado o Ryuta, que pelos lances que eu vi parece que tem manja do futebol. Só que me faltava, né? O japonesinho comendo a bola lá e ninguém colocou o moleque pra jogar, né? Mas tudo bem, vamos aguardar. Mas dito isso, Gustavo Marques e amigos, o Guarani uma vitória hoje aí, você tira o pescoço você segue o objetivo. Porque querendo ou não, muitos disseram aí que alguns times iriam conquistar essa próxima fase invicto. E o campeonato da Série C nós sabemos que é difícil, né? E oscila muito, normal o campeonato oscilar. O Guarani, o ano passado, ele conseguiu ser rebaixado. Ele fez porque pra você ser rebaixado numa Série C, você tem que fazer uma força do caçamba, né? Porque é muita oportunidade que tem pra você ser rebaixado, você tem que ser ruim. E eu acho que deve ter uma câmera vazando o áudio, porque eu tô ouvindo, viu, Felipe Marques? Como se eu estivesse dentro do banheiro. Eu acho que tem uma câmera vazando o áudio aí. Depois você dá uma olhada aí. Mas acredito que pra você cair, tem que ser muito, mas tem que fazer uma força do caramba pra você cair. Pobreza futebolística. Não é, é uma força assim que você... Não, você tem que não jogar nada. E o Guarani conseguiu fazer isso. Não tem? Então é um Vucu, tô ouvindo. Voz do além. Mas o que acontece? O Guarani, ele fez uma força do caramba pra cair, né? Modo de dizer. E agora, provado que o Guarani... Agora sim. Que o Guarani está fazendo uma força tremenda pra estar entre os 8. Porque depois que estiver entre os 8, o campeonato é outro. Então veja que o Guarani se mexeu e a água acabou bater, como eu disse, né? O líquido mais poderoso do universo é a água, principalmente quando ela bate na bunda. Quando a água bate na bunda, nego se vira. E nós vemos aí, e não interessa, né, se vem investidor. Pra mim não interessa se é fulano, ciclano, se é o Daniel Rinaldi, se é o Gustavo Marques, se é o Felipe Marques que injetou, pagando 130 mil pro Diego Torres, pra mim não importa. O que importa hoje é a instituição em primeiro lugar. Sofremos tanto. Na Série C 2016 também foi assim, Daniel. Foi assim também, Gustavo. O Guarani, ali nós lembramos daquele 6-0 contra o AB6, mas se você fizer um levantamento, né, de valor, nosso elenco era um valor acima, não era? Acima? Uma das maiores folhas, né? Foi um aporte aí do homem do dinheiro lá. Exatamente, foi. Então muitas pessoas esquecem desses detalhes, mas nós,
Ô Daniel, nós estamos ligados nesse assunto. E não adianta, irmão. Sempre. Futebol é grana. Não adianta. O Guarani mendigou tanto, Robinhos da vida, pra jogar. Nós perdemos um acesso 2023 de bobeira. Nos detalhes futebolísticos Exatamente. aí, na incompetência também, Exatamente. Né? Fora 2018. Bom, fora se ele for passando aqui 2000... Aqui acho que acordaram pra vida, porque se continuasse com os mesmos, né, Samuel Tonelada, enfim, com esses jogadores assim, já estaríamos aí fadados aí, ou permanecer na Série C, ou até mesmo, né, professor, cair pra Série D. Então o Guarani fez um movimento, pra mim, correto, e agora vamos aguardar. Obviamente, pode ser também que esses novos jogadores não dê liga. Mas uma coisa é certa, não sentou em cima do achismo. Foi pra cima, 9 jogadores, a única posição que não mexeu que foi no gol, que pra mim eu acho que o Guarani deveria ter trago alguém pra ser sombra do Andrei, mas eles acreditam que estão bem servidos de goleiro, né, por mais que ele tenha mesmo, né, ele tenha melhorado. Lembrando só que o Tony Batista, você lembra dele, Tony Batista? Lembro. Ele lembra, então, ele acertou com a equipe do Maringá. Ele está na equipe do Maringá. Só lembrando, né, o Guarani foi aí, né, nessa abertura de janela, né? Assim como o Itabaiana foi a equipe que mais investiram trazendo jogadores. Então acredito agora, vamos aí, né? Por exemplo, a Ponte Preta só trouxe um lateral, né? O Locatelli, se eu não me engano. Trouxe né? um lateral para repor o Barcelos, que só volta o próximo ano. Infelizmente, né? O Barcelos é um jogador importantíssimo na equipe da Ponte Preta e acabou ali se lesionando. Então, assim, a Ponte Preta só... Infelizmente, né? Infelizmente. Não, felizmente. Não, o quê? Infelizmente. Independente da camisa, Gustavo, eu acho assim, cara. É o trabalho do cara. Eu acredito, né? É assim. Felizmente pra ele. Infelizmente para o atleta. Mas felizmente para a Ponte Preta e para o campeonato. Bom, é porque a rivalidade ainda existe, né? Mas rivalidade é uma coisa. Rivalidade não, você quer desculpa, é só minha opinião, me perdoe. Não tô dizendo que você tem que concordar. Não, eu não vou com a minha opinião. Eu não sou obrigado a concordar. Tô trazendo apenas a minha opinião. Eu não sou obrigado a concordar. Né? Não, cada um com a sua opinião. Não tô falando pra você que você tem que concordar. Mas o rapaz que jogou ontem lá no lugar dele foi muito bem. Não, mas depois a altura. Não, é questão que não é só nem não somente pra rivalidade, também pensando na classificação do Guarani. É um concorrente ou não, é um concorrente ali. Gustavo, me desculpa, mas o Jamerson quebrou a perna. Infelizmente pro Guarani. Mas o que tem a ver o Guarani com o Vitória? Vitória tá na Série A. Não, segue. Então, mas tudo bem. Ele falou uma coisa, eu acho que é muito sol na cabeça hoje. Lembrando que esse é o terceiro jogo que eu narro hoje, hein? É questão de opinião. Já tá assim, já? Terceiro jogo. Mas tudo bem, não tô discordando, não discordo da sua opinião. É o terceiro jogo né? que você tá narrando hoje? Não discordo da sua opinião. Eu queria que você respeitasse a minha também. Mas a sua opinião eu respeito. É só que, assim, é que do jeito que foi falado assim, eu até assustei, entendeu? Que felizmente não, infelizmente, né? Que é o atleta, né? Acabou se mexendo. Mas voltando, né? Aí a Ponte Preta só teve que fazer só uma reposição. E o Guarani provando mais uma vez, né? Que quem estava à frente do futebol estava totalmente errado. Ele começou um campeonato brasileiro da Série C com menos, né? Teve que tirar, né? Ali o Pastana, não sei se eu posso falar o nome dele, né? Vai que... né? Não, né? Muitos temos aí que adoram. falar porque o trabalho era a responsabilidade dele. Ele fez um excelente trabalho em 16, mas dessa vez não deu certo. Os jogadores que ele trouxe, olha que ele trouxe vários jogadores aí, o Richard Hill foi o Pastana que trouxe. Mas dessa vez, o que ele trouxe não eram jogadores nem de Série C. O Samuel não tem condição, a bola batia nele. Ele precisa aí de um recondicionamento físico de uns 2 anos para jogar bola. Quem? Samuel, né? Quantos anos? Uns 2 anos de recondicionamento físico. Ele tá igual aí, uma cirurgia bariátrica que eu passei, tive que passar. Então, mas um amigo meu também, se você pegar, pedir um Uber do umbigo dele às costas, dá uns R$30. Tem um amigo meu que é assim também. Né? Então, não deu certo o trabalho do Pastana nessa oportunidade. Então, e ele tinha que movimentar, tinha que trocar. Infelizmente, o futebol, nós sabemos que o futebol só não é feito de amor e carinho e beijar a camisa. Nós sabemos que o futebol, né, é tudo que relaciona a dinheiro. Por exemplo, tem um cara aqui que falou que dá o terceiro jogo que ele tá narrando. Tá narrando porque quer. Duvido que foi de graça. No domingo, num frio desse, você sai de casa e grana. Duvido. Não tem esse negócio de amor. Amor, ó. Aí vem chorar. Ai, é meu terceiro jogo. Foi porque quis. Assim eu falo pro Diego Torres. Diego Torres tinha times lá da Série B querendo aplicar. Aí alguém falou assim, ó, quem dá mais?
Quem dá mais, meu amigo? Ele é igual. É o seguinte, mano. Se der mais, ó, tem que narrar um jogo 5 horas da tarde, outro 6 horas. É 70 pra um, 120 pro outro. Qual você vai? Eu acredito que se for um amigo meu, ele vai pelo 120. Ele não vai pelo 70. Não vai pelo amor. Vou. Olha lá, viu? Vou. Vai. Lógico que eu vou. Não vai. Vou. Não vai do domingo? Com certeza. Domingo não vai. Mas tudo bem. No mínimo no domingo, pra sair de casa, tem que ser dobrado, né? Pra sair de casa tem que ser dobrado. Eu falo uma coisa... Sim, mas eu tô falando do cenário vivido, tem que ser dobrado. Então se eu tô aqui hoje é por amor. Não, eu tô aqui também por amor também. Por amor e respeito e gratidão a todos aqui do Futebol Interior, Carlos Corsato, também o nosso amigo Dr. Arthur Eugênio Matias, o Elcio Paiol, até porque aqui é minha casa. Aqui é a nossa casa. Aqui foi onde eu comecei a narrar futebol. Foi quando eu comecei a conhecer a comunicação. Se hoje eu tenho o que eu tenho, se hoje eu trabalho onde eu trabalho, eu sou muito grato. Você não... Então, mas tudo bem, mas não foi isso que eu quis dizer, mas o cara já... Não, tudo bem, cá. Mas... tudo bem, aqui, Gustavo, aqui não conta. Aqui é a nossa casa. Aqui até a gente fizemos quantas vezes, o que nós fizemos, o que eu tô falando, aqui vocês mencionaram agora o nome do Pastana. Isso. Ok? Quando eu falo dívida de gratidão, que nem o professor Rinaldo disse, teve momentos em que ele foi muito importante pro Guarani. 2016, teve momentos que as peças que ele trouxe pro Guarani tiveram efeito. 2023. Teve sucesso. Nem todas as passagens são Exatamente. boas. São coisas que acontecem, são circunstâncias, são bastidores que existem dentro do Guarani que a gente não conhece. Você tá defendendo o Pastana? Não tô defendendo o Pastana. Tá defendendo o Pastana. Não tô defendendo o Pastana. Passando pano pro Pastana. Não tô passando pano. Olha, tá E eu passando. não gosto de passar pano pra ninguém. Você tá defendendo o Pastana. Eu não gosto de passar pano pra ninguém. Mas nós não podemos esquecer, né? Esquecer da de 2023, 2016, 2016. Então pronto, se ele voltou pro Guarani, alguma competência ele teve. Isso. Aí se ele voltou pro Guarani é porque alguém falou, não, ele fez um bom trabalho no passado, então dá pra trazer de volta. E 2024 agora caiu com você tem que entender o cenário vivido hoje no Guarani. Caiu, deram uma oportunidade e ele correspondeu novamente. Exatamente, caiu. 2024 fez um trabalho pífio, caiu. Aí continuaram 2025 com ele. E aí? Aí trazem o Diogo Torres, que é um jogador que na faixa salarial não é competível. É o Diego. Diego Torres. Não é competível. Desculpe, não é compatível, me perdoe, com a verba, o teto né? financeiro do Guarani. Entendeu? Então, saiu o Pastana. Estão aí, evidentemente, facilitando o trabalho do que está agora. Quem que está agora? É o Farney. O Farney. Com ele, que veio do Ipiranga. Por que não deu a mesma verba para o Pastana no começo do campeonato? Traz um jogador. Quanto é que ganha hoje o Diego Torres? Na casa de 3 dígitos. 3 dígitos. No começo do campeonato, o Guarani tinha possibilidade. E liberaram o Pastana para contratar um jogador com 3 dígitos? É a mesma coisa eu te dar o Rinaldi R$25 e falar, eu quero que você vá no mercado e compre pra mim o melhor arroz que tiver no mercado. Mas só que aí o problema... Você vai comprar o melhor dentro do seu orçamento. Só que quando chega na panela, o arroz não vai estar soltinho. Mas o problema, eu acredito que o problema do nosso querido Pastana é a soberba. A soberba precede a queda. Né? Ali o Pastana. Jogadores a rodo de Portugal. Se eu estiver errado, por favor, meus amigos de bancada, eu até saio se bobear. Dá uma piscada... Jogadores de Portugal, falam pra mim quais são os jogadores hoje que o Pastana trouxe que fizeram algo diferente com a camisa do Guarani. Você não entendeu o que eu tô falando, Eu entendi sim, mas não você não tem dinheiro, você não tem dinheiro pra contratar um jogador. Comprou porque quis, não tem garantia. Comprou porque quis, eu tô falando pra você, eu te dou R$25 agora e vai no mercado e traga pra mim o melhor arroz. Você vai trazer o melhor dentro do seu orçamento. Só que isso não significa que quando chegar na panela vai estar soltinho do jeito que eu quero. Comprou porque quis, não tem garantia. Agora, chega agora e fala assim, pode contratar um jogador de 3 dígitos. Não sei quem tá bancando, não sei quem tá injetando, não quero saber. O importante é a vitória. Mas por que não trouxe o mesmo investimento no começo do campeonato, na montagem, aliás, no começo não, na montagem do elenco? Comprou porque quis, não tem garantia. Cadê o dinheiro do João Marcelo? Aonde estaria o dinheiro do João Marcelo? Aonde estaria o jogador do Atlético Mineiro que viriam? São bastidores do Guarani que nós não sabemos o que acontece. Ótimo, Pastana saiu, melhorou. Alguma coisa errada não está certo? É o que eu tô falando, é o que eu tô querendo dizer agora.
tô tentando dizer desde o começo. Alguma coisa não tá certo. O Pastana saiu, alguma coisa não tá certo. A soberba precede a queda. Saiu o Pastana, saiu a comissão técnica, saiu todo mundo, saiu o Danilo, saiu todo mundo. Então nós não sabemos esse meio tempo. Será que é o relacionamento do Elano que trouxe alguém? Será que é o Farney? O Será Guarani... que tem algum bugrino envolvido? Eu acredito, Albert... Eu acho que é o bugrino. Não, aí que tá. Não. O Guarani está no processo de SAF. Sim, está no processo e é o caminho, segundo o próprio Rômulo já comentou já várias vezes. Exatamente, até mesmo ele foi no programa de televisão, né, da Bandeirantes, mandar um abraço para os meus amigos que não dão bola para mim. Batista e companhia não dão bola para mim, mas eu dou bola para vocês, eu dou crédito para vocês, que foi ele, né, foi no programa deles, donos da bola. Beijo pra vocês. Foi ali, ele acabou falando ali que realmente que tem, né, investidores que estão ali vendo aquele, o valor, etc, enfim. Mas acredito que o Pastana se perdeu nesse meio caminho aí, né? Eu acredito, pra mim o Pastana, quando caiu pra série, pra mim, tá? Quando caiu, ele deveria ter pego o bonezinho, tchau, muito obrigado, fiquem com Deus e boa sorte, porque por mais, Gustavo Marques, que ele esteja certo, ele ficou até a última gota, ele acaba ficando errado. Assim como foi também o nosso presidente, que, né, pegou um atestado, enfim, vários outros motivos que nós não saberemos, nunca iremos saber. Não iremos saber, mas é o seguinte, meu irmão. Gustavo, hoje você vem narrar, você narrou 5 jogos hoje. Você vai vir narrar hoje? Não, eu venho. Não adianta você vir com desculpa, tá com a voz rouca. Você comprou porque quis, você poderia ter falado não. Assim foi o Pastana, ficou até o último. Sabia que não tinha orçamento, sabia que era curto e trouxe jogadores de qualidade duvidosa. E todo mundo que tava lá, aceitou. Mas quem levou a fama de errado? O Pastana. Então vamos maiar quem? Sem esquecer também do Danilo Silva, né? Vamos não maiar... podemos esquecer do Danilo Silva também. E vamos maiar quem então? Vamos maiar o Pastana. O Pastana estava errado. Mas o Albert, 18 horas e 46 minutos, o Diego Torres conversou com a imprensa, falou sobre a sua vinda para o Guarani. Temos aí o Diego Torres, temos também quem que vai falar? O Bruno? O Bruno Santos, também conhecido como professor. O professor falou que é o Brunão, ex-Volta Redonda, né, o professor? Ele que é artilheiro, né, da equipe, artilheiro da equipe do Volta Redonda. E o Diego Torres, que é um sonho antigo do Guarani, né? O Guarani atrás longa de data tentou longa contratar. E nunca deu certo. Tomara hoje aí, que ele é toda esperança que nós estamos depositando aí, tomara hoje que ele, né, ali faça barba, cabelo e bigode. Então vamos ouvir aí o Diego Torres e depois o Bruno Santos. Mas, ô Felipe, antes de a gente ouvir o Diego Torres, deixa eu abraçar aqui o Tony. O Tony falando que é desnecessário aqui o nosso debate aqui antes do jogo. O Félix dando parabéns pra mim. O Félix falando que você é um ótimo comentarista e poderia estar numa emissora maior. Mas já tá tô, aqui já. O comentarista, tá aqui mas o comentário do Obrigado, do nosso amigo eu tô na melhor casa. Tony, um beijo no seu coração. Não, Tony não, desculpe, foi o Félix. O Tony criticou o nosso bate-papo. Não, mas isso aqui é normal, isso aqui, se não tiver isso aqui, não é nossa resenha, né? Faltou só a cerveja, que não pode, né? Não pode, daqui a pouco pode. Daqui a pouco pode, acabar aqui não pode tomar uma. Mas muito obrigado aí quem falou pra emissora. Eu tô numa emissora espetacular, futebol interior é na nossa casa. Sensacional. Né? Eu amo isso aqui. Isso aqui é demais, isso aqui é sensacional. Mais algum aí, Gustavo, pra nós? Tem aqui o Denis Mike. Boa noite, meu amigo Daniel. Você é um comentarista top. Tá aqui o Denis Mike. Obrigado, querido, pelo prestígio e audiência. Agora sim o Tony fala, bora falar do jogo, grandes amigos e sem álcool, hein? Vamos lá, Felipe Marques. Felipe Marques, sem álcool. Tem o Diego Torres aí, vamos lá, e o Bruno. Hoje é com enorme satisfação que eu apresento, em nome do Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube, 2 reforços de peso que a gente foi buscar no mercado, com um trabalho excessivo por parte do Farney Coelho, nosso executivo de futebol. Estamos trabalhando intensamente na recolocação, na reconstrução do Guarani. Então, Brunão veio para nos ajudar na frente, como centroavante, e Diego Torres. Sejam muito bem-vindos, parabéns, desejo boa sorte a vocês. Eu acho que já foi 3 vezes que o Guarani me ligou, só que eu ainda tinha contrato com outros clubes, não podia resolver de minha parte, né?
mas eu sempre tive essa vontade de jogar aqui. E depois, cara, quando me chegou essa ligação, eu tive várias propostas, mas eu escolhi vir aqui, o Google, aqui, o Guarani, porque, como eu te falei, eu tinha essa vontade de jogar aqui. E, cara, a situação, como você falou, é meio conturbada, beleza, mas eu gosto dessa obrigação, e se Deus quiser vai dar tudo certo, e da gente poder abraçar-me e abraçar essa torcida que é maravilhosa. Me ligou o Guarani e uma camisa pesada, uma camisa gigante, campeão brasileiro, então eu queria ter essa obrigação, sei que a cobrança vai ser grande, mas eu estou preparado para isso, vou me preparar dia a dia, e acho que o time aqui está bem encaminhado, há 3 jogos que a gente não toma gol, que ganhou 1 e empatou 2, né? Acho que a gente, nessa semana, a gente vai se tratar de entrosar o mais rápido possível. E, como você fala, nunca joguei o Paulistão e nada. Só vai depender desse campeonato até aqui, até o final da época, porque eu sei como que é, como eu te falei, a cobrança vai ser grande e tomara que estou preparado e ter esse recado. Eu falei com um professor, né, de minha chegada, ele me perguntou minha característica e onde eu gosto de jogar. Eu falei que eu sempre gosto de jogar bem centralizado, perto do nome aqui do nome que vai me ajudar. Assim que eu gosto mais de aí, mas eu sou um meia desde as antigo, né? Sou mais simplesão assim, mas eu gosto de cair pelos lados, assim que, cara, eu gosto de estar sempre perto do gol para pifar, também para fazer gol, né? Mas estamos aí a gente trata de entrosar o mais rápido possível, hoje correndo bastante como não, assim que nada, entrosar o mais rápido possível para trazer a alegria do torcedor que merece demais. Cara, a responsabilidade é muito grande. A gente sabe o que o clube vem enfrentando no decorrer desse tempo aí, esse ano, né? Sei o quanto a Série C é uma competição difícil. Ano passado eu joguei ela, disputei ela, mas em questão de disputa sobre titularidade, cara, isso aí é no dia a dia. Eu acho que quem faz por merecer dentro dos treinos ali vai brigar, o professor vai dar oportunidade. Eu vim aqui para ajudar o Guarani, para colocar o Guarani de um lugar de onde eu não deveria ter saído. E é isso, respeito os meus companheiros. Eu vim aqui para mostrar para que eu vim, entendeu? Espero poder contribuir e dar essa alegria para o torcedor. Boa tarde, Júlio Nascimento, do Globoesporte.com. Eu queria saber de você um pouco sobre a sua temporada pelo Volta Redonda. Até olhando os comentários dos torcedores do Volta Redonda, muitos disseram que a sua passagem ao clube foi boa, positiva, muito marcada também no ano passado pela conquista da Série C, mas que o elenco sofreu muito essa adaptação para a Série B. Se você entende assim, também, se isso pode justificar também a sua falta de grande sequência na Série B. E também te perguntar sobre a sua comemoração, né? Muito se fala isso sobre a sua comemoração, se você pretende, se é uma marca sua já, se isso te acompanha ou foi algo pontual. Boa tarde. Cara, em questão de, como eu falei, eu sou um cara que já tenho 28 anos, tenho experiência, acho que se eu não me engano agora vai ser minha 3ª Série C. No ano passado fui feliz no time que eu estava, só que agora é página virada. O que eu ganhei já passou, quero ganhar aqui, quero vencer aqui, que é o mais importante. Sobre a comemoração, é uma brincadeira que eu tinha com os meus amigos, que eu jogava em um time aqui também em São Paulo e tal, e a gente brincando ali, eu falei, se eu fizer gol, amanhã eu vou imitar o Tigre, e acabou que eu fiz gol no dia seguinte, e depois disso aí nunca mais parei de comemorar dessa forma. Fico feliz em estar aqui, feliz de verdade mesmo. Sei o quanto é difícil estar nessa situação, mas eu espero poder chegar junto com o Diego, com os outros companheiros aí, e a gente engrenar, porque acho que agora o mais importante é a classificação do Guarani, porque depois é outra competição, tudo muda. E é isso, buscar trazer felicidade ao torcedor. A gente sabe que, como eu falei, é um momento delicado, mas é trabalhando no dia a dia que a gente vai conseguir nossos resultados. Sou um jogador que eu nunca tive muita oportunidade. Vim para o Nacional, acho que no meados de 2015 para 2016, e joguei a copinha e tal. Depois disso aí profissionalizei, depois comecei a rodar pelo Brasil, cheguei para fora também. Mas a única coisa que eu posso dizer é que eu sou um jogador, cara, que sou aguerrido dentro de campo. Isso aí, disposição para mim não falta. Tô aqui para ajudar o Guarani, cara. Sei
momento delicado que é, mas é isso, é trabalhar no dia a dia. A gente já tem um jogo difícil no domingo. Não pense que, porque o time que está vindo é um time inferior, porque não tem time inferior na Série C. Os jogos são difíceis, independente dos times serem de camisa ou talvez não ser. São jogos difíceis que a gente tem que pontuar e buscar classificação. Eu sou de Porto Seguro, Bahia, e vim para o Rio de Janeiro novo. Cheguei no Rio de Janeiro com 11 anos de idade e daí para lá minha família veio toda para cá. Tenho alguns parentes lá, mas minha vida agora é no Rio de Janeiro. Tá certo. Agora vamos em busca da vitória. Guarani, faltando um pouco mais de 5 minutos. Aliás, 5 minutos aí para começar a partida. Ficha técnica do jogo com ele, Albert Cavalcante. As escalações de Guarani e também de Itabaiana. Ficha técnica do jogo. Albert Cavalcante. Como eu te amo, Bugrão! Que saudade de você! Por mais que esteja na Série C, que saudade de você, Bugrão! Ei, Guarani do técnico Marcelo Fernandes! Guarani! E faz meu coração explodir de amor e de alegria! O Guarani que vem definido escalado com Andrei, o goleiro, camisa número 1. Cicinho, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão. Rafael 3 e Alan Santos, o capitão, camisa número 4. Na lateral esquerda é ele, o Emerson, camisa número 6. Os homens no meio campo do Bugrão. Natan 5, Caio Melo 8 e o cérebro pensante, o nosso argentino, Diego Armando Torres, o camisa número 10. Na frente, Isaac, camisa número 7, Rafael Bilu 11 e ele, outro estreante da noite, Bruno Santos, o camisa número 9. Repeteco do Bugrão, Andrei Cicinho, Rafael Lan Santos, Emerson, Natan, Caio Melo, Diego Torres, Isaac, Rafael Bilu e Bruno Santos. Caso o técnico Marcelo Fernandes queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Emerson Júnior, JP Galvão, até que enfim, hein? Falaram muito do JP Galvão, que ele ia sair, enfim, ele está no banco de reservas. Lucas Rafael, Diogo Silva, Vitinho, Kelvin, Matheus Sarará e Giovani, Cauã, Jesus, Mirandinha, Luiz Miguel e Denis Júnior. O Guarani, que nesse Campeonato Brasileiro da Série C, 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 6 gols a favor, 8 gols contra, saldo de gols, menos 2. O Guarani está na 16ª colocação. Futebol interior. Eu, Tremendão. Eu, Itabaiana. O tricolor da Serra, do técnico Gilson Kleina. Vem definido e escalado com Jefferson, goleiro, camisa número 1, Pedro Belém, o 13, Betão, o 3 e Gustavo Fagundes, o 25. O Kelvin é o camisa número 6, Gabriel Henrique, o 8, Fabrício Oia, o 20 e o Elimar, o 23. Na frente, Copete, o capitão, 7, Leilson, 26 e João Vitor, o 9. Repeteco do Itabaiana, Jefferson, Pedro Belém, Betão, Gustavo Fagundes e Kevin. Gabriel Henrique, Fabrício Oia, Elimar, Copete, Leilson e João Vitor. Caso o técnico Gilson Kleina, ele bem conhecido, passou pelo Campinas, ele que treinou a Ponte Preta, é o 4º maior, treinador aí de tempo na frente da equipe da Ponte Preta, já também treinou o Palmeiras. Caso ele queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Léo, Chiquinho, Carl, Robinho, David, Gustavo Cresce, Fredson, Cauã, Vinícius, Locatelli e Jackson. O Itabaiana, em 8 jogos, conquistou 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 7 gols a favor, 11 gols contra, um saldo de menos 4. O Itabaiana, nesse momento, está na 18ª colocação na zona do rebaixamento. Arbitragem. O trio é de Rondônia. Quem apita a partida de hoje é ele, Angleison Marcos Vieira Monteiro, com seus auxiliares Márcia Bezerra Lopes Caetano e Adenilson de Souza Barros. O 4º árbitro é ele, é de São Paulo, Hermínio Henrique Dalden, de São Paulo. Ficha técnica do jogo. Alô, meu
meus amigos, alô, minhas amigas. Agora o negócio vai ficar sério. A bola vai rolar, faltando um minutinho para começar o jogo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani necessitando da vitória. Vamos, Bugre, pra cima deles, Guarani. Eu tô sentindo que a vitória vai chegar hoje no Brinco de Ouro da Princesa com essa camisa que é linda. Eu sou apaixonada por essa camisa do Guarani. Guarani hoje de verde e branco, seu uniforme tradicional. O verde e branco, a camisa verde, os shorts brancos. E você ligado e conectado, e é claro, os meiões aí verdes também. A equipe do Itabaiana com aquele uniforme que lembra o Bahia, isso? O Bahia que tem esse uniforme? Lembra muito o Bahia, né? Que coisa. A bola vai rolar e ali... 1 minuto de silêncio no Brinco de Ouro da Princesa. Em nome de Concessionária Sim, em nome do restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e também Clube Concórdia. A bola vai rolar no Brinco de Ouro da Princesa e você vai acompanhar em tempo real uma transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Expectativa rapidinho. Nossa, ela tem aí, ó, teve as pessoas que... torcedores do Guarani, hein? Que bela homenagem o Albert Cavalcante. O Guarani faz, né? Torcedores que porventura nesse mês faleceram aí, evidentemente na semana, né? Parabéns à homenagem feita aí pelo Guarani, né? Nada mais que merecido, né? Os bugrinos, né? Que infelizmente acabaram perdendo a vida. E aí, todos os nossos sentimentos, né? Gustavo Marques e amigos, pelas vidas que se foram, né? E 1 minuto de silêncio. Lá vem o Guarani. E a bola está rolando no Brinco de Ouro da Princesa. Eu tô chegando, vamos agitar. Gustavo Marques, é a voz dele. Essa voz é minha desde 1994. É claro que 94 era um pouco fininha quando era bebê, né? Mas agora a voz engrossou e eu vou junto com você trazendo as emoções de Guarani e Itabaiana. 30 segundinhos de jogo. Guarani tentou atacar, a bola se perde em arremesso manual, lado direito para cobrar o Itabaiana. Na verdade foi uma falta lá no sistema defensivo, né? Falta pro Itabaiana, já vai para cobrança ali o Betão. O Betão vai tentar fazer o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém, sobe de cabeça para afastar, tira o perigo ali, a zaga da equipe do Guarani. A bola vai se perdendo agora em arremesso manual, lado direito, favorecendo o Itabaiana, que tem a posse de bola. Para você que está acompanhando a transmissão do jogo, Guarani que ataca lá pelos portões de entrada do Brinco de Ouro da Princesa. E, evidentemente, o Itabaiana lá pelo placar eletrônico. Vem trabalhando bola, a equipe do Guarani tentou ali criar a jogada, mas não consegue o Isaac, a bola perdida. Vem a equipe do Itabaiana lá pela ponta direita na correria total. Vem o Pedro Belém, a bola vai para fora. Arremesso manual outra vez, favorecendo a equipe do Itabaiana que aperta. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 1 minuto e 40 passados desse primeiro tempo. O jogador ali sentiu, hein, o Albert Cavalcante. Parece o Leilson, isso? Exatamente, o Leilson no campo de ataque pelo lado direito, ali o Emerson, né? Ali chegou dando a famosa paulistinha, mas mesmo assim foi só marcado a lateral, né? Para a equipe do Itabaiana. 1 minuto, 2 minutos do primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, Itabaiana também 0. E ali tem uma falta para a equipe do Guarani, lado esquerdo, já cobrado, vem trabalhando bola ali com o Andrei, goleiro da equipe do Guarani. Ele já para, olha, solta a bola curtinha, vem descendo aí no sistema defensivo. Outra vez tocando a bola com o sistema defensivo, ali com o Rafael. Ele volta a bola com a perna direita, domina, ergue a cabeça, solta essa bola, domina, trabalhando com o Alan Santos. Alan Santos já prepara, solta a bola para Caio Melo. Caio Melo com a perna direita, ergueu a cabeça, volta a bola para o sistema defensivo, outra vez para o Alan Santos. Sistema defensivo do Guarani vem tocando bola, se perde toda ali o Rafael, mas conseguiu azeitar, arrumar a casa, fez o toque ponta direita, vem trabalhando a equipe do Guarani, tentou a tabelinha, a bola vai para fora, tem arremesso manual e o assistente dando no arremesso manual, favorecendo
a equipe do Guarani lá pela ponta direita. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Outra vez a posse de bola favorecendo a equipe do Guarani. Alan Santos do círculo central ergueu a cabeça, fez o toque, lançamento feito, vem descendo a equipe do Guarani, trabalhando com o Isaac. Isaac preparou, não conseguiu, a bola volta ali, reboteada com o Natan. Natan soltou, foi curtinho, dominando com o Cicinho. Cicinho já passou a bola, vem dominando a equipe do Guarani. Cruzamento na grande área, sai de cabeça, afasta a zaga da equipe do Itabaiana. A bola volta reboteada, ainda favorecendo a equipe do Guarani. Domina ali com o capitão, que é o Alan Santos. Alan Santos passa, a bola vira para Emerson. Emerson aqui na ponta esquerda, ele preparou, girou o corpo, tentou fazer o toque ali pro Isaac, não conseguiu. Isaac trabalha a bola, volta com o capitão Alan Santos da equipe do Guarani. Ele volta totalmente no sistema defensivo, trabalhando a bola ali com o Andrei. Andrei fez o toque para, olha, vem trabalhando a equipe do Guarani, domina ali com o Natan. Natan ergueu a cabeça, fez o toque curtinho, vem trabalhando a bola a equipe do Guarani, sistema defensivo. Alan Santos abre o jogo, dominando na ponta, é pro Emerson. Emerson volta para Alan Santos. Alan Santos volta de novo, se fecha toda a equipe do Itabaiana, dificultando a passagem da equipe do Guarani. Trabalha outra vez, dominando a equipe do Guarani, lá com o Rafael. Rafael fez o toque, caiu, pediu falta, nada. Deu vantagem, deu posse de bola para a equipe do Itabaiana. A bola volta para a equipe do Guarani. Lançamento feito pro Bruno Santos. Bruno Santos tentou passar, tentou fazer o Hilaria, não conseguiu. A bola vai para fora, arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani. 4 minutos e 20 passados desse primeiro tempo. 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Itabaiana. Vem trabalhando bola outra vez a equipe do Verde, que te quero verde. É para Emerson. Emerson preparou, girou o corpo, voltou ainda no sistema defensivo. Trabalha a bola a equipe do Guarani. Não consegue furar o bloqueio. Não consegue trabalhar o Guarani. Alan Santos outra vez fez o toque. A abertura de bola pro Rafael. Rafael fez o toque para Cicinho. Cicinho, ponta direita, fez o Hilarie. Já abre o jogo pro Diego Torres. Diego Torres volta ali outra vez pelo sistema defensivo, favorecendo a equipe do Guarani, que trabalha a bola outra vez ali com o Rafael. Rafael tenta criar a jogada, a bola volta no círculo central. Ele tentou ali fazer o toque, deu errado. Bola volta ali, reboteada pro Natan. Natan preparou, vai tentar ali criar a jogada. Ele para, olha, vê quem joga. Você viu o toque de Felipe Marques, 5 minutos. Atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol. Vem comigo para o tempo e placar de jogo. Brasileirão Série C, 9ª rodada, Brinco de Ouro da Princesa. 5:20 passados, primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 também pro Itabaiana. E o Ipiranga vai empatando em 0-0 como Confiança. Primeiro tempo também, Brasileirão Série C. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Trabalha a bola a equipe do Guarani lá pela ponta. O Cicinho tentou fazer o cruzamento, não, deu errado. Bola vai pra fora, tá marcando o que ali, Albert? Tá marcando o tiro de meta, quando ali parece que o Bruno, né? O Brunão, conhecido como Bruno Santos, ele acabou sentindo ali numa dividida, ali no campo de ataque pelo lado direito, tá sentindo alguma coisa no tornozelo, né? O árbitro da partida gosta, né, de deixar seguir a partida. E ali, né, nós vimos ali o Rafael Biru também tomou um golpe de karatê do camisa número 6, o Kevin, nada foi marcado e o lance assim prosseguiu. Na jogada de ataque, o Cicinho conseguiu, né, ali na velocidade o cruzamento, porém, entretanto, a zaga acabou tirando e a bola acabou batendo no Cicinho. A bola foi pela linha de fundo, o tiro de meta para a equipe do Itabaiana. O Guarani, 6 minutos do primeiro tempo. Gustavo Marques e amigos, vai ali gastando a bola, né? Toque de bola e a equipe do Itabaiana não consegue sair do seu campo de defesa. Primeiro 6 minutos e 40. E aí, professor Daniel Rinaldi, o seu comentário. O Guarani começa bem. Seus comentários. Detalhe, como curiosidade, o Albert destacou aí professor Gilson Kleina, quarto maior treinador da história da Alvinegra, mas manteve o recorde dos demais, né? 0 canecos. E antes de começar o jogo, um detalhe curioso, né? A equipe de arbitragem de Rondônia percorreu o Brinco de Ouro aí, tirou várias fotos aí. Acho que eles nunca tiveram no estádio como nós temos aqui no Brinco, né? Tiraram foto atrás do gol, do meio de campo, arquibancada, isso é bem legal. Agora, sobre o jogo, vemos que o Guarani adianta as linhas, né? Uma pressão, tá no abafa. E, é claro, o ferrolho do Itabaiana. Eles estão rebatendo a bola. 5 minutos aí, 6. Itabaiana aí, 12% de posse de bola, quiçá seja isso. Veio para cozinhar o galho, arrancar um ponto. Então o Guarani tem que ter paciência, tocar bem a bola aí, achar um lançamento, uma infiltração e ter calma, ter tranquilidade.
Porque o jogo deles é esse, amarrar, picotar para trazer um ponto lá para Itabaiana, que é de Sergipe, aí não é da Bahia. Tá certo, 0 pro Guarani, 0 também pro Itabaiana. O jogo tá paralisado, 7 minutos e 55. E aí, o nosso querido amigo professor Rinaldi observou bem, aliás, né? Os jogadores de Itabaiana tirando foto atrás ali do gol da equipe do Guarani. Parece que nunca realmente, né? Teve a oportunidade de pisar num estádio como esse do Guarani. E é claro, o Guarani não é um time que deveria estar na Série C do Campeonato Brasileiro. Série C, o Guarani é muito grande e aí tá a prova, né? Esses jogadores aí do Itabaiana nunca tiveram, evidentemente, a oportunidade de estar num estádio como esse. E quando vai mudar, o camisa número 6, né? O Kelvin vai embora, acabou sentindo após o lance ali, junto com o Cicinho, vai entrar o camisa número 22, o Cauã. 22 entra no lugar do 6 Cicinho. Só lembrando que a primeiro confronto na história entre Guarani e Itabaiana é o primeiro encontro, né, das duas equipes, infelizmente, na Série C. Itabaiana, que é uma equipe tradicional de Sergipe, e o Guarani, eles nunca se encontraram, né? Sempre estavam aí em divisões diferentes. Gustavo Marques. Tá certo, um abraço pro Félix. O Félix falando, Albert, se Marcelo Fernandes era atleta do Santos, foi treinador, eu acho, né, Albert? Exatamente, foi treinador, né? Ele que estava ali também, né? Ele era o auxiliar técnico do Muricy Ramalho, quando ali, né, o Santos foi campeão da Libertadores e ele foi campeão paulista com a equipe do Santos em 2015. Tá certo, o Félix fala assim, Gustavo narra bem desde 1964 até os dias atuais. Quem me dera tivesse a oportunidade de narrar desde 1964, né? O Félix, 1971. E todos os nossos amigos que estão comentando, pode comentar que nós vamos ler aí ao vivo o seu comentário. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você vai ouvir agora o toque de 10 minutos passados desse primeiro tempo. Tem falta perigosíssima pro Guarani e vai pra cobrança. Emerson, cruzamento, toque fechado. A bola vai pra fora. Na verdade, foi ali o Caio Melo pra cobrança de falta. Teve o desvio, a bola vai pra fora. Tá dando o que ali? Escanteio, Albert? Tá dando escanteio. Pra mim não foi escanteio, tá? Pra mim foi tiro de meta ali. Pra mim o Rafael acabou, né, cabeceando, porém, entretanto, se o árbitro marcou, ele sabe que está marcando, né? É escanteio para a equipe do Guarani, o segundo escanteio, né? O primeiro escanteio da equipe do Guarani nesse primeiro tempo, aqui pelo lado esquerdo, o Gustavo Marques. Na bola, Caio Melo. Caio Melo na bola, tem também ali o Diego Torres, vai deixar pro Diego Torres. Diego Torres, cruzamento na grande área, toque de cabeça, passa por todo mundo, tira, afasta o perigo. Nossa. A bola volta no contra-gol para a equipe do Itabaiana. Opa! Bilu, a entrada foi forte, hein, ô Albert? Bilu, hein? Bilu ali acabou pegando o jogador Itabaiana. Acredito que seja de novo ali o camisa número 26, o Leilson, tá? Vamos ver ali se é ele mesmo, né? Mas ali foi o 25 ou foi o 26? Foi uma pancada forte ali, não dá pra ver. Acho que foi o Leilson mesmo que acabou levando a pancada. Ele que no começo ali acabou chegando, é ele mesmo, acabou levando uma paulistinha do Emerson, agora levou do Rafael Bilu. Vou falar uma coisa pra você. É que os caras é atleta mesmo, que se é nós ali não levanta mais, hein? Que pancada, hein? Pancada Uma forte. semana já testado. Já era. Mas, que coisa, amigos, jogada pra cartão amarelo, hein? Ele matou aí um contra-ataque e pode ter machucado aí o jogador do Itabaiana. Daqui a pouquinho tem análise do professor Daniel Rinaldi, chegando quase na marca de 15 minutos, quase 12, 11h50 passados desse primeiro tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E lá vem a equipe do Itabaiana, ponta esquerda, tenta ali o lançamento, tentando achar ali o João Victor, dominou o cruzamento, passou por todo mundo, escorregou por sorte. E agora vem o Guarani do contra-golpe, já abre o jogo, tenta ali criar a jogada, que linda jogada ali do Bruno Santos, botou pra correr, não conseguiu, a bola volta com o Itabaiana, que já vem trabalhando com Copete, já tentou ali criar a jogada, a bola
bola volta reboteada outra vez com a equipe do Guarani. Lançamento feito, círculo central, preparou, girou o corpo, já faz a abertura de bola do para Emerson. Emerson volta a bola para a equipe do Guarani, trabalhando ali com camisa número 8, que é o Caio Melo. Ele ergueu a cabeça, fez o toque no meio, vem trabalhando bola ali com o Rafael. Rafael fez o toque para Cecinho, Cecinho na ponta, ele preparou, tentou driblar, abriu o jogo, vai tentar passar no primeiro, conseguiu passar no primeiro, tentou ali a devolução, foi lindo, volta a bola outra vez pro Diego Torres. Diego Torres, lançamento em profundidade, muito forte, tentou evitar a saída, não consegue. A bola vai para fora, tiro de meta favorecendo a equipe do Itabaiana. O Guarani na triangulação tenta outra vez e não consegue, Albert. E só um detalhe, depois o professor, né, você chamou o professor para as análises, né? O Guarani passou muito tempo, né, jogando penso sempre pelo lado esquerdo, o lado do Emerson. Hoje nós estamos vendo aí o Guarani mais penso pelo lado direito, o lado Cicinho, tudo por conta do Diego Torres, né? Ele cai mais pelo lado direito e possivelmente, né, o camisa número 7, né, o nosso Isaac, ele tem que dar essa opção pelo lado esquerdo. Mas, mais uma vez, né, o Guarani, ele vai sendo sempre, né, jogando penso para um lado e esquecendo do outro. O Guarani precisa ter mais variações para chegar com mais facilidade no campo de ataque. Por mais que tenha posse de bola, né, professor, né, por mais que tenha mais posse de bola, né, exatamente, vai chegar, um dia você chegar lá, em nome de Jesus. Por mais que o Guarani tenha posse de bola. Lá vem a equipe do Itabaiana, chega para afastar a equipe do Guarani, tira o perigo completo, Albert. Por mais que o Guarani tenha mais posse de bola, né, o Guarani precisa achar mais opções. E não adianta só jogar para um lado. O Guarani tem que ter as suas variações pelos lados e ali para poder abrir, porque o Caio Melo, né, o jogador diferenciado, né, ele que faz um falso meia, né? Ali nós sabemos ali que ele quebra o galho como meia, ele vem de trás ali para ele poder ali, quando abrir ali a zaga do Itabaiana, ele poder vir finalizar de fora da área ou até mesmo pisar na área, porque senão, né, professor, nós iremos bater naquele mesmo esquema, né? Abafa, bola na área, mas a efetividade que é bom, nada. Nós estamos aí 14 minutos do primeiro tempo, tivemos só uma cabeçada do Rafael, que foi um lance de falta, né, pelo lado direito. Tem falta, a equipe do Itabaiana, cruzamento na grande área, passou por todo mundo e vai embora. Vai se perdendo em linha de fundo, tiro de meta, favorecendo a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro, Série C, nona rodada, 15-20 passados, primeiro tempo. No placar aqui nos canais Futebol Interior, tá assim, Guarani 0, Itabaiana também tem 0, jogador caído, tá sentindo enquanto o jogo tá paralisado. Vamos ouvir o comentário de Daniel Rinaldi sobre esses primeiros 15 minutos em que o Guarani está tentando furar o bloqueio da equipe do Itabaiana e não consegue. Vimos que nos primeiros jogos, no comando do Marcelo Fernandes, ele ajeitou a cozinha, a parte defensiva que estava tomando gol a rodo. Já são 3 jogos sem o Guarani sofrer gol, que é uma marca positiva, né? Mas agora ele está em busca de aceitar principalmente o meio-campo, com a chegada aí do Diego Torres, para fazer uma ligação direta aí com o Bilu e agora o Brunão Silva. Detalhe do jogo, né? O Guarani tem que ter calma, paciência, distribuir bem a bola, porque nós vimos realmente o ferrolho do Itabaiana, que vai sair no contra-ataque, esperar a chamada daquela bola, achar uma bola no jogo. Ter calma, ter paciência, sem acelerar. E como o Albert disse, distribuir mais na esquerda, que o Emerson apoia muito bem também, né? Hoje ele realmente é lateral esquerdo. No jogo anterior ele jogou de ponta esquerda. E realmente o Isaac ia aparecer mais para o jogo também, para dar uma opção. E o Caio Melo fazendo a segunda volância aí, ele tá chamando o jogo, tá distribuindo também. Só que o Diego tá bem na direita aí, fazendo uma dobra com o Cicinho. Vai dar certo, ter calma, ter tranquilidade. Certo, tá aí o comentário do professor Daniel Rinaldi. E olha a equipe do Itabaiana, vem trabalhando bola ali, tenta o cruzamento, o Fabrício chega pra defesa do goleiro. Bem posicionado o Andrei para fazer defesa para a equipe do Guarani. Já trabalha para Rafael. Rafael no sistema defensivo. Vem tocando bola a equipe do Guarani. A abertura de bola para o Emerson. Emerson na ponta. Fez ali o toque. Tentou a tabelinha. Não consegue recuperar a equipe do Itabaiana.
Volta tocando bola ali com o Leilson. Leilson preparou, vai tentar ali criar a jogada. A bola vai se perdendo para fora. Tem arremesso formal, favorecendo a equipe do Itabaiana. 0 para o Itabaiana, 0 também para a equipe do Guarani. Com esse resultado, não ajuda nada. O Bugre precisa da vitória. 17:40 passados desse primeiro tempo. Ninguém ganha, ninguém perde no brinco de ouro. Lançamento feito, vem o Bugre, é um perde e ganha. Vem trabalhando bola ali o Diego Torres. Ele tentou em profundidade, lançamento, trabalha a bola para a equipe do Guarani. Dominou, preparou, voltou, tentou criar a jogada, deu certo ali para o Caio Melo. Caio Melo preparou, fez o lançamento, tenta achar o Cicinho, não consegue. Pediu desvio ali na jogada, mas não conseguiu. Tem arremesso no ao lado esquerdo, favorecendo a equipe do Itabaiana. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Outra vez vem tentando ali o Itabaiana, jogo tá paralisado, tá caído ali o atleta João Vitor do Itabaiana. Ganha uma falta, ponta esquerda, favorecendo a equipe do Itabaiana. Que coisa, hein? Que coisa. Vamos, Guarani, vamos, Bugre. Jogando dentro de casa, o Guarani tenta, mas não tem qualidade para furar o bloqueio da equipe do Itabaiana. 18 minutos e 40 passados desse primeiro tempo. Trabalha para a equipe do Itabaiana, lá pelo sistema defensivo com o Betão. O Betão preparou, faz o lançamento, chega ali para cortar, tira a zaga da equipe do Guarani. Vem caindo curtinha ali com o atleta Alan Santos. Ele fez o toque pro André, meu Deus do céu, ainda não tem confiança, hein? Lançamento lá para campo ofensivo, não chega nem no campo ofensivo, a bola vai se perdendo para fora. Tem arremesso ao lado direito, favorecendo a equipe do Itabaiana. Para a cobrança vai o Pedro Belém da equipe do Itabaiana. 19:10 passados desse primeiro tempo. Lançamento feito, chega de cabeça, corta a zaga da equipe do Guarani. Vai de novo, bola aérea, tenta ali criar a jogada, sobe de cá, sobe de lá, tenta ali cortar de qualquer maneira a zaga da equipe do Guarani. O Itabaiana vem com qualidade, chegando, virando, batendo pro gol, batendo pra fora. Tiro de meta para a equipe do Guarani. E quem tentou bater ali foi o Elimar, hein, Albert? O Elimar, o detalhe, né? Ele recebeu no meio dos jogadores do Guarani e faltou ali, né, um pouquinho mais, né, de tranquilidade. Mais um detalhe, né, o Gustavo Marques, todos os jogadores, né, do Itabaiana que recebem a bola estão de costas, os jogadores do Guarani chegam na marcação, os jogadores do Itabaiana parecem ser de sabão, né, encostou, caiu. Olha o Guarani no campo de ataque. Vem o Guarani com o Rafael Bilu, fez o toque do Bira para Cicinho, Cicinho já faz a abertura para Natan, devolução feita para Bilu, lado direito, cruzamento, sai de cabeça para afastar a zaga da equipe do Itabaiana, a bola volta reboteada outra vez, Caio Melo, fez o lançamento para o Bilu, preparou para Cicinho, linha de fundo, não consegue chegar, ou chega atrasado, a bola vai se perdendo para fora. Tiro de meta pro Itabaiana. Guarani tenta e não consegue, Cavalcante. E vai perdendo, vai pilhando, né, oportunidades. Nós estamos vendo aí, o Cicinho tem o famoso 2 pulmões ali, né? Obviamente nós temos 2, né? 4. Vamos colocar 4, né? Fica melhor, né, professor? É melhor, né? 4, né? Dobrado, né? É dobrado, né? 4 pulmões ali. Só que, assim, no último passe, teve um passe ali do Caio Melo, em que ele passou, né, na diagonal atrás da zaga do Itabaiana, não recebeu o passe todo torto. E ele 2 jogadas perto da linha de fundo, sempre aquele passe ali, né, em profundidade, mas muito forte. O Cicinho é um bom desafogo, mas lembrando, né, batendo essa tecla, o lado esquerdo também existe. E também o Isaac e o Diego Torres precisam fazer essa mudança ali, né, fazer a troca também de posições para poder ali abrir ali a zaga do Itabaiana, senão vai ser ataque contra defesa. 21 minutos passados desse primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 também pro Itabaiana. Lá vem Betão tocando a bola no sistema defensivo, ele abre o jogo aqui na ponta esquerda, tenta ali criar a jogada, não consegue. Diga aí, professor. Guarani um pouco afobado, tem que ter mais calma, né? Mais tranquilidade na hora de distribuir o passe para ver a melhor opção. Nós vemos que está tendo muita vontade, principalmente aí dos estreantes. Ter calma, ter tranquilidade, porque o Itabaiana não vem, ele só vai na boa, num contra-ataque, num aperto de bola, não vai sofrer nenhuma ameaça. Então tem que tomar cuidado nessa iniciativa para não perder a bola aí na intermediária e ter calma, principalmente no último passe. E vem de novo tentando o Itabaiana com o Leilson, não conseguiu, a bola volta, reboteada para a equipe do Guarani, tenta o lançamento lá para o campo ofensivo, não consegue, a bola volta, reboteada, tenta ali criar a jogada ali com o Bruno Santos, ele conseguiu, mas o árbitro ali tá marcando falta favorecendo a equipe do Itabaiana, que coisa, o Bugre não consegue, tenta, não consegue. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim!
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 0 pro Guarani, 0 também pro Itabaiana, 22:30. O Bugre não consegue furar o bloqueio, mas vem o Bugre outra vez no contragolpe dominando. Lançamento feito, Bruno Santos ali, cadenciou, fez o toque na ponta, vai pra Bilu. E Bilu preparou, pedalou, cortou, tentou fazer o giro, não deu. Ali Opa! foi o Cici ou foi o Bilu, Albert? Ali foi o Bilu, né? Ah, agora sim, né? Você fez assim, eu achei que não era o Bilu. Não, foi o Bilu, não. Ali foi o costura que o Bilu fez, porque o Bilu recebeu, o Guarani saiu certinho, né? Bola de pé em pé, e o Bilu pelo lado direito, normalmente o que ele faz? Ele pega, recebe pelo lado direito, ajeita pra perna esquerda e cruza. O que que ele fez quando eu balancei a cabeça? Não cruza, né? Corta. E quando ele cortou ali, o bote foi em cima dele mesmo. O bote, a falta em cima dele. A falta foi espertíssimo o Bilu. Falta para o Guarani ali, um mini, né? O mini do mini escanteio. 3 passos ali da grande área pelo lado direito. Eu não sei que a porcaria do Caio Melo está fazendo aí. Sai daí, deixa o Diego Torres, pô. Quem sabe agora? Diego Torres na bola e também o Caio Melo. Quem vai cruzar vai ter chuveirinho na área do Itabaiana. Vai autorizar o árbitro da partida. Olhou para um lado, olhou para o outro. Diego Torres chegou batendo para o gol, corta a zaga. A bola volta, rebote era Diego Torres. Ainda tem a oportunidade, tem a posse de bola. Ele dribla o primeiro, vai tentar ali criar a jogada, faz a inversão de bola. Vem trabalhando no círculo central. Que visão de jogo, hein? Pro Natan, Natan preparou, salta a bola na ponta pro Cecinho, Cecinho outra vez pro Bilu, pra Caio Melo, linha de fundo, cruzamento, pintou o primeiro gol do Guarani! Gol! Guarani! Do Bugre! E Bruno Santos é o nome da vez. Jogada bem trabalhada com Caio Melo, cruzamento, ele escorou de cabeça lentamente, a bola foi morrendo no fundo do gol. E Bruno Santos é o nome dele. É gol mais que felicidade. E você, Guarani, é a alegria da minha cidade. Bruno Santos tem o número 9 estampado em sua camisa, na marca de 24 minutos e 40 passados, primeiro tempo. O Bugre abre o marcador no brinco de ouro. Bruno Santos, e eu quero que no seu detalhe, Albert, você fala do giro e da visão que teve o Diego Torres, porque começou com ele a origem, até chegar lá no Melo e o cruzamento, terminando com o Bruno Santos. Tudo começou com o Bilu, né? Pelo lado direito. Ali ele tentou cruzar a primeira vez, não conseguiu. A segunda, ó o Guarani de novo. Vem o Bugre outra vez, lançamento feito ali pro Isaac tentou ali, voltou, chegou batendo pro gol, pra fora. Tiro de meta pro Itabaiana, Albert. Tudo começou com ele, agora também o Bilu quase marca um gol de placa. Ali o Bilu conquistou a falta. Dito isso, estava na bola o Diego Torres e também o Caio Melo. Ainda brinquei, sai daí, Caio Melo. Deixa o Diego Torres bater. E ele bateu a falta por baixo da barreira. É verdade, estava meio ali na diagonal, meio de lado. Mesmo assim, em cima de 3 jogadores, a visão de jogo. Ele em cima de 3 jogadores, em cima dele, acabou achando ali a bola ao meio campo. Acabou ajeitando a bola para os jogadores do meio campo. A bola rodou no meio campo. O Natan acabou achando o Caio Melo, o volante que estava de ponta direita, que acabou fazendo o cruzamento rasteiro, é verdade. A bola veio quicando. E o atacante, o matador, é assim que tem que fazer. Se a bola não chega a ele, ele vai até a bola. Ali de meio peixinho, mergulhou na bola, tocou de cabeça o camisa número 9,
O primeira partida dele com a camisa do Guarani, o primeiro gol com a camisa do Guarani, Bruno Santos, ele mesmo acabou cabeceando, a bola ainda desviou no zagueiro, camisa número 13, Betão, e morreu no fundo do gol do Jefferson. Agora no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Gustavo Marques e amigos, o Guarani vai vencendo Itabaiana por 1-0. E vem de novo o Guarani com Bilu no círculo central, na correria total, drible primeiro, na abertura de bola, tentando achar o Emerson, deu certo, cadenciou do Bilu para Diego Torres, Diego Torres outra vez pro Bilu, camisa onde para Diego Torres, da devolução, Diego Torres, domina Bilu, volta a bola no sistema defensivo, e aí, professor Rinaldi, Guarani abre o marcador do Brinco de Ouro. Ficou muito claro a qualidade dos estreantes aí, né? Viu como mudou o panorama e o próprio futebol do Guarani, né? Primeiro, essa assistência sensacional, essa visão de jogo do Diego e o gol do Bruno. A meio metro ele cabeceou, se posicionou bem. Eram 3 zagueiros ali do Itabaiana. Um cruzamento forte aí do Caio Mera, ele posicionou bem e fez o gol meio peixinho, como diz o Albert ali. E uma jogada bonita ali do Emerson, ganhando o escanteio para a equipe do Guarani. 28 minutos, o Bugre na frente, Albert Cavalcante, escanteio perigoso, vai chover bola na área. Professor e amigos, né, aqui está o Gustavo Marques, eu não deixa mentir, tem um papel abaixo da mesa do Gustavo Marques, ele sabe muito bem, e eu deixei uma previsão lá. Vamos esperar o campeonato terminar para ver se vai acontecer. Ele sabe o que eu escrevi, está lá. Quando eu fiz isso, o Guarani estava na zona de rebaixamento, ele disse que eu sou louco. Escanteio para o Guarani pro lado esquerdo. Diego Torres para a cobrança de escanteio, cruzamento na grande área, toca de cabeça, errou a cabeçada. Erra a cabeçada, a bola volta outra vez ali pelo sistema defensivo, trabalha para a equipe do Guarani, o tempo vai passando, trabalhando ali com camisa 5, que é o Natan. Natan preparou, ergueu a cabeça, Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Abre o jogo, vem trabalhando bola a equipe do Guarani ainda pelo sistema defensivo com Natan. Natan preparou a abertura de bola, trabalhando com Alan Santos lá pelo sistema defensivo. A abertura de bola para Isaac na ponta esquerda, trabalhou, fez o toque, tenta fazer o giro, volta a bola ainda no sistema defensivo, trabalhando bola com Natan. Natan preparou para Alan Santos do círculo central, ele olha, erga a cabeça, devolução outra vez ali para o camisa 5 que é Natan. Natan em profundidade, tenta ali criar a jogada com o Diego Torres, e Diego Torres fez o corte lindo, fingiu que ia tocar, não deu a devolução, ele cadenciou, fez o toque outra vez, vem trabalhando bola aqui para o Guarani. Natan vai tentar criar a jogada, Alan Santos ali tentou fazer o toque e deu falta favorecendo a equipe do Guarani pela ponta esquerda, falta para cima de quem, Albert? Em cima do camisa número 5, Natan, e só uma observação, Gustavo Marques e amigos, 29 minutos no primeiro tempo, o Guarani faz o gol, o Guarani vai rodando a bola, o Guarani vai tocando a bola e tentando achar espaços ali na defesa da equipe do Itabaiana, que parece estar nervoso, parece ali que o treinador Gilson Kleina está ali tendo seus momentos de tensão, azar o dele, sorte a nossa, o Guarani vai vencendo a equipe do Itabaiana por 1-0 e vai pegando o elevador no campeonato. O Guarani nesse momento está na 11ª colocação, Gustavo Marques e amigos, a 2 pontos do G8, lá vem o Bugão. Lançamento para Emerson, linha de fundo, lá direito, cruzamento, tira, afasta, Betão para a equipe do Itabaiana. A bola vai para fora, escanteio, Albert. O Betão Fuscão, camisa número 3. Mais uma vez, agora nós batemos nessa tecla, né, de jogar pelos lados. Agora ali o Cicinho descansa e o Emerson que corre como um ponta. A batida, né, ali cruzada, vamos ver ali, aguardar esse o Pigmeu. O escanteio? O Pigmeu, Adenilson de Souza Barros, né? Impedimento. Marcou impedimento ali na ultrapassagem, pra mim não foi, mas foi marcado. Então marcado impedimento, 31 minutos no primeiro tempo, o Guarani vai vencendo o Itabaiana por 1-0. Você ligado, você conectado junto com a gente, a bola vai pra fora, tem arremesso manual lado esquerdo, Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tem falta favorecendo ali a equipe do Guarani, tem jogador sentindo ali, Albert, que coisa. Esse é o problema, né? Por mais que tenha ali, né, o elenco recheado agora, né? Mas ali parece que tá sentindo o ombro. Apareceu o Natan ali, se eu não me engano. Se eu estiver... É o Natan ou o Bilu? Meu Deus do céu, o Bilu não pode se machucar, não. É o Bilu, não, mas levanta o Bilu, não foi nada não. O Bilu é de aço.
né? Não pode se machucar não, ele tá reclamando ali dores no ombro, né? Ali com a dividida com o jogador do Itabaiana, ali quando ele foi amassado literalmente, né? Por 3 jogadores, e ali foi marcado ali a falta, né? A falta no campo de defesa. Agora ele já está com a bola no pé. E Gustavo Marques, aquela hoje a pizza é sua, né? Porque hoje quem vai embora primeiro sou eu. Tem que buscar amanhã. Amanhã tá de alta. E ainda bem que eu sou repórter. Nossa. Uma pergunta, Albert, por que lá você solta a bomba que não tem nada a ver relacionado ao futebol e aqui você não solta? É porque aqui o espaço aqui é menor. Aqui o espaço é menor, lá é maior. Rinaldi, Guarani merece o segundo gol ou não? Olha, quem vai trazer a bomba aí, mas vamos ver quem vai trazer a pizza do Dadá aí pra nós, hein? Pois é, e o Felipe Marques, né? Pois é. Um detalhe do número 23 do Itabaiana faz lembrar nosso antigo lateral direito, Lennon. Joga com o calção no umbigo. E o futebolzinho é o mesmo, né? Lennon hoje se encontra em qual? Lennon está jogando no Capital de Brasília. Jogou recentemente contra o Botafogo. Bom jogador, bom rapaz aí. Ele tem residência em Campinas. Eu vou falar pra você, eu senti falta do Lennon na Série B, né? Se tivesse Lennon e McCartney, aí nós poderíamos ir melhor, né? Mas às vezes não dá pra ser feliz em tudo. Viu? E só cortando o professor, né? O Diego Torres é o 6º argentino, né, a vestir a camisa do Guarani em toda a sua história. Os 2 últimos só pegaram um pouquinho de dinheiro aí, né? O Ivan Alvarinho, né? Ivan Alvarinho, quem foi o outro? Os 2 últimos, o Loskri e o Lieberman. Isso, e tem o Ivan Alvarinho também. E o Alvarinho que até foi razoavelmente bem, né? Foi bem. Foi mal aproveitado. Exatamente. Olha o Caio Melo, uma bomba! Pareceu o Gé. Ela vai pra fora. Tiro de nossa. Pareceu o Gé ontem, minha nossa. O Gé deu a marcha ré, né? Não, mas ali foi feio, né? Ali do Gé. Bom, sendo que agora não é hora de falar, né? Mas ali a falta que ele cobrou, pelo amor de Deus. Não tinha outro pra bater, deve bater daquele jeito ali. Parecia agora aí o nosso camisa número 6, o Emerson, né? Bom, mas tudo bem. Vamos lá. Pois é, o detalhe do jogo, o Guarani agora precisa usar a inteligência. Itabaiana, ainda mais na zona de rebaixamento, esse resultado não interessa, ele vai ter que correr atrás. Então, joga com inteligência, não precisa adiantar as linhas. Em algum momento vai aparecer um contra-ataque fatal aí. O mais difícil aconteceu, que era ter feito o gol. Agora o Itabaiana, perdendo por 1 por 1000, vai ter que abrir o jogo, porque senão continua na zona de rebaixamento. E vamos torcer aí para o nosso querido professor Fred Flintstone botar o time todo para frente. Não tem qualidade o time de Itabaiana, é bem limitado, mesmo com os reforços. Então tá de tudo aí pro Guarani fazer um placar mais elástico. Você ligado, você conectar, tá o comentário aí do Daniel Rinaldi. Tô achando chantageado. E conhece, hein? O Daniel Rinaldi conhece muito de Guarani, enciclopédia do Bugre. Olha a equipe do Guarani, trabalhando bola com o Isaac. Isaac abre o jogo para Emerson. Emerson para Isaac. Isaac devolução. Um toque pra cá, um toque pra lá. Domina outra vez, trabalhando com Caio Melo. Caio Melo do círculo central. Lá vem o Guarani, girando, tocando a bola. Faz ali o toque, abertura de bola pro Caio Melo do círculo central. O Caio Melo com a perna direita, ele vai pra cima, vai ali fazer a triangulação pra Emerson. Emerson fez, o Hilário Larier tem ali, se ele toca ali, hein? Se ele toca, seria ótimo. Chega ali Diego Torres, mas não consegue, a bola chega nele, a bola vai pra fora. Arremesso manual, favorecendo o Bugre pra cobrança ali, o camisa número meia dúzia, que é o Emerson, lateral esquerdo da equipe do Guarani. Ele já faz ali a abertura, faz o toque, tenta ali driblar, não conseguiu ali o Isaac, a bola vai pra fora, o outro arremesso manual, favorecendo a equipe do Bugre. Toque de bola dominando pro capitão, que é o Alan Santos do círculo central, trabalha a bola para Rafael soltou a bola para Cicinho ali, tenta ali driblar, deu certo, conseguiu, foi para cima, fez o toque lindo ali pro Caio Melo, e Caio Melo ergueu a cabeça, tenta o cruzamento, desvio no meio do caminho, a bola vai se perdendo em arremesso normal, lado esquerdo, Cicinho ali deu um susto, mas foi bem, Albert. Aí que tá, né, a tranquilidade do Cicinho, mas se ele perde a bola ali, ia ser um contra-ataque monstro para a equipe do Itabaiana. A equipe do Itabaiana que só tá esperando, só tá assistindo o Guarani jogar, mas mesmo assim tem todo o cuidado, é pouco. Lateral pelo lado esquerdo, lateral escanteio. Mini escanteio, na verdade foi pra mim lateral, mas se deu escanteio melhor ainda, né? Deu escanteio. Deu escanteio, então vai ele, Caio Melo e Diego Torres. Aquela jogadinha dupla lá, exato, que não serve de nada, né? Mas agora é gol. Claro que você perde um jogador na área. Diego Torres, cruzamento dentro da grande área, o toque de cabeça, a bola passa ao lado esquerdo e vai embora, lambendo o poste do goleiro Jefferson.
quase o segundo gol do Guarani, Albert. E quase do Bruno Santos ali pelo jeito, hein? Escanteio pelo lado esquerdo. Ele, o camisa número 10, Diego Torres, hein? E quando ali o cruzamento ali parece o Rafael, né? Rafael subiu no 13º andar, mas ele não tem um cacuete, né? Se fosse um jogador que tivesse cacuete, era gol. Ele fez o movimento, mas a bola... ele fez o movimento com a bola na cara, não na cabeça, né? É estranho, né? Foi suor pra todo lado lá, né? Exatamente. Se tivesse ele feito o movimento ali assim, que ele pegou e girou assim, Gustavo Marques, assim, ó. Fez assim, ó. Já! Aí se tivesse pego a bola no cucuruto, era gol, que ele ia ter direção e força. Só que a bola pegou na cara. Não dá nada não, o Guarani perdeu essa bola. Pegou na cara. E é tiro de meta para a equipe do Itabaiana, 37 minutos do primeiro tempo. O Guarani vai vencendo e vai pegando o elevador, hein, Gustavo Marques? 11 pontos, estamos a 3 do G8 quando vem Itabaiana. E lá vem Itabaiana, lá de esquerda na correria total. Minha Nossa Senhora, foi forte, hein, a entrada do atleta da equipe do Guarani para cima do jogador, parece ser o Elimar ali da equipe do Itabaiana. Tem falta, tem cartão amarelo para quem ali, Albert? O camisa número 3, o Rafael, né, ali acabou dando aquele famoso bote errado, só acertou o jogador do Itabaiana. Cartão amarelo para a equipe do Guarani, camisa número 3, o Rafael. E os pendurados da equipe do Guarani, o Lucas Rafael, Caio Melo, Andrei e Rafael Bilu, são os pendurados do Guarani. Gustavo Marques. Aí a informação de Albert Cavalcante, 38 e 23, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E tem falta pro Itabaiana, falta perigosa, meu Deus do céu. Tira daí, Bugrão. Tira daí, Bugrão. E vai pra cobrança lá de falta, lá de esquerdo, saiu. Espalma, Andrei. Salva a pátria bugrina, queima-roupa, Cavalcante. É um bom goleiro, é assim mesmo, hein? Ali foi um tirampasso direto para o gol ali do Andrei, que faz a defesa, e ali a zaga acaba tirando, mandando a bola pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Itabaiana pelo lado esquerdo, Gustavo Marques. Que defesa do goleirão Jefferson, depois da partida do Fabrício Oil, camisa número 20, quando ali o árbitro ali da partida está ali, né, discutindo não, né, falando pros jogadores, para de puxar aqui, porque eu tô de olho, eu vou marcar pênalti. E vai ser cobrado escanteio, Gustavo Marques. Olha a bola perigosa. De escanteio, bola fechada. Andrei de novo bem posicionada, sai de socatando o coquinho e pegou o coco. Manda a bola pra fora. É outro escanteio pra equipe do Itabaiana. É escanteio perigoso, mais uma vez na primeira trave, e ali estava ele. Andrei fez a defesa, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio, segundo escanteio pelo lado esquerdo, consecutivo, 40 minutos, Itabaiana quer um empate. Lado esquerdo para cobrança, outra vez fechado, sai de novo, Andrei, parecia replay. E agora o Guarani ganha a posse de bola, tem falta para cima do atleta, o goleiro, é isso? É, Albert? o goleiro, né, o Bugrino acabou ali batendo ali, né, se chocando contra a trave. E ali vamos ver se o árbitro marcou falta do ataque, né, da equipe do Itabaiana, ou se ele marcou ali somente ali o tiro de meta por conta ali do encosto, né? Acabou encostando ali no jogador do Itabaiana. Acredito ali que foi marcado falta em cima do goleiro Andrei. Se não foi marcado falta em cima do goleiro Andrei, o Andrei deu aquela famosa falhada, né, presidente? Deu uma falhada. Professor. E tá dando uma valorizada também agora, uma esfriada no jogo, né? Vamos ver se foi marcado falta. Se foi marcado tiro de meta, ele acabou ali falhando e deu uma migué. Se for marcado falta, ok, mas vamos aguardar aí onde ele vai posicionar a bola. E ele marcou falta mesmo. Marcou falta. Marcou falta. Putz, que sorte, hein? Posicionamento da bola. Salvou, hein? Ele deu, né? Falta, exatamente. Mas aquela valorizada, exatamente. Aquela migué, né? Mas tá valendo, André. Como diz, né? Você correu? Não, Andrei. Boa. Bom jogador. Boa. 41 minutos, sua análise, professor Daniel Rinaldi, desses 41 minutos passados da equipe do Guarani. Merece o resultado, Bugre ou Daniel? O Guarani é melhor no jogo, tá iniciando bem aí as jogadas pelas laterais, voltou a jogar aí pelo lado esquerdo. E como nós falamos no comentário anterior, ter calma, tranquilidade, que o Itabaiana vai ter que sair para o jogo. Vimos que ainda ele não saiu, ou talvez vai esperar aí a metade do segundo tempo, vai cozinhar esse 1-0 contra aí, para depois se lançar ao ataque.
é ter calma, tranquilidade, que com certeza vai aparecer uma bola aí, um contra-ataque, e o Guarani consegue definir esse jogo. Não dá para dizer que tá ganho, mas tem grande oportunidade. O time do Itabaiana é muito limitado. Tá certo, esse é o nosso querido amigo professor Daniel Rinaldi com seus comentários. O tempo vai passando no Canais Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O tempo passa, primeiro tempo, vai dando Bugre vai vencendo o placar de 1-0, vem trabalhando bola a equipe do Guarani, domina aqui na ponta com o zagueiro Alan Santos, o capitão da equipe do Guarani, já trabalha a bola, domina aqui na ponta esquerda, domina para Caio Melo, faz ali o toque no círculo central, dominando bola para a equipe do Guarani, tenta ali o lançamento, ponta esquerda para Emerson conseguiu dominar, mas escorregou, posse de bola favorecendo a equipe do Itabaiana, nossa, lançamento feito, vem caindo pro João Vitor no mano a mano, chegou batendo pro gol, pra fora do gol, tiro de meta, Cavalcante. É um erro, né? Ali o camisa número 9, João Vitor, ele estava posicionado entre dois jogadores, né? A dupla de zaga do Bugrão. O Rafael Alan Santos, na hora do bote, ali o Alan Santos acabou errando, né? Ali a passada, ele acabou pulando e deixou mano a mano o zagueirão Rafael com camisa número 9, João Vitor. É que o João Vitor ali não teve a tranquilidade, porque na hora que ele pegou, balançou na frente do zagueiro bugrino, se ele tivesse fingido o chute, ele teria todo espaço para poder fazer o drible e ali entrar com bola e tudo. Quando agora no campo de ataque, aí ó, falta para a equipe do Guarani, tem que ser cartão. Se foi falta, se acha o último homem ali, é cartão vermelho. Eu acredito, né? Em cima do camisa número... Ele já tem o cartão amarelo? Camisa número 3. É o primeiro cartão amarelo. O Betão Fuscão, então toma seu primeiro cartão amarelo. Ele que já bateu pra caramba ali numa passada, né? Após ali o tiro de meta, ali já é jogada ensaiada do Guarani, onde já busca os seus homens de frente. E ali o camisa número 9, o Bruno Santos ganhou na velocidade, é verdade. E ali o Betão, camisa número 3, acabou ali, né? Dando aquele famoso trança-pé no jogador bugrino. Falta pelo lado esquerdo. E mais uma vez eu não sei, cara, porque o Caio Melo cai na bola no Diego Torres. O Caio Melo teve o campeonato inteiro para bater falta, até a 8ª rodada. Ele fez só aquele gol. Fez aquele gol no Maringá, no primeiro lance do campeonato. Depois ele não acertou nenhuma. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Calma, Albert. Tem falta para a equipe do Guarani, Caio Melo na bola, 44 e 30 passados. É primeiro tempo, vamos Bugre, vamos Guarani, em busca do segundo gol, Caio Melo, cruzamento, nossa Caio Melo. Eu tô falando, hein? Não é assim, Caio Melo, um pouquinho mais de qualidade, Caio Melo. E ali tem arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani. Eu tô errado? Eu tô errado, professor? Não tá errado, mas provavelmente é uma combinação entre eles ali. Ah, né? não, mas pelo amor de Deus, né? Porque o Diego tem moral já pra falar, deixa eu bater. Ah, não, para. Errou a primeira, errou a segunda. Quando tem mais 6 minutos aí, vamos até 52 minutos. É, mais 6 minutos aí, muita paralisação. Não tem tempo pra tudo isso, não, hein? Ah, mas eu acho que é bom que a gente vai fazer gol agora. Olha o Diego Torres pra Caio Melo, cruzamento dentro da grande área, tenta ajeitar, é agora, Bruno! O gol! Bruno Santos é do Bugre! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Ah, como você é sensacional, Bruno Santos! Na marca de 45 minutos do primeiro tempo, azeitada, sobrou para ele, chegou a escorregar, mas deu um toque de prima. Lindo, Bruno Santos é o segundo gol dele no jogo. E Guarani tem 2, Itabaiana tem 0. Detalhe do gol é seu, Cavalcante. Dinheiro bem investido. O nome disso aí é dinheiro bem investido. O cara chega, menos de aí, ó, 46 minutos, mete 2. Vai mais, o Denis Júnior demorou 5 jogos pra fazer 2 gols. O Samuel Tonelada, um pênalti perdido. Samuel Tonelada não faz gol mais nem a pau. Aí chega ele, Bruno Santos.
Jogadaça do Caio Melo, nunca critiquei, é verdade. Pelo lado esquerdo, ali ele viu o Rafael Bilu pelo lado direito dentro da grande área. Ali houve a leitura entre Bruno Santos e Rafael Bilu. Tudo porque a bola foi jogada na área, aquela famosa fatiada. E ali o Rafael Bilu, de vez dominar, não. Ele cabeceou para o meio da área. E ali apareceu o Bruno Santos, que se desvencilhou da marcação. Ali havia 3 jogadores do Itabaiana. Eles somente olharam a bola e não viram a movimentação do atacante bugrino, que ainda deu uma escorregada, deu uma patinada, mas bateu com a perna esquerda e a bola morreu no fundo do gol do goleiro Jefferson, que ficou cravado no meio do gol. 47 minutos do primeiro tempo, quando sai a porcaria do gol do Itabaiana. Itabaiana desconta gol do Itabaiana. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Quando ainda o Cavalcante estava comemorando o segundo gol do Guarani, num cruzamento dentro da grande área, no toque de cabeça, o Itabaiana desconta no jogo. Albert Cavalcante detalheceu. É a jogada pelo lado esquerdo, né? Esse é o problema. E o jogador, né? O Leilson, jogador baixo. Um jogador de velocidade, baixo, um erro no sistema defensivo do Guarani. Jogada pelo lado esquerdo nas costas do Emerson. E ali o cruzamento na segunda trave, na primeira trave. E ali o Leilson subiu mais que a zaga, mais uma vez. Estávamos comentando o gol do Bruno Santos, em que a zaga do Itabaiana ficou olhando apenas a bola. Assim foi do Guarani. O Leilson, baixinho Leilson, subiu no terceiro andar, cabeceou no puxão. Ali o goleirão Andrei, no seu canto direito, até pulou, até tocou na bola, mas a bola morreu no fundo do gol. O Guarani vai vencendo a equipe do Itabaiana por 2-1, mas aquele, né, vocês sabem, o placar é perigoso. Nós temos o segundo tempo inteiro, Gustavo Marques, mas por enquanto o Guarani vai vencendo a partida no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E vai ali para cobrança de falta a equipe do Guarani. Diego Torres, cruzamento na grande área, sai, tira, afasta a zaga da equipe do Itabaiana. A bola volta, reboteada, vem os caras tentando em busca do gol de empate. Lá pelo lado esquerdo, dominou, passou no primeiro, chega de carrinho para afastar, tira de qualquer maneira. A bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Itabaiana. 49-30, vamos até 41. A equipe do Guarani vai vencendo o jogo pelo placar de 2-1. Itabaiana 1, Guarani 2, Guarani 2, Itabaiana tem 1. Bugre na frente, mas vem os caras. Cruzamento na grande área, sai Andrei de soco nela para afastar, para tirar o perigo. A bola vem caindo aqui na ponta. Tá parado, tá marcando o que ali, Albert? Falta em cima do goleirão Andrei, né, que saiu socando. Porém, entretanto, ali acabou, né, se chocando com o jogador do Itabaiana. Falta marcada para a equipe do Guarani quando o árbitro pede a bola. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo no Brinco de Ouro. O árbitro não sabe fazer conta. Diga. Detalhe, ele não sabe fazer conta, o árbitro. Seria 52 minutos e ele acabou com 50 minutos. Ergueu a placa de 6 minutos, 45 mais 6, 52. Ele achou que não então não é, havia então, necessidade. Não, mas não é isso. Então o árbitro é a maior autoridade dentro do campo. Tudo bem, mas só que aí, Hortelino, mas isso aqui não tem jeito, né? Não? Aí quebrou as pernas de todo mundo, né, professor? Porque se realmente 2-1, tudo, mas se era o segundo tempo, um minuto a mais, vai arrumar uma confusão. E se o Itabaiana consegue um empate? Um minuto, né? Então, e aí, o problema é se o Itabaiana consegue empate. O problema é deles. Entendeu? Comprou porque quis? Exatamente. Não tem garantia. Maior autoridade é o árbitro. Então tá bom. Termina o jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, o primeiro tempo com vitória parcial da equipe do Guarani. 2 pro Guarani, 1 pro Itabaiana. Que felicidade, hein? Que felicidade. Se não fosse aí, evidentemente, o gol do finalzinho do Itabaiana, nós teríamos aí 2 gols de vantagem. Mas tá bom, terminar o primeiro tempo com um gol de vantagem também é bom. E agora é manter aí, com certeza no segundo tempo, fazer o terceiro gol. Diga, Albert. Não, e outra, né? Normalmente o Guarani, quando sai perdendo, né? Ou sai. Não, se ele toma um gol no primeiro tempo, esquece, o Guarani não consegue virar. E o Guarani, nessas 2 partidas, né, consecutivas, o Guarani consegue sair à frente, né?
no primeiro tempo, até mesmo aí na última contra o Retrô, o Guarani venceu por 2-0, né? Quebrou-se a invencibilidade do Andrei, né? 355 minutos sem tomar gol. Foi por terra, ainda bem mesmo, né? Cai agora, que o Guarani o Guarani ganha todo jogo de 4-1, né? Assim, pra não ficar também enaltecendo também o Andrei também, que ele não virou, né? O Peter Cech, não virou Neneca de uma hora pra outra, né? Mas obviamente, né, que o sistema defensivo ficaram um pouco mais esperto, porque o Guarani, apesar de estar vencendo no primeiro tempo, deu um espaço pro Itabaiana. A terceira vez que chegou fez o gol, né? Aí fica difícil. Vamos para um rápido intervalo, aí na volta nós vamos debater o que foi esse primeiro tempo, essa vitória parcial da equipe do Guarani. Rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Estamos de volta aqui com todos vocês pela rádio. Futebol Interior, os canais Futebol Interior. Vitória parcial da equipe do Guarani pelo placar de 2-1, 2 para o Guarani, 1 para a equipe do Itabaiana, um resultado que vai deixando o Guarani sonhando com a classificação, né? Graças a Deus, o Guarani hoje é o 11º colocado com 11 pontos. Olha aí, ó, são 8 times que classificam, né? O Guarani aí
2 pontos a menos que o Ituano, que é o último time que fecha na 8ª colocação. Aí são 8 times que classificam, o professor? Exato, os 8 primeiros colocados, depois aí é um quadrangular, 4 times para cada lado, subindo aí os 2 melhores. No quadrangular é turno e retorno. É importante classificar entre os 8, porque na edição do ano passado, o Botafogo foi o primeiro colocado na classificação geral e depois na fase de grupos fez 2 pontos. E o Remo foi o 8º colocado e subiu. Então o importante no primeiro momento é classificar, que depois o campeonato fica de novo, né? mais nivelado, mais sério, abre outra janela para contratação. Então o importante é estar entre os 8, que é a meta para o Guarani agora. Vamos esquecer aí esse rebaixamento, porque um possível rebaixamento para a Série D acaba com o time, né? Fecha as portas praticamente. E como nós falamos no início, a torcida está triste, chateada, magoada com tudo que vem acontecendo nos últimos anos com o Guarani. Várias sequências aí, um absurdo ficar 7 meses sem ganhar fora. Algumas coisas assim surreais, 4 vitórias em 30 jogos. Nós que vivemos, né? Você comentou agora que é de 94. Eu acompanho o Guarani desde 83. E até o início dos anos 2000 era a época áurea, né? 93, Renato, 96. Sem te cortar, você falou 94. Você lembra de algum jogador em 94 que vestiu a camisa do Guarani? 94 eu tenho a escalação aqui na mente daquele time de 94 que... Foi o primeiro que foi campeão da Copa São Paulo, por favor. Aquele time campeão da Copa São Paulo, né? Uns pênaltis contra o São Paulo. 3 pênaltis o Pitarelli pegou? 3 pênaltis do Pitarelli pegou e o goleiro do São Paulo Conheci era o Guarani Rogério Ceni. E o pênalti que fechou aquela conquista foi do lateral direito Alberto, hoje treinador de futebol aí, né? Treinador da Ponte Preta. Sabia dessa? Alberto Valentim, ele estava... Treinador. Sério? É, ele foi campeão. Alberto Valentim que bateu o pênalti lá, o lateral direito, o último pênalti, né, que fechou o 3-0 lá contra o São Paulo. Teve boa passagem no Palmeiras, né? Foi bem, né? Fez uma carreira na Itália aí, na lateral direita. Alberto foi um grande jogador. Jogou pouco no profissional do Guarani, mas depois seguiu carreira. E no profissional daquele ano o Guarani disputava a primeira divisão? O Guarani jogou o Campeonato Brasileiro da Série A. O Campeonato Paulista não foi bem, mas depois veio o Brasileiro, né, com a contratação aí de Carlos Alberto Silva. Começou com o Carbone, mas o Carbone perdeu um jogo na Ilha do Retiro, um jogo fácil de ganhar. Carbone, o mesmo falecido que o mesmo falecido o Guarani, aí, né? 27 de dezembro de 2020, que treinou o Guarani em 88. 88 é uma outra história, né? Treinou o Guarani também em uma outra ocasião. No início dos anos 2000, Copa do Brasil, e foi treinador de 2007 naquele acesso na Série A2. Mas 88 é uma particularidade que tem muita história, porque o Guarani perdeu aquele título praticamente ganho contra o Corinthians. Mas é até triste, eu nem gosto de comentar, que já lembra de outros fatos aí. Mas em 94 o Carbone começou bem, o Guarani estava na liderança. Aí foi jogar na Ilha do Retiro lá, o Sport contra a Hélio dos Anjos, perdeu de 1-0. E na época, né, o presidente aí, Luiz Roberto Zini, deu uma entrevista. Eu troquei porque ele não trocou um jogador que eu queria que ele trocasse e ele me desobedeceu. Aí ele trouxe aí o grande Carlos Alberto Silva, que comandou o time aí até o final, onde o Guarani, infelizmente, foi derrotado na semifinal por Palmeiras, que foi o campeão, e foi derrotado grande parte porque perdemos um amoroso nas oitavas de final contra o São Paulo. No Morumbi, né? Eu tenho uma imagem do lateral esquerdo do São Paulo. Eu lembro não sei se foi o Vitor que acabou pegando. Não, foi ou se não foi o André Luiz. O André Luiz acabou pegando. E tem uma imagem do Zete tirando, né, ali, tirando no colo, né? Mas chegou aqui também, perdemos de 1-0 lá, chegou aqui. Chegou aqui 4-2. Chegou aqui fora, quem não conhecia, brinco de olho lotado, hein? Eu estava em São Paulo. Assisti a partida ali junto com o meu pai. E o José Luiz Carbone, né, há 5 anos, né, nos deixou, morreu dia 27 de dezembro de 2020, né, ele que faleceu no Hospital Marugatti em Campinas. Morava em Campinas, o Carbone? Sim, o Carbone, ele tinha residência fixa em Campinas, né? Ele foi jogador da Ponte Preta, treinador da Ponte Preta, treinou até de cá aí no início dos anos 80. Eu tinha, não uma amizade, mas o conhecia porque somos da Igreja do Nazareno Central aqui. Então eu sempre via o professor Carbone lá.
E numa dessas conversas, né, ele contou nos bastidores o que aconteceu naquele título de 88, onde ele teve... O Guarani era extremamente favorito, teve 2 derrotas naquele campeonato paulista. Perdeu para o Mojimirim em Mojimirim e 2-1 para o São José em Campinas. Mas atropelou todo mundo, 3-0 contra o São Paulo no Morumbi, 3 gols de Evair. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Santos. O time foi fantástico. E chegou na final, favorito contra o Corinthians, empatou 1-1 no Morumbi, naquele golaço de bicicleta do Neto. Ele sai gritando, eu sou F. Sensacional. Eu sou F. Aí Tom perde por... Aquela saída de bola pra sair o gol do Viola, aquela saída de bola do Evair foi displicente. Exatamente. Aquela saída de bola do Evair, ele acabou com nós. Foi displicente. O segundo se fala, né? É difícil dizer, porque provar, né? Mas muito fato aconteceu. O Neto havia brigado com o Carbone no quadrangular final. O Neto brigou com o Carbone foi embora da concentração no jogo contra a Inter de Limeira. O Bettuzini convenceu a escalar e nesse jogo o Neto acabou com o jogo, 2 gols de falta, o Guarani foi para a final. Nesse jogo da final, o Evair jogou machucado. O Bettuzini levou o time para treinar no campo do Rigés, em Valinhos, e ele se machucou, teve uma contusão na clavícula e forçou a escalação. Além dele, Barbieri jogou com infiltração. O João Paulo estava voltando de contusão, ele não estava 100% ainda. O primeiro jogo foi Careca Bianchese no Morumbi, inclusive cruzou para o Neto fazer o gol de bicicleta. E o time entrou displicente, perdeu um gol aí no início do jogo, um gol feito do volante, não lembro o nome do volante. E na sexta-feira o Guarani estava treinando com a sua equipe profissional no campo do Jupa, em Valinhos. A informação que agora... Então. Foi nesse jogo que o Evair machucou, forçou a escalação. Ou seja, o Evair não jogou nada, perdeu uma bola, contra-ataque na prorrogação. O Neto discutiu com o Carbone antes da prorrogação. O Neto foi substituído, foi embora para casa, nem ficou. Aí teve uma falta lá frontal e não tinha mais o Neto para bater. Ou seja, o time se desentendeu todo e um lance infortúnio tomou um gol aí e não conseguiu reverter. E perdemos um título aí praticamente ganho. E lembrando que Bettuzini comprou barris e barris de chopp para distribuir lá no ginásio do Guarani. E aí teve que jogar fora, né? Então aquele 31 de julho de 88 aí foi fatídico. Título ganho, na verdade. Título praticamente. É difícil no futebol você dizer ganho, mas o Guarani era extremamente favorito. O Viola tinha estreado há pouco, o Ronaldo, goleiro, também 20 anos, que ele entrou no lugar do Carlos, contundido. Ou seja, o time do Corinthians era um time bom, mas o Guarani era melhor. Paulo Isidoro, o nome do volante, lembrei agora. Paulo Isidoro, titular da seleção aí de 82, que perdeu um gol praticamente feito na linha da pequena área aí contra o Ronaldo. E acontece, né? Coisas do futebol. Como aconteceu agora no primeiro tempo, sabemos que futebol é um jogo de erros. Então o Guarani 2-0, jogo dominado, tem que manter a concentração. Você não pode tomar um gol, porque lembrando que saldo de gols é critério de desempate. 2-0 zerou o saldo, tomou -1. E aí, numa bola perdida aí, naquela chamada bola vadia, né? O time pode empatar e você deixa de ganhar 3 pontos aí que é praticamente certo. Vimos que o time aí é extremamente limitado do Itabaiana. O professor falou de gol perdido, o gol do Júlio César contra o Sport. Esse aí falou de gol perdido, o gol do Júlio César, zagueiro. Agora, mas tudo bem, né? Vamos parar de chorar as pitangas, né? Infelizmente, né? Acontece, agora é manter a concentração para esse segundo tempo aí. E mudou. Seriedade. Deixa eles correrem atrás e mata o jogo no contra-ataque. Mudou. Rafael Bilu, camisa número 11, vai embora. Gustavo Marques, quando apita o árbitro. Apita o árbitro, bola está rolando no segundo tempo. Tô chegando, vamos agitar. Gustavo Marques, é a voz dele. Esse sou eu desde 1994. Tem mudança, saiu o Bilu, por quê, hein? Que coisa. Saiu o Rafael Bilu, camisa 11, entrou o Cauã Jesus, o 21. E na equipe do Itabaiana, vai embora também o Elimar, o 23, entrou o 15, o Carl. K-A-R-L. Carl. Aí você que é um cara estrangeiro, você acaba aí falando a pronúncia, nós iremos seguindo o que você disser, tá? Então vai embora o Rafael Bilu,
e entrou o Cauã Jesus. Ô professor, por que tirar o Bilu? O Bilu fez um ótimo primeiro tempo. Sentiu, será? Porque não tem outro. Aquele ombro lá. Provavelmente ele sentiu, e até mesmo para um resguardo para os próximos jogos, resolveu preservar. Essa é a única justificativa ali, porque ele estava muito bem no jogo, né? E nós não sabemos aí o detalhe, se realmente, primeiro, se for isso, imagino que sim, e o agravamento dessa possível contusão. Vamos ver o departamento médico aí ou o professor explicar na coletiva. Tá certo, então, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Guarani tem 2, Itabaiana tem 1. Trabalha a bola, a equipe do Guarani. Está paralisado o jogo. Tá marcando o que ali, Albert? Tá matando ali, lateral mesmo, né? Ali o Guarani ali pedindo ali a posse de bola a favor da equipe do Bugre. Porém, entretanto, foi marcado lateral para a equipe do Itabaiana. Faz ali o toque, a bola vai para fora. Tem arremesso normal favorecendo a equipe do Itabaiana. Itabaiana tem 1, Guarani tem 2. 2 minutos passados desse segundo tempo. 2 pro Guarani. 1 pro Itabaiana. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Outra vez bola volta, reboteada pro Itabaiana. Outro arremesso no ao lado esquerdo. Cauã faz a cobrança, faz o toque, sobe de cabeça. Jogador do Guarani caído ali no solo. A arbitragem agora tá marcando falta para a equipe do Guarani. Lado esquerdo, lado direito. Quem tá caído ali, Albert? Cicinho, camisa número 2. Cicinho caído no solo, tem falta para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani. Vem trabalhando bola lá pelo sistema defensivo. Domina com o goleiro Andrei. Andrei dominou com a perna direita. Para, olha, salta essa bola outra vez lado esquerdo. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Vai vencendo o jogo pelo placar de 2. 2 pro Guarani, 1 para a equipe do Itabaiana. A bola volta ali, reboteará com o goleiro Andrei. Ele manda o balaio lá pra frente, círculo central, tenta ali escorar ali a atleta da equipe do Guarani. A bola vem caindo outra vez pro Cauã no sistema defensivo. A arbitragem tá marcando falta em cima de Bruno Santos no círculo central. Falta pro Guarani, Albert? Falta pro Guarani, ele, o camisa número 9. Isso aí tá honrando aí o camisa número 9. Olha o Guarani pelo lado esquerdo. Lá vem o Guarani, cruzamento! Passa por todo mundo e vai embora! Quase o terceiro gol do Guarani, Cavalcante. E seria o hat-trick, seria o terceiro gol do Bruno. Meu Deus do céu, hein? Que atacante, hein? Pelo lado esquerdo, o Emerson Barbosa veio e ele levantou a cabeça e fez o cruzamento rasteiro. E ali na primeira trave estava ele, hein? O camisa número 9, Bruno Santos, ele tocou na bola, é verdade. E a bola passou na frente do camisa número 21, Cauã Jesus, que também, fazendo a sua estreia, poderia aí fazer o terceiro gol do Guarani, o primeiro gol com a camisa do Bugre. 3 minutos do segundo tempo, o Guarani vai vencendo a equipe do Itabaiana por 2-1, Gustavo Marquinhos. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A abertura de bola vem tocando no sistema defensivo a equipe do Guarani ali com o Rafael. Tá amarelado o Rafael. Tenta ali criar a jogada, a bola volta, reboteada para a equipe do Guarani com o Diego Torres. Diego Torres tentou criar a jogada, não conseguiu, a bola volta, reboteada outra vez para a equipe do Itabaiana. Lado esquerdo, sistema ofensivo. Trabalha, vem descendo, vem trabalhando bola ali com o Fabrício. Fabrício tentou girar ali, não conseguiu, a bola vai para fora. Tá marcando o que ali, o Albert? Falta? Mais uma vez, marcando falta, né? Ali vai, né, o camisa número 20, o Fabrício Oia, né? E ali ele vai, né, empilhando oportunidades. Ali pra mim não foi falta, tá? Pra mim foi uma dividida normal. Porém, entretanto, falta marcada. O árbitro da partida, o Angleison Marcos Vieira Monteiro de Rondônia, acabou marcando a falta perigosa para a equipe do Itabaiana pelo lado esquerdo. Lado esquerdo tem falta, favorecendo a equipe do Itabaiana. Lá no gol tá bem posicionado o André, bola fechada, tirou, voltou no rebote. Passa lambendo o poste do goleiro André, mas quase o gol do empate do Itabaiano. Gabriel Henrique a queima-roupa, Cavalcante. Perdeu, né? Falta cobrada perigosíssima, né? Ali na direção, ali na pequena área, né?
E ali a bola tirada mal da equipe do Guarani, sobrou pro camisa número 8, o Gabriel Henrique bateu por cima sobre o gol da equipe do Guarani. Quando vem os homens de novo, tá acreditando, hein, Itabaiana? De novo o Fabrício, olha, ele dominou, cortou, abriu o jogo na ponta direita, cruzamento, meu Deus do céu, ajeitada, tira, afasta o perigo, subiu a bandeira, não tá valendo mais nada. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C, 9ª rodada, Brinco de Ouro da Princesa. Guarani tem 2, Itabaiana tem 1, 6 minutos e 5 passados. Segundo tempo. O Bugre vai vencendo. E o Ipiranga também pelo Campeonato Brasileiro Série C. Segundo tempo vai empatando em 0-0 com o Confiança. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Esse sou eu, vinheta feita em 1994 por Albert Cavalcante. Trabalha a bola a equipe do Itabaiana, ele dominou, prepara. Nossa, tá dando medo, hein, ô professor? Tá dando medo, professor. Exatamente, o Guarani entrou desligado, tem que estar mais focado no jogo, mais atenção. Nós falamos o primeiro tempo todo, né? Precisa aí de concentração, de atenção. E como diz na gíria popular do futebol, tá deixando o Itabaiana gostar do jogo. Aí tá sofrendo um risco, sofrendo de uma forma aí desnecessária. Parece que o Itabaiana tá jogando em casa agora. Então tem que acertar, ter a tranquilidade, tomar cuidado no passe. Já teve aí 2 saídas de bola errada. E o jogo deles é esse, jogada na lateral para chuveirar na área. Eles já perderam uma oportunidade. E tomar cuidado, esfria esse jogo aí, tenha calma, joga mais a bola no Diego, que ele sabe o que fazer. Tá certo, tá aí o comentário do minuto 7,5 deste segundo tempo, 7,5. Guarani vai vencendo pelo placar de 2-1. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Guarani tem 2, Itabaiana tem 0, quase 8 minutos passados deste segundo tempo. Vitória parcial da equipe do Guarani de ganhar, Albert. O Albert quer me ensinar como é que eu venho a manusear o microfone. Muito pelo contrário, eu não tenho que ensinar nada, só primeiramente aos nossos telespectadores, né, que nos veem e nos ouvem, né, ali o mínimo para eles poderem ouvir sua voz. Lá vem a equipe do Itabaiana, abertura de bola dominada, tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Guarani. A bola volta ali outra vez, Herbote Ardiga. Com certeza os nossos ouvintes não estão ouvindo, então tem que chegar um pouco mais perto para dar um ganho, entendeu? Lá você manja, você manja, mas aqui eu tô com retorno, você não tá, por isso não tá ouvindo, entendeu? Tudo bem, tá? É que eu acho que o microfone tem que estar assim, não aqui engolindo. Não, né? mas então, mas daqui a pouco eu vou começar. Não, mas sabe qual é o problema? Não, tá bom. Não, sabe qual é o problema? Põe um retorno que você não tem mais problema. Eu vou fazer o seguinte, a partir de hoje eu não falo mais nada, vou deixar você falando vazio. Tá bom? Obrigado. Quase 9 minutos passados deste segundo tempo, 2 pro Guarani, 1 Itabaiana, e tem escanteio pro Itabaiana, e vai chover, bola na área do Itabaiana, perigo, cruzamento na grande área, toque de cabeça, afasta a zaga da equipe do Guarani, a bola volta ali outra vez, reboteada, vem trabalhando bola ali com Pedro Belém fez o toque na triangulação, recupera ali a zaga da equipe do Bugre, vem no contra-golpe a equipe do Guarani, devolução feita, vem caindo aqui na ponta, domina com o Cecinho, domina com a perna direita, vem na correria total, ele driblou, foi bonito, foi pra cima, ergueu a cabeça, fez o lançamento tentando achar alguém, a bola vai se perdendo para arremesso normal que vai ser cobrado pela equipe do Guarani. Ufa, que sorte, hein, que sorte, arremesso normal para a equipe do Guarani, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tem ali arremesso cobrado pela equipe do Guarani, a bola tá viva, fica ali tranquilo, mas tá marcando o que ali, Albert? Falta, falando ali que o jogador, né, do Guarani acabou puxando, né, o calção, o atacante, nosso atacante camisa número 9, acabou puxando ali o calção
do zagueiro, né, da equipe itabaiana. Pra mim não foi marcando, pra mim não foi nada, né? Mas marcou, tá marcado. Bola que segue, ó o Guarani no campo de ataque. Lá vem a equipe do Bugre, dominando essa bola, preparou, volta. A bola ainda no sistema defensivo, manda ali o toque pra frente, tentando achar alguém, tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Itabaiana. A bola volta ali, reboteada, 10 minutos. Atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série C. O Bugre vai vencendo o placar de 2-1. 10 minutos e 50 passados o segundo tempo. 2 pro Bugre, 1 pro Itabaiana. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Estou aqui, o Bugre estava cobrando ali uma falta, mas a arbitragem não marcou, não foi na dele. A bola volta ali outra vez, reboteada para a equipe do Itabaiana, ponta direita, lado direito, tenta ali criar a jogada, círculo central agora, faz a inversão de bola, trabalha ali com o Fabrício Oia. Fabrício Oia já fez o toque ali na ponta esquerda, meu Deus do céu, olha o perigo, vem os caras, vai tentar fazer o cruzamento, afasta a zaga do Bugre, a bola volta outra vez, outro cruzamento e agora ficou tranquila para o goleiro Andrei Cavalcante. Segundo tempo o Guarani não entrou em campo. Depois o presidente pode até, o nosso professor, o prefeito não é, o professor, né, pode até dizer, né, aí, mas o Guarani não entrou pro segundo tempo. O Guarani ficou ali, né, tá com 2-1 no bolso, mas ali o técnico Gilson Kleina, por incrível que pareça, acabou ali mexendo, não nominalmente, mexeu nominalmente, mas ali na postura dos jogadores, o Guarani não consegue sair do seu campo de defesa. Que coisa, e aí, Rinaldi, 12 minutos passados desse segundo tempo, você concorda com o Cavalcante? Totalmente, vimos que o Itabaiana, ele avançou um pouco as linhas, como nós falamos, né, perdido por 1 por 10, e tá jogando bem melhor, a posse de bola é só dele, e o Guarani bem nervoso. O número 21 ainda não apareceu, não disse a que veio. Então tem que ter calma, tranquilidade, que tá voltando a ser aquele time do começo do campeonato, rifando bola, não tendo concentração, não olhando para fazer o passe e principalmente erros cruciais na saída de bola que pode custar caro. Então tá ganhando o jogo, tem que ter um pouco aí de inteligência no futebol, cozinha, rola no chão, finge que machucou, espera um pouco os caras ficarem nervosos, você não pode entrar no jogo deles na pilha, tem que ter inteligência e imagino que o Marcelo passou isso pro grupo. Isso aí, vitória da equipe do Guarani, parcialmente 2 para o Bugre, 1 para a equipe do Itabaiana, que vem trabalhando bola lá pelo sistema defensivo, a equipe do Guarani, lançamento feito em profundidade, posse de bola para a equipe do Guarani, vai tentar fazer um cruzamento, isolou, tiro de meta para o Itabaiana, Albert. Ali o Emerson, né, pelo lado esquerdo, veio com muita velocidade, muito gás, mas aí a gente entra também, né, na questão de Série C, né. Ali ele poderia ter, né, dado a famosa, né, parada, né, esperado ali mais um pouquinho, poder fazer o cruzamento de qualidade. Ele quis dar aquela famosa bola de primeira, né, buscando os atacantes, ele acabou batendo um tiro de meta com a bola rolando. 13 minutos, segundo tempo, o Guarani vai vencendo o Itabaiana por 2-1, mas o Guarani que não abre o olho não, hein, precisa ali agredir mais a equipe do Itabaiana. O Itabaiana tá muita vontade no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e parece que o Itabaiana está jogando em Sergipe e o Guarani que não está sendo o mandante. Primeiro tempo ok do Guarani, agora o segundo tempo deixando a desejar. O Guarani tem 2 no placar, Itabaiana tem 1, 14 minutos passados deste segundo tempo. Bugre na frente com 2 gols, 2 para o Guarani, 1 para a equipe do Itabaiana. A bola volta ali, rebotear o toque de cabeça, volta ali, tenta ali criar a jogada. O Guarani vai tendo dificuldades. O Guarani vai encontrando muitas dificuldades pelo caminho neste segundo tempo. Não parece ser o Bugre do primeiro tempo. Será que foi aí a saída do Bilu, o professor? É uma das alternativas. O Bilu era a válvula de escape aí na direita. Mas principalmente a postura do Itabaiana, que, como disse, adiantou as linhas e está pressionando a saída de bola do Guarani e chegando com qualidade também nos passes. Então tem que ter calma, ó. Esse lançamento longo aí é muito difícil dar certo. Tem que voltar aquele toque de bola que estava antes. O Caio Melo tomando a iniciativa do jogo, distribuindo e depois passando pro Diego. E ter essa calma. Tá muito apavorado.
e cozinhar mais o jogo, parar mais o jogo, picotar, o que o Itabaiana estava fazendo até o Guarani marcar o primeiro gol. Trabalha a bola, vem tocando a equipe do Guarani que vai vencendo o jogo, placar de 2-1, o Itabaiana começa a gostar do jogo, trabalha essa bola, chegou batendo pro gol, isolou por sorte em Cavalcante. E o perigo da equipe do Itabaiana tem nome e sobrenome, né? O camisa número 20, o Fabrício Oia. Ou olha pro lado direito, ou você olha e acha o Fabrício do lado esquerdo. Quando você olha mais um pouquinho, você vê o Fabrício ali centralizado. O Fabrício Oia, ele é o jogador mais interessante da equipe do Itabaiana. E quando vai ter mudança na equipe do Itabaiana, nós estamos vendo ali o camisa número 29, o Vinícius Locatelli, né? Vai entrando, vai embora o Gabriel Henrique. Então o Gabriel Henrique vai embora, o camisa número 8 entre o 29 e Vinícius Locatelli. O Felipe, né? O Fabrício Oia está sendo jogador diferente, enquanto nós estamos ali esperando ali, né, que o Diego Torres ali possa, né, apesar do primeiro tempo ok, segundo tempo ali não tá, a bola não chegou aos pés ali, a bola não chega no pé dele e não consegue articular as jogadas, quando o Guarani também vai fazer 2 mexidas. Vamos ver aí o que o técnico Marcelo Fernandes, né, ali vai o camisa número 17, né, estamos vendo ali o Mirandinha, mais um ali para fazer a estreia, e também o camisa número 15, o Kelvin. Eu boto muita esperança nesse camisa número 15, o Kelvin, um volante. Acredito que o Natan, vou até tirar o Natan daqui já. Acredito que o Natan vai sair fora, acho que cansou e vai entrar o 15 Kelvin, mas primeiro vamos tirar o camisa número 7, o Isaac. Nossa, Isaac também, eu vou falar. O Isaac é apagado agora. Na realidade, não só no segundo tempo, como no jogo todo. Então teve a oportunidade e realmente é melhor mexer. Ixi, ó, ele tirou. Então, ele fez errado pra mim, né? Na minha opinião, ele tirou o Caio Melo, o melhorzinho que tava aí, pra colocar o Kelvin. Então ele fechou, vai fechar mesmo, né? Tá com medo, né? Vai segurar. Obviamente, a gente entende Série C, mas eu não faria essa substituição. Mas vai embora. O Isaac, camisa número 7, entrou o 17. O Mirandinha, estreando, né? Mirandinha, hein? Cheira gol. E vai embora o Caio Melo, camisa número 8. E entra o Kelvin. Volante. Esse é o volante, né, o professor? É o volante, aquele volante que assim, cada enxadada é 5 minhoca. O verdadeiro primeiro volante. Por mais que muitos, né, ali batam que o Natan é o primeiro volante, eu não vejo o Natan com esse primeiro volante. Eu vejo o Natan como segundo volante. Vamos ver se o Kelvin ali, muito, né, veio de Juventude, um jogador que tem uma experiente. Vamos ver se vai fazer aí, né, o trabalho sujo com qualidade, professor. Eu imagino que aconteceu? Falta? Não foi nada. Imagino que a ideia do professor Marcelo é realmente dar uma reforçada no meio de campo, na marcação e oxigenar, né? Realmente o Isaac deixou muito a desejar, não estava aparecendo no jogo, nem pegando na bola. Então a entrada do Mirandinha é para acelerar mais essa ligação aí entre o meio de campo e o ataque. E o Kevin realmente para dar uma segurada no jogo aí, um toque de experiência, cadenciar mais a bola, segurar e controlar. Porque 2-1 é pouco, é muito arriscado. O ideal é matar o jogo logo. Esse é o nosso professor Daniel Rinaldi. Trabalha para a equipe do Guarani pela ponta esquerda. Jogador caído, a arbitragem marca falta. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Olha o Cicinho, conseguiu fazer o drible, tenta criar a jogada, não consegue, a bola volta a rebotear para a equipe do Itabaiana que vem trabalhando, consegue a recuperação, ali a zaga da equipe do Guarani, abre o jogo com o camisa 5, Natan preferiu soltar essa bola, domínio para Rafael fez o toque para o Alan Santos pro Natan outra vez, lá pela ponta direita, fez o toque para Cicinho driblou, foi para cima, caiu o Cicinho, a arbitragem em cima, tá marcando falta, Albert? O Cicinho ali deu o famoso ali, né, né? Não veio de garfo hoje, que hoje é sopa. E deu no meio das pernas do camisa número 15, acabou de entrar, né? O Carl levou o cartão amarelo ali, o Cicinho ali no meio das pernas. Ok. Opa! Deu uma de Gustavo Marques ali, ó. Opa! E a falta, 19 minutos do segundo tempo, o Guarani vai vencendo a equipe do Itabaiana por 2-1. 2 pro Guarani, 1 pro Itabaiana, e ali o Cicinho tá sentindo, hein? A dor é na panturrilha. Na realidade, que eu imagino que ele está fazendo justamente isso, o jogador experiente, Caio deixando Cera. o tempo passar, exatamente, cozinhar o galo aí, manter
time do Itabaiana nervoso. É igual o Gustavo Marques, né? É igual a abelha. Se não está voando por aí, está fazendo cera. Tem que ser assim mesmo, escanteio para a equipe do Guarani, assim espero. É escanteio. Mirandinha vinha pela ponta esquerda, o Guarani ganha um escanteio e tem a oportunidade de fazer o terceiro gol. Ali pela ponta, Cavalcante. É, mas o escanteio ali, né? Mais ali na força, na raça e na vontade, acabou ali conquistando o escanteio o Betão. O Betão que já tem cartão amarelo, mas pra mim não foi escanteio não. Mas pois é. Pra mim não foi nada, mas tá valendo. Quem sabe sair o gol agora seria sensacional. Escanteio, bola fechada, o toque de cabeça, tira, a bola volta ali, reboteada outra vez, favorecendo a equipe do Guarani. Agora pelo lado direito, o toque feito, domina ali com o Bruno Santos conseguiu ali fazer o toque, deu certo lá pela ponta, ali pro camisa pro 21, que é o Cauã volta outra vez dominando, trabalhando essa bola com o Kevin, ele dominou, preparou, soltou outra vez, vem descendo a equipe do Guarani, outra vez ali com o Kevin, camisa 15, falta a bola lá no sistema defensivo com o Rafael soltou a bola para Andrei dá medo, hein? Meu Deus do céu, hein? Aí, olha aí, ó, que merda. Coisa, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, cara, não sei porquê, mas quando o Andrei saiu, dá um medo, cara. Porque assim no começo emoções. E outra, se já chorei, se já sorri, o importante emoções eu vivi. Não, mas o André no começo do campeonato acabou entregando a paçoca com força, né? Então toda bola que vai pra ele, mano, quebra essa bola e não tem qualidade pra isso. Exatamente, faz o que você tem competência, né? Lembrou os bons tempos de Jefferson Paulino. Ah, mas o Jefferson Paulino. Lembra o jogo do Cruzeiro que ele saiu como aranha, pelo amor lá. de Deus, pelo amor de Deus. Deixa pra lá. 2 pro Bugre, 1 para a equipe do Itabaiana, Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem o Itabaiana, lançamento feito, invade uma grande área, sai a defesa do Bugre para tirar o perigo. Que susto, Rafael arruma a casa pro Bugre, a bola vai pra fora, escanteio pro Itabaiana. O Guarani com a bola dominada totalmente, né? E ali a bola acabou sendo jogada pro camisa número 20, Fabrício Roya. Quando ele dominou, ali o Rafael fez a leitura certa, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio para o Itabaiana, que vai apertando a equipe do Guarani, hein? Vai ali para a cobrança de escanteio, lado esquerdo. Vai chover bola na área do Itabaiana. Meu Deus do céu, tira o perigo aí, pelo amor de Deus. Dá medo e ali tem falta. Aliás, tem cartão amarelo. Né? Que susto, foi falta, é pênalti, né? Dentro da grande área. Locatelli, tem cartão amarelo pro Locatelli, é isso? Locatelli ali empurrando os jogadores, até reclamando. Tomara que você leve mais um e seja expulso, que é melhor pra nós, né? Mas escanteio pros caras. Escanteio pros caras, a bola aberta, sai Andrei no susto. Tira o perigo, meu Deus do céu, hein? Que coisa. A abertura, tira ali de qualquer maneira, a bola volta. Saiu. A bola saiu pra fora, a arbitragem tá marcando, nossa. Mas saiu. O Kevin saiu ali pegando a bola. Parece quando a gente entra no chuveiro nesse frio, né? Que coisa. Quando a bola, a água bate nas costas, né? O importante que entrou, né? Tirou. Exatamente. Colocou e lá ele. Colocou e tirou. Lá Detalhe. Ele. Diga. Veja que os jogadores do Itabaiana batem o escanteio da mesma forma. Primeiro pau fechado, porque sabe que o Andrei vai dar aquela espanada. E todos com perigo. Já o Diego Torres bateu 6 escanteios, todos abertos, não aconteceu nada. Então precisa mudar isso aí, né? Fazer uma variação. Entra no que a gente bate, né, nessa tecla, ó, Guarani. Nas costas, vem descendo a equipe do Guarani para o Bruno Santos. O Bruno Santos fez ali o cruzamento, tentando achar o camisa 21, que é o Cauã, mas ficou tranquila pro goleiro Jefferson. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lá vem a equipe outra vez do Itabaiana. Meu Deus, escorregou ali, se perdeu, hein? Bola pra fora, tem arremesso normal, favorecendo a equipe do Itabaiana. Vem dominando os caras, trabalhando bola.
trabalha ali, lado esquerdo, vem tocando, vem trabalhando, outra vez círculo central, ali a equipe do Itabaiana com Betão já fez o toque, trabalha essa bola dominando ali, tenta ali criar a jogada, conseguiu passar, foi bonito ali o Cauã para a equipe do Itabaiana, 24, quase 25, e aí o professor Daniel Rinaldi, dá mais pro Guarani fazer o terceiro gol ou mais pro Itabaiana empatar? Então o jogo aberto, as duas possibilidades aí eu diria que estão válidas, né? O Guarani está desatento demais, principalmente aí na saída de bola, e o Itabaiana está acreditando. E os poucos contra-ataques que teve não soube aproveitar. A tendência do jogo é essa, Itabaiana em cima, no abafa, e tem que ter essa tranquilidade, né? Muito se dizia que o time é jovem, então foi recheado aí com peças experientes e está na hora desse pessoal mais experiente aparecer. Realmente aí conversar com a galera mais nova, enrolar um pouco numa falta, simular cera, frieza, esfriar aí o time do Itabaiana, que está vindo com uma volúpia muito grande e principalmente nos erros do Guarani. Abre o jogo, tenta ali criar a jogada próxima do círculo central. Vem descendo a equipe do Bravo Bugre Guerreiro. Lado direito, vem descendo lá pela ponta. Preparou, cortou, ergueu a cabeça. Vai tentar ali criar a jogada de evolução feita. Tentou passar e o Cicinho não conseguiu, voltou. A abertura de bola próxima do círculo central. Meu Deus do céu, o toque foi feito. Domina, trabalha, vem carregando essa bola ponta esquerda. Fez ali o toque outra vez. Lá pela ponta, vem descendo o Guarani. Vai Mirandinha, chega batendo pro gol. Pra defesa do goleiro Jefferson, bem posicionado para fazer defesa, Cavalcante. Mas é que tá, né? Mas o Mirandinha agora, ele foi meio infantil. Tudo porque ele acabou, né, recuperando a bola, é verdade. Mas ali estava passando o Emerson pelo lado esquerdo. Poderia ter sido uma jogada um pouco mais trabalhada. E ali, no meio da rua, ele bateu firme, bateu forte, é verdade. Mas estava muito longe. O goleiro Jefferson fez a defesa. Quando ali o Natan, camisa número 5, nosso Natan, camisa número 5, nosso volante, com muita vontade, com muita volúpia, acabou pegando o camisa número 15, o Carl, e acabou levando o cartão amarelo. E os pendurados do Guarani são o Lucas Rafael, Caio Melo, o Andrei e o Rafael Bilu. E, obviamente, ele não está, né? Não estará fora da próxima partida. E só lembrando um detalhe para o Gustavo Marques e amigos que gostam, né, das transmissões do futebol interior e também gosta muito do Guarani, né? Nós somos, né? Nós não gostamos tanto, nós somos profissionais, gostamos só de jogos, né? Exatamente. Né? Obviamente. Sábado, a próxima partida do Guarani será no sábado contra o CSA, dia 28 às 5 horas da tarde. Contra a equipe, meu Deus do céu, meus olhos sangram nesse momento, quando vai embora o camisa número 9, Bruno Santos, e entra ele, o camisa número 19, Denis Júnior, o atacante que o tanto Gustavo Marques, ele briga aqui no intervalo, que ele quer, que ele briga, que ele acha que o Denis Júnior é melhor que o Bruno Santos. Então tá aí, Gustavo Marques, Denis Júnior, o seu atacante está em campo. Nunca falei isso, nunca. Nem pensou? Nem pensei. Esse Denis Júnior foi o mesmo que errou aquele penal? Exato. Deus o livre, hein? Achei que... Exato. Ele trocou 6 por meia dúzia ali, né? Trocou, provavelmente o Brunão cansou. E aí, centroavante tem o Denis Júnior. Até mesmo naquela situação que todo treinador fala, né? Para não perder o grupo. Então ele colocou o Denis Júnior e espero que faça um bom jogo aí e faça 3 gols. Tomara. É assim que nós esperamos. E ali tem bronca, hein? Vai dar cartão amarelo para alguém ali do banco de reservas do Guarani, Albert. Tomando cartão de amarelo. E só uma lembrança agora, eu vi agora um cara grandão, só para pensar, o Gustavo gosta tanto dele, do Leite. O Anderson Leite, ele reincidiu com o Guarani, tá? Mas peraí, você gostava tanto do Leite? Eu gostava? Você gostava do Leite quando ele entrava ou quando ele saía? Vem tocando bola a equipe do Itabaiana lá pelo sistema defensivo. A pergunta, você gostava tanto do Anderson Leite, você gostava do Leite quando ele entrava ou quando ele saía? Essa é a pergunta. Outra vez o Itabaiana vem trabalhando a bola lá pelo sistema defensivo, a bola vai pra fora, tem arremesso normal, favorecendo o verde, que te quero verde. Guarani vai vencendo e vem o Itabaiana, olha os caras, olha o carro, ele abriu o jogo, fez o toque pro Elimar dominou, fez ali a devolução, chega pra afastar, pra tirar. Olha aqui, o carro. Vem o Guarani, descendo em profundidade agora. Queria cruzar pra quem também, né? Ele fez o certo.
Ele fez o certo. O Emerson, mas fez certo. Só que aí que tá. A velocidade que o Guarani desce no campo de ataque pelo lado esquerdo, todo mundo cansa e o Emerson não cansa. Mas o problema do Emerson é o seguinte. Exatamente. O Emerson não cansa. O cérebro não acompanha a perna ou vice-versa. Exatamente. Quando ele chegou agora na linha de fundo, ele ia fazer o quê? Todo lateral tem que fazer, cruzar. Só que aí, agora ele fez o certo. Ele viu que não tinha ninguém, ele acabou acertando os jogadores do Itabaiana. Mas ali o sistema ofensivo do Guarani também precisa ajudar, né? Senão aí nós vamos ver se o Diego Torres bate um escanteio diferente agora. O Mirandinha tá perto, acho que vai ser aquela cobrança curta, quer ver? Vai sair tocando. Vai não Sim, sei pra quê. É a mesma Diego coisa. Torres vai na cobrança de escanteio. A bola aberta, passa pro todo mundo e vai embora. Vem caindo aqui na ponta para arremesso normal, favorecendo a equipe do Itabaiana. Tentou se esforçar ali o atleta da equipe do Guarani, mas não foi o suficiente. A bola ali é da equipe do Itabaiana, que tem pressa, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Amarelou. Quem? Cauã. Cauã de quem? Tem 2 Cauã, no Guarani e no Itabaiana. Tem 2 Cauã? Qual é o outro Cauã que tem no Itabaiana? Mostra pra mim, que número que é o Cauã? Cauã número 22. Aonde? Só se eu tiver louco. Né? Você tá louco, então. Não tem Cauã no Itabaiana? Tem sim, tá certo. Menino. Cauã Jesus, esse aí melhorou? Tá, melhorou. Cauã Jesus então é do Guarani. Aí sim, hein? Mas você não respondeu do Anderson Leite. Você ficou feliz quando o Anderson Leite saiu? Eu nem lembro, saiu? me desculpe, quando o Anderson Leite estava aqui no Guarani, quem narrava era o Lucas. Tá? Não, era você. Então não era eu, não. Era sim, senhor. Negativo. Sim, senhor. Eu não vivenciei o Anderson, então não posso falar. Não. Eu só comento naquilo que eu vivencio. Então, como eu não vivenciei o atleta Anderson Leite, então não posso julgá-lo, né? Tá certo. Então, beleza. Então. Obrigado. Tá bom, de nada. Vem trabalhando bola a equipe do Itabaiana. E aí, professor, 31 e 35, dá medo? É o mesmo panorama desde o início do jogo. Realmente ficamos bem apreensivos aí, porque está totalmente aberto. As falhas do Guarani individuais, né, na saída de bola. Olha só, o outro consegue perder a bola. Meu Deus do céu, hein? Tá lembrando o Clever, os bons tempos aí do Clever e o zagueiro que saía jogando com ele. Então está totalmente aberto. O Guarani continua com os mesmos erros. Aí é tranquilidade, né? Eu creio mais que o aspecto emocional e psicológico. Vem trabalhando a bola outra vez a equipe do Guarani. O Albert, eu sei que você comentou e talvez eu não tenha prestado atenção. A próxima partida do Guarani cai no dia... No dia 28, no sábado. Às 17 horas, no sábado. Guarani e CSA, mas lembrando que amanhã nós temos Copa Paulista. É o Guarani em busca, quem sabe, campeão, vaga na Copa do Brasil. Então nós iremos aí mais uma vez, overdose de Guarani. Amanhã nós estaremos aqui, eu e você, eu e você e eu. Aqui de novo nos canais Futebol Interior. Aqui eu amo essa casa. Eu amo o Guarani. E nós estaremos juntos. Então se prepare amanhã, viu? E amanhã eu não vou ser guia turístico de ninguém em Campinas. Você pega o seu GPS e saia como louco, que eu vou sair como louco pra chegar aqui pra gente abrir a jornada. Obrigado e até mais. Amigos para sempre, né? Como dizia a turma do Balão Mágico. Você lembra da história do Davi que pastoreava as ovelhas do seu pai? Eu lembro perfeitamente. Sei lá, na íntegra do seu pai. História. É que foi chamado, né? Foi ungido como rei. Alguém lembrou dele, né? Mas é que tá. Mas o que o Davi fez? O Davi honrou, né? E quando vai ter a mudança, o Matheus Sarará, o legal é que a placa sobe, ninguém entende nada, né? Então, ele levanta a placa pra ele mesmo. Vai embora o Diego. Levanta a placa pra ele. É tímido o quarto árbitro. Então vai embora o Diego Torres, camisa número 10, vai entrando o Matheus Sarará, 18. Fechou a casinha mesmo, hein? Fechou totalmente. Fez as 5 mudanças aí. Então realmente ele vai ter uma linha aí de 3 volantes. Eu imagino que o Mirandinha aí vai ser o meia aí para ligar com o Denis Júnior e o Cauã, que por enquanto só por Jesus. E eu vi aqui, ó, na lado do Itabaiana, o João Vitor, o 9, foi embora, entrou o 16, o Robinho, e eu vi também que saiu ele, né, o Fabrício Oia, mas eu não vi qual foi o jogador que entrou no lugar do Fabrício Oia. Então quem puder me ajudar aí, viu, Gustavo Marques, você que tá aí com a câmera ligada aí, por favor, aí.
Se aparecer alguma coisa aí, quando tem público em renda, um público total de 2.764 torcedores para uma renda de R$ 50.690, um público total de 2.764 para uma renda total de R$ 50.690. O Guarani vai vencendo, no segundo tempo o Guarani vai vencendo a equipe do Itabaiana por 2-1. Agora vamos ver aí quem entrou, quem saiu. Quem puder me ajudar aí, eu agradeço. Opa, choque de cabeça. E parece desmaiado, hein? 2 jogadores, hein? E parece que é o Itabaiana ali, desacordado. É o Betão, né? É o Betão ali? Pareceu o Betão ali, todo mundo ali, né? Um choque, é isso mesmo. É o Betão e o Mirandinha, pelo jeito ali, choque de cabeça. Isso dói, hein, velho? Vai vir ambulância. Ali de costas, né? Ali o Betão subiu, o Mirandinha também, né? O Betão estava de frente, o Mirandinha de costas. E ali houve o choque. Quando houve o cabeceio, acabou acertando ali a cabeça do Mirandinha. E ali quando está recebendo atendimento médico também, o camisa número 3 também, o Betão. Choque de cabeça é complicado, né, Gustavo Marques? Quem levou pior mais ali? Acho que foi o Mirandinha, acho para que o trás, Betão, hein, será? O Betão, hein? O Betão ali. Foi feio o negócio ali. Bom, vamos aguardar que nada demais tenha acontecido ali com os atletas ali. O Betão já vai levantando ali, mas pelo jeito ali... tonto, né? Tá parecendo um Street Fighter quando começa a olhar as estrelinhas, né? Round one, fight! Lembrando que é ali. permitido uma sexta substituição por Conclusão, né? Isso é verdade. Isso aí por lei é agora, Como né? é? Como que é? Por conta desse choque de cabeça, as duas equipes já fizeram as 5 substituições. Como houve o choque de cabeça, concussão, né? Seria essa aí, você poderia fazer uma substituição a mais por conta desses 2 jogadores. E quando foi embora, entendeu? O João Vitão, camisa número 20, o David. Então foi embora o Fabrício Oia, camisa número 20, entrou 18, o David. E que mais? E também foi embora o João Vitor e entrou o 9 e entrou o 16, o Robinho. Certo? Quando a bola ao chão. Certo. Então vamos lá, 36 minutos de segundo tempo. O Guarani está a poucos minutos aí de segurar aí essa vitória. 2 vitórias consecutivas é sensacional. Pode falar. A última vitória, 2 vitórias consecutivas, a nossa enciclopédia aqui, o nosso professor. Foi aquele jogo contra o Vila Nova aqui, depois Chapecoense, que nós ganhamos de 4-0. 4-0. Foi, né? 17 de agosto de 24. Então tô com a memória boa, tá igual o professor, hein? Ganhamos aqui do Vila Nova, né? 2-1. Como eram poucas as vitórias, dá pra memorizar. Exatamente. E esse gol aí, se eu não me engano, foi aquele golaço do Regis. Não, Regis não tava aqui não, mano. O Regis foi no Campeonato Paulista. Nós ganhamos 2-1 aqui. Quem foi que fez um gol aqui? Não foi golaço. Não, isso aí eu tô falando campeonato. Esquece. Já lembrei demais. Mas essas 2 vitórias foi na virada do turno, né? Logo que chegou quando é o professor, Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome do professor. Cruzamento na grande área, o toque de cabeça, o desvio pra fora, escanteio pro Guarani Cavalcante. E o Bruno Pivetti, que foi campeão cooperário, né? Na Série Bruno B, Pivetti, foi meu demitido. colega de escola. Foi demitido hoje. Foi demitido o Bruno Pivetti. Informação aqui nos canais da manhã anterior, aqui é informação. E também no Mundial de Clubes, né? O Palmeiras vai empatando por 0-0 com a equipe do Porto. E o PSG, o Paris Saint-Germain, que foi campeão aí da Champions League, vai metendo 4-0 no Atlético de Madrid. E o Bayern de Munique, se eu não me engano, meteu 10-0 num time lá. Amador, né? Num time amador não lá. Vale. Vamos ver se bate escanteio diferente agora. Cruzamento, desvio, toque de cabeça, tira ali de qualquer maneira. Mas a conclusão foi a mesma. Mas agora bateu na primeira trave, né? O Torres só bate na segunda trave. Alguém faltou no ensaio. Né, Gustavo Marques? Bola vai pra fora, tem arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani, que vai vencer o jogo, placar de 2-1, 2 pro Guarani, 1 pro Itabaiana, 38-20 passados deste segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lançamento feito, Itabaiana vai perdendo o jogo, o Bugre vai vencendo, a bola volta ali, reboteada, tá marcando falta pro Itabaiana, Albert. Agora é o Bumba Meu Boi, né? 38 minutos do segundo tempo, o Itabaiana viu ali, né, que o Guarani baixou suas linhas, está esperando a equipe do Itabaiana para sair no contra-ataque. O Itabaiana vai pro tudo ou nada, né? Vai tentar aí o gol do empate, que seria um castigo para a equipe do Guarani e seria um ótimo ponto para a equipe de Sergipe. Vai para a cobrança ali de falta, lado direito. O Guarani vai vencendo o jogo, placar de 2-1, mas tem falta perigosa para o Itabaiana.
na marca ali de 39 minutos. O Itabaiana vai mandar essa bola dentro da grande área. Cruzamento, Andrei saiu catando nada. Veio Itabaiana, tira de cabeça em cima da linha. A zaga do Guarani, Albert. Perdeu, gol livre. Mais uma vez, o Andrei saiu catando ali qualquer coisa. Abelha, passarinho, leite. Enfim, acabou deixando o gol desguarnecido. E ali a batida dentro de fora da área. E ali, por sorte, hein? Por sorte, ali a zaga acabou tirando dentro do gol, literalmente. 39 minutos. Falha do sistema defensivo do Guarani. Uma falha grotesca, né? Saiu muito. Não dá, mal. né? Por isso que está em aberto e não dá para confiar, né? Nós ficamos aí muito apreensivos. Coração na mão aí. Na verdade, isso precisa ser trabalhado aí, algum psicólogo no Guarani, porque é sempre os mesmos problemas. Qualificou, mas essa parte emocional tem que trabalhar, né? Você desperdiçar 2 pontos aí praticamente ganhos num erro aí banal, né? Um erro primário aí no futebol. Uma bola alçada muito longe favorece muito a zaga. Aí é do goleiro. Não pode ter uma falha grotesca dessa. Mais uma vez, né? E agora o Denis Júnior tomou um calço ali do camisa número 3 do Betão. Betão que já tem... Aí já começa com os Roberto Carlos da vida. Né? Ali mostra a saída de gol ali, mas parece que tropeçou no jogador do Guarani. Mas enfim, né? Trapalhões, ele né? sai... Olha o gol. Olha o Emerson, chegou batendo pro gol na barreira. Mas é óbvio que... Ele vai achar que é Roberto Carlos, cara. Para com isso, velho. Vai te catar. A bola volta ali, rebote era para a equipe do Guarani. 40 minutos, você viu o toque de Felipe Marques. Jogador tá caído no Guarani. Falta pro Bugre. Lado direito, o tempo passa 41 passados, segundo tempo. O Bugre vai vencendo o jogo. Meu Deus, do Guarani. Que coisa. Vamos pro terceiro, Bugre. Vamos pro terceiro, Guarani. Vamos pro terceiro. Abre o jogo, lado esquerdo. Vem trabalhando bola a equipe pro Guarani. Tenta ali criar a jogada. Driblou, foi pra cima. Conseguiu passar, deu certo. Vem na abertura total. Tabelinha feita para. Olha, cadencia ali. A bola preparou. Girou a cabeça. Tenta a devolução. Tira, afasta a zaga da equipe do Itabaiana. Que tem a posse de bola ali. Rebote era para a equipe do Guarani. Volta a bola com o Andrei. Andrei, meu Deus do céu. Ele abre o jogo. Fez o toque. Domina aqui na ponta. E... deixa aqui pra lá. Lançamento feito ali, a equipe do Guarani. Daqui a pouquinho eu falo. Vem descendo o Bugre, também chegou batendo pro gol. Espalma o goleiro. Tira de qualquer maneira ali o goleiro do Itabaiana, Albert. O tiro de fora da área, né? Já que o Guarani não chega com razão, chega na parte da emoção, né? Um tiro de fora da área. Ali o goleirão Jefferson fez a defesa. 42 minutos do segundo tempo, o Guarani vai conseguindo sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani vai pegando elevador, hein? O Guarani vai pegando elevador, ficando apenas 2 pontos. 2 pontos do G8, Gustavo Marques e amigos, quando mais uma falta em cima do Denis Júnior. Só que agora o juizão, eu vou falar uma coisa pra você. A falta do Beto Fuscão, foi mais falta do que o camisa 22, o Cauã, e ele acabou dando cartão amarelo. Tudo por conta que o Betão já tinha cartão amarelo, né? Ali deu a famosa refugada. Falta para a equipe do Guarani e entrou ele. O Denis Júnior conseguiu 2 faltas, hein, Gustavo Marques? O seu jogador é sensacional. Que coisa. Amigos, vocês têm aí mais experiência do que eu. O uniforme do goleiro do Guarani é idêntico com o uniforme da arbitragem. Isso interfere alguma coisa? A regra diz que não pode utilizar aí a mesma cor com o uniforme da arbitragem, ou não tem nada a ver? Tem a ver, sim. Não poderia. Talvez pelo detalhe da Série C, Série A ou B, isso não acontece mais. Não seria. Não pode. Na verdade, não nem seria. Os treinadores podem algo parecido. Na verdade, foi a falta de, né, foi a falta de comando, literalmente. Olha lá. Não, a falta de comando ali, porque seria normalmente ali o camisa número 1. Andrei não poderia estar com esse uniforme. Não importa a divisão, viu? O professor. Sim, ali, exato. É que ele não é cobrado na Série C. Na verdade, eu acho que o árbitro não se incomodou com isso. Não na é verdade, que tem que ver o árbitro, né? Não, mas deveria chamar. Ou ele não percebeu, não se atentou, rapaz, devido à qualidade. Um amarelão desse aí não percebeu. Mas a gente só foi perceber agora no finalzinho. Não, mas não, quem percebeu foi você. Então, é o que eu tô falando. Não, mas ele percebeu. Muito bem observado. Mas olha que bom, mas ele tem a obrigação de perceber, né? Duas pessoas têm a obrigação de perceber. O árbitro e você.
né? E o resto a gente Ah, só o comenta. repórter Deu não, certo, né? O repórter não. Quem Ah, tem tá. que, entendeu? Entendi. Entendeu? Quem tem que perceber é você. Não, eu fiz meu papel, De né? boa. Abre o jogo ali, a equipe do Itabaiana vai perdendo o jogo. Daqui a pouquinho vou pedir o hino, hein? Daqui a pouquinho vou pedir. Dá um medo, dá um medo, dá um medo. O Bugre vai vencendo o jogo. O Guarani precisa da vitória e vai conseguindo. 44 minutos e 30 passados desse segundo tempo. Vem trabalhando bola a equipe do Itabaiana. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Gustavo, Oi. passando mais uma vez, né? Público e renda. Vamos esperar agora a equipe do Itabaiana. Lá vem a equipe do Itabaiana, que medo. medo. Sai a bola, tiro de meta. Diga aí, Albert. Mais uma vez, passando o público e renda, né? Um abraço para o nosso doutor Arthur Egeno Matias, o público pagante 2.403, o não pagante 361, público total 2.764, uma renda de 50.690, quando sobe uma placa de mais 6 minutos. Os mesmos 6 minutos do primeiro tempo. Exato. Agora, Vamos agora até sim. 50, então. Agora sim, ele pode até os 48 se ele quiser. Exatamente, Mas sem vamos até, problemas. Exatamente, nós vamos até os 52 minutos agora, ele pode reduzir. Agora você entendeu? Entendi. Então no primeiro tempo era para ele ter feito, né, acrescido. Ele acabou dando decréscimo, como diria o outro. Ó o Guarani. Olha o Bugre, quem sabe agora pra matar o jogo, a bola sobrou. Tem ali a oportunidade, meu Deus do céu, que coisa. Tanta ali que essa jogada. Olha só. Olha, eu falei que ele é habilidoso. Eu falei que ele não é habilidoso. A bola volta, tenta criar a jogada. Ele é esforçado, pelo menos é esforçado. Vem trabalhando a bola a equipe do Itabaiana, vem na categoria, na correria total, tenta ali, tentando no contragolpe empatar o jogo. Lá pela ponta direita, tenta ali criar a jogada, não consegue, a bola volta outra vez, é reboteada, falta para o Itabaiana, cartão amarelo para alguém. Pro Emerson, né? Eu vi o Denis Júnior agora, Gustavo Max, eu imaginei eu chegando naquele local de trabalho amanhã, eu tentando fazer alguma coisa sem estar sobre a batuta sua. Eu sou o Denis Júnior de lá. Quase, hein? Não, mas você tem lá o... Nem o quê? Você tem o Diogo Torres. É o Diego Torres. Eu tinha o Diego Torres pra ajudar, mas sem o Diego Torres. Vai pra cobrança lá de falta, lado direito, minha nossa, tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Guarani. A bola volta, reboteada pro Itabaiana, 46-46, o Bugre vai vencendo o jogo, placar de 2-1, Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Arremessou no alvo, vem trabalhando bola a equipe do Itabaiana, lá da esquerda, devolução feita, vem trabalhando bola outra vez, faz ali inversão, sobe de cabeça, tira de qualquer maneira, a bola volta outra vez, rebote para a equipe do Itabaiana, cruzamento na grande, toque de cabeça, afasta a zaga da equipe do Guarani, agora o contra-golpe Mirandinha na correria total, faz ali o toque pela ponta esquerda, vem descendo a equipe do Guarani, ele dominou, preparou, foi para cima, ergueu a cabeça, vai tentar fazer devolução. Foi isso que ele fez, ele preparou, voltou, cadenciou o Denis Júnior, ele conseguiu passar, Denis Júnior, linha de fundo, vai ganhar um escanteio e tá empolgado, Denis Júnior. Nossa! Esse aí tá feliz. Chama a torcida. Tá certo, né? Pelo lado direito, agora caiu pelo lado esquerdo, conquistou um escanteio, literalmente, né? 2 jogadores em cima dele, foi inteligente. Acabou acertando as pernas, a bola nas pernas do jogador adversário, conquistou um escanteio. Agora o Denis Júnior, que está na cobrança, vai chegando o Emerson, tem que ser mais inteligente ainda. O que ele tem que fazer? A famosa escanteio curto. Esperar o jogador chegar no contato. Não tentar a bola alçada dentro da grande área. Olha lá, isso, aí, ó. Olha o Denis Júnior, vai ali, valorizando a posse de bola para a equipe do Guarani. Ele dominou, vai para cima, cortou, pediu falta, ganhou falta pro Guarani. O que vale uma experiência, né? É jogador experiente. É isso que nós estamos pedindo o jogo todo, para cadenciar o jogo. É simples. Calma, tranquilidade,
porque deixa eles correrem atrás, deixa eles ficarem nervosos. Não Não o Guarani faltar tranquilidade. E o futebol é jogo de erro. Quem erra menos, possivelmente, acaba vencendo. E o Guarani ofertou muito a bola para a equipe do Itabaiana. E o Itabaiana não teve tanta tranquilidade, né? E também não teve qualidade para poder empatar a partida. O Guarani não mereceu a vitória. Conseguiu o drible, cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora. Posse de bola para a equipe do Itabaiana, lançamento feito, tira de qualquer maneira, a bola volta ali outra vez. Meu Deus do céu, pode ser o penúltimo ataque da equipe do Itabaiana, tira, afasta o perigo, a zaga da equipe do Guarani. Vem caindo tranquila pro goleiro Jefferson. Pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, pra que lançamento feito, toque de cabeça, involuntário, a bola vai saindo pra fora, tem arremesso manual, a bola volta, ixi, tenta ali o cruzamento, último minuto, toque de cabeça, afasta a zaga da equipe do Guarani, tira de qualquer maneira, a bola vai pra fora, arremesso manual pro Itabaiana, minutos finais, apreensivos no brinco de ouro da princesa. Tem a posse de bola, Betão agora vai pra grande área. Betão agora vai pra grande área. Tenta ali criar a jogada, a bola volta ali, reboteada, dominando ali pra equipe do Guarani. Posse de bola pro Bugre. Ah, tá. Eu já descobri. Digníssimo recebeu alto, tem que ir lá buscar, né? Lá na UPA de Hortolândia, que coisa. Tá desde as 7 horas lá. O que ela coisa, tem? né? Sei. Sabe? Não, melhoras pra ela, né? Arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani. Já faz ali o toque, domina, sobe de cabeça, a bola volta ali, reboteada, tenta criar a jogada, tira de qualquer maneira a zaga do Bugre. Vai terminar o jogo. O Bugre vai vencendo a segunda vitória consecutiva do Guarani dentro dessa competição. Guarani agora começa a sonhar com a classificação. Vem o Itabaiana, toca a bola, domina, sistema defensivo, trabalha essa bola. Vamos, árbitro, termina, árbitro, lançamento feito na correria total, a bola vai pra fora, arremesso manual, bota o hino do Guarani aí, Felipe Marques. Bota o hino do Bugre, porque o Bugre vai vencendo a segunda vitória consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro da Série C. Ô, meu Bugre, começa a sonhar. Vai terminar o jogo. Apita o árbitro. Final de jogo. O Bugre venceu. Começo a analisar aquele bilhete que tá embaixo da minha cama lá no correio. Eu começo a valorizar ainda aquele bilhete. Porque esse campeonato tudo pode acontecer. Vitória do Guarani. O Guarani tem 2 no placar. Sai com os 3 pontos. Itabaiana com apenas 1. Por quê? Na vitória ou na derrota, hoje sempre igual. Eu te amo, Bugrão! Você nunca decepciona a gente! Vencemos, Gustavo Marques e amigos! O Guarani venceu a equipe do Itabaiana por 2-1. Gol dele, 2 gols do estreante da noite, Bruno Santos. Ele mesmo! E o Lenilson acabou fazendo gol que não valeu de nada, pois o Guarani venceu. Não convenceu o segundo tempo, é verdade, mas o Guarani conquistou a sua segunda vitória consecutiva. O Guarani pega o elevador. O Guarani fica a 2 pontos. A 2 pontos do G8, que obviamente é o objetivo. Chegar entre os 8 e depois começar o outro campeonato. O Guarani, isso mesmo. Até ontem, o Guarani estava na zona de rebaixamento. Até ontem, o Guarani, o torcedor bugrino, estava sofrendo. Agora o Guarani está a duas partidas sem derrota. Isso mesmo, torcedor bugrino e amigos. E o Guarani que na próxima partida tenha mais chance de entrar dentro do G8. Obviamente, esperando aí o fechamento dessa 9ª rodada. Na próxima rodada, o Guarani enfrenta nada mais nada menos que a equipe do CSA dentro do estádio do Brinco de Ouro da Princesa. Quando ali os jogadores estão no meio campo, estão ali saudando a torcida, os jogadores que estão ali se abraçando, estão comemorando essa vitória importantíssima,
Guarani Futebol Clube. É isso mesmo, quem duvida de você, meu amigo? Quem duvida da força do torcedor bugrino? Quem duvida da instituição não merece lugar no céu, Gustavo Marques. Tá certo, ô Álvaro, eu vou pedir desculpas aqui aos nossos telespectadores, né? Eu tive um imprevisto, vou ter que sair da bancada, mas eu sei que você tá bem representado com o Daniel Rinaldi, né? Eu também estarei aqui indo lá pra Hortolândia agora. Rinaldi, foi um prazer trabalhar ao seu lado. Sei que você vai estar bem representado, uma pessoa que conhece muito bem do Guarani também. Prazer rever o amigo e principalmente trabalhar junto nessa jornada e fundamental com a vitória do Guarani. Tamo junto e quando você quiser, que tá aberto. É claro que você já sabe disso, precisa eu repetir, né? Aqui as portas estão abertas, não precisa nem mandar mensagem pro seu dia que você quiser participar da transmissão aqui, você vai ser muito bem. Aliás, você vai ser sempre bem-vindo aqui nos canais Futebol Interior. Albert, obrigado, viu? Toca aí pra gente e Deus te abençoe. Lá ele. Toca aí pra gente as ideias. Mas beleza, Gustavo Marques, nós estamos indo junto. Daniel Rinaldi vai lá, Gustavo, melhoras lá. E amanhã amanhã tem mais, né? Estarei aqui novamente, né? Amanhã temos mais agora a segunda parte, né? Temos aí a Copa Paulista, então toda a sorte do mundo aí pra vocês aí, Gustavo, e melhoras, viu? Positivo. É com você, Cavalcante. É isso aí, o nosso fim de jogo começa com a vitória do Guarani por 2-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani venceu com 2 gols do estreante, ele, Bruno Santos, por 2-1. A equipe do Itabaiana até diminuiu o placar no primeiro tempo, mas no segundo tempo, apesar de toda a pressão da equipe de Sergipe, a equipe bugrina acabou vencendo a partida. O Guarani, que consegue a sua segunda vitória consecutiva no campeonato, o Guarani que está de bem com a torcida. Quem imaginaria em que o Guarani estaria nessa situação após 15 dias ali de espera? O Guarani abriu a janela, o Guarani trouxe jogadores importantíssimos para poder ali, né, qualificar o seu elenco, trouxe aí o Bruno Santos, né, artilheiro da equipe do Volta Redonda, ali o argentino, o Diego Torres, um jogador experiente, o meio cérebro pensante da equipe bugrina, acabou ali, né, trazendo a estreia dos novos jogadores. O Guarani conseguiu a sua vitória. Dito isso, vamos agora passar a classificação do Campeonato Brasileiro da Série C. Pode deixar comigo, pode ficar tranquilo, deixa comigo que daqui eu me viro. Vamos começar agora aqui a classificação do Campeonato Brasileiro da Série C, né? Aí alguns jogos a serem realizados, mas por enquanto, na primeira colocação vem a equipe do Caxias com 18 pontos. Na segunda vem a equipe da Ponte Preta com 17. Na terceira, o Londrina com 16. E na quarta colocação, Brusque com 15 pontos. Na quinta colocação, Ipiranga com 13. Na sexta colocação, o CSA, isso mesmo, o CSA, que será o novo, né? Terá o adversário, como adversário, o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa com 13 pontos. Na sétima colocação, temos o Maringá, ele está na sétima colocação com 13 pontos, assim como o Ituano, fechando o G8, né? Com 13 pontos. Aí, seguindo, né, a nona colocação, Floresta com 12, na nona colocação, na décima colocação, São Bernardo com 12, o Tombense vem na 11ª colocação com 11, e ali também vem a equipe do Guarani. Vamos esperar até atualizar aqui, né, o Guarani está na 12ª colocação também com 11, após a vitória. Na 12ª colocação vem o ABC com 10, o Náutico na 13ª com 9, o Botafogo da Paraíba 14º com 9 pontos, e também a equipe do Retrô vem na 17ª colocação com 8 pontos. Itabaiana, 18ª, 7 pontos. Confiança, 19º com 7 pontos. E Anápolis, né, na 20ª, última colocação com 7 pontos, fechando aí o famoso Z4. O Guarani venceu, é verdade, não convenceu no segundo tempo, mas importantes são os 3 pontos. Dito isso, um campeonato curtíssimo, né? Lembrando que agora, vai faltar agora
11 ou 10, né? 10 rodadas. 9 rodadas. 9 rodadas, agora falta, né? Agora faltando 9 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro da Série C, né, professor? Aí agora o Guarani, por mais que nós vamos pedir para até mesmo o torcedor pedir desempenho, acredito que no momento em que o Guarani vem passando, o desempenho fica de lado. O que nós precisamos, o que o torcedor precisa entender, que a Série C são divididos em 2 momentos. O primeiro que é entre os 8 e o segundo depois ali a ser o quadrangular. Acredito que o torcedor bugrino, assim como o professor também, né, pode externar melhor o sentimento. Eu, Albert Cavalcante, acredito que hoje vale mais os 3 pontos do que o desempenho. O que o professor acha? Com certeza. Sabemos que o Campeonato Brasileiro da Série C é baixo nível técnico. Então muitos jogos são decididos aí na vontade, na gana, na determinação e menos na qualidade técnica. A maioria dos times se equivale. Então é importante, nesse primeiro momento, os 3 pontos. Primeiro, para tirar o time dessa situação desconfortável, mais longe aí do Z4 aí do campeonato, e aproximar aí do Z8, que é o que importa. Classificar em primeiro, claro que é importante, pela confiança que pode gerar, mas classificar em 8º é a mesma coisa, onde vai ser decidido futuramente aí na fase desse quadrangular final com 2 grupos. Óbvio, evidente que nós, como torcedores, como bugrimos, que amamos aí o Guarani, queremos um bom futebol, sempre um bom desempenho, que até empolgou em alguns momentos no primeiro tempo. O time jogou bem, estava com entrega. No segundo, sentiu a pressão do Itabaiana, recuou demais, voltou aí às falhas individuais, mas ganhou. O que importa realmente são esses 3 pontos. São 3 vitórias já, 11 pontos, bem próximo aí dos 8. Faltam 2 pontos. E isso gera confiança. Primeiro, pela segunda vitória consecutiva, e outra para atrair mais confiança ainda para o jogo contra o CSA. O professor Marcelo aí vai ter 13 dias para trabalhar bem o time, estudar aí o adversário, o CSA, suas características, e preparar um time ainda melhor. Os 9 reforços vão estar bem mais preparados fisicamente e principalmente entrosar o time. Vimos aí que o Diego Torres é diferenciado, né? É um 10 para a Série B de qualidade, quanto mais para a Série C. Provavelmente cansou, ele não estava jogando lá no Vila Nova, então ele vai adquirir sua melhor forma física. E vimos a qualidade aí do que é ter realmente um centroavante de área, brigador, lutador, que é o caso do Brunão, é a referência. Puxa a marcação. Então fez fundamental diferença para o resultado do jogo. Então o mais importante aqui realmente é os 3 pontos. Jogar bem, claro que nós queremos como torcedor, o time sempre para cima, envolvendo, mas a Série C vai sofrer, vai passar por momentos de dificuldade, onde você viu que o Itabaiana é limitado, mas cresce porque faz um gol, gera confiança e vai no abafa. E como nós falamos várias vezes aqui, futebol é jogo de erros. Então o Guarani errou, o Itabaiana não teve a competência em 2 momentos aí para empatar o jogo. E o que importa são os 3 pontos e o resultado na tabela. E agora trabalhar bem o time para mais 3 pontos aí dia 28 contra o CSA. A família Marcelo Fernandes, né? A turma tem a família escolar, família, né? A, B, C, D, E, F, né? Mas a família Marcelo Fernandes, né? Nesse campeonato vem aparecendo os resultados, que é o importante, né? Por mais que venha o Azur também veio, a comissão técnica veio ali, né? Sobre a batuta ali do Elano. E a mudança foi feita, não assim como nominalmente, né, mas também de postura. Por mais que o time em alguns momentos, né, apareçam as suas limitações, estamos, né, jogando uma Série C, mas acreditamos, vamos ver ali, estamos vendo a luz no fim do túnel. E obviamente, né, o túnel esse é entrar entre os 8, que seria uma catástrofe, né? Você, até mesmo você se classificando e não passar, vamos dar um exemplo do Botafogo. O Botafogo foi líder, né, o famoso de ponta a ponta, chegou no mata-mata, acabou ali deixando a desejar, e a equipe do Remo, que se classificou por último, acabou ali conquistando a vaga para a Série B. Exatamente. Né, e só passando a 9ª rodada, né?
Começou com a Ponte Preta, né? Acabou empatando com o ABC por 0-0. O Ituano e o São Bernardo ficaram um empate por 1-1. O Botafogo da Paraíba perdeu em casa para o Caxias por 2-1. O Anápolis e o Retrô ficaram um empate por 0-0. O Londrina venceu o Figueirense por 2-1. E hoje, né, o Brusque e Tombense ficaram no empate por 0-0. E o Ipiranga venceu a equipe do Confiança por 1-0. O Guarani venceu o Itabaiana por 2-1, graças a Deus. E nós teremos amanhã, né, o CSA vai enfrentar a equipe do Floresta, amanhã às 19h30. E também o Náutico enfrenta a equipe do Maringá, amanhã também às 19h30. Assim fechando a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Já pulando para a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, nós teremos Retrô e Londrina, sábado, dia 28 às 17 horas. O Guarani enfrenta o CSA no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com a cobertura total dos canais Futebol Interior, no dia 28, né, no sábado às 17 horas. O Maringá em Ponte Preta, o Maringá joga, né, a Ponte Preta joga fora de casa contra a boa equipe do Maringá, no sábado, né, às 19h30. Então será aqui, né, que o nosso Felipe Marques disse a famosa rodada dupla. Daqui 13 dias teremos aí rodada dupla com a cobertura total dos canais Futebol Interior. O São Bernardo recebe o Anápolis em casa, né, às 19h30 no sábado, e no domingo o Figueirense recebe o Confiança às 16h30, o ABC recebe o Ipiranga às 16h30 também, e o Caxias recebe o Ituano às 19 horas, o Ituano que vem fazendo um campeonato aí, né, por mais o campeonato ok, né? Porque hoje o primeiro momento não precisa você ser o cabeça, né? Basta você estar entre os 8, ou seja, você ter a famosa consistência como o campeonato de pontos corridos exige, né? Como nós temos 2 fases, a primeira é pontos corridos, a segunda é mata-mata, né? E acaba ali, você tem que ser assertivo nos pontos corridos. E depois no mata-mata você ser letal. E vamos ver aí, né, quem tem mais garrafas vazias para vender. Teremos também Tombense e Náutico no domingo, Floresta e Brusque e Itabaiana e Botafogo da Paraíba na segunda-feira, fechando aí a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Dito isso, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Guarani venceu sua 2ª consecutiva. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com notas do jogo. Vamos ver aí se haverá, né? E que momento haverá também, eu acredito que sim, né? O Guarani venceu. Vamos ouvir aí a palavra do treinador Marcelo Fernandes e teremos aí as notas do jogo rapidinho daqui a pouquinho para vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Vai
Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Albert Cavalcante. 21 horas e 15 minutos. Estamos de volta no meu, no seu, no nosso fim de jogo pelos canais Futebol Interior. E estamos destacando, a vitória do Guarani. O Guarani venceu, a segunda partida consecutiva no Campeonato Brasileiro. Venceu a equipe do Itabaiana por 2-1, primeiro encontro das equipes na história, e o Guarani já deu aquela famosa, carimbada no primeiro encontro. O Guarani venceu e agora está lá, pensando, galgando passos maiores, obviamente está pensando na classificação do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro da Série C, que eu vou falar pra você, pra quem gosta de futebol e aquele futebol raiz, é a Série C mesmo, que eu vou falar pra você, meu amigo. Jogar a Série C é sofrimento. Torcedor, cada jogo que eu vou falar uma coisa pra você, viu? O professor que gosta de assistir jogos, emoções, A Série C é pra isso. O Guarani que está na 11ª colocação, viu? Isso mesmo, torcedor bugrino. O Guarani está na 11ª colocação com 11 pontos. 11 pontos, 11 jogos, 9 jogos, 11 pontos, 10ª colocação, tá tudo no 11. Imaginem só, o Guarani, mas lembrando, que a equipe do Retrô, que é a primeira equipe fora, dentro da zona de rebaixamento, está com 8 pontos. 9. Então o Guarani está a 3 pontos. Olha só, campeonato louco. O Guarani está na 11ª colocação, mas o 17º, colocado, que é a equipe do Retrô, está a 3 pontos atrás do Guarani. E o Guarani, na 11ª colocação, está nada mais nada menos que a 2 pontos da equipe do Ituano. Campeonato Brasileiro da Série C é louco, louco, louco. Eu, Albert Cavalcante, eu não espero que ninguém fique mais que um ano na Série C. E quando vamos ouvir, estamos ouvindo já ele, Marcelo Fernandes, a coletiva do técnico bugrino. Vamos ouvir. Em específico, poderia ter custado essa vitória do Guarani. Obrigado. Boa noite. Não, eu procuro analisar o jogo por um todo, Acho que a equipe, tivemos a chegada de jogadores, Jogadores completamente encaixados no dia a dia. Foi muito legal a chegada desses jogadores, junto com os outros que aqui estavam com bastante relevância também, tem procurado fazer o melhor pelo Guarani. O primeiro tempo foi aquilo que trabalhamos, numa equipe que ia vir fechada, procuramos abrir a equipe do Itabaiana e a gente conseguiu criar várias jogadas, tivemos um volume bom de jogo. Realmente o primeiro tempo foi acima do segundo tempo, O segundo tempo o Itabaiana ia se soltar por si só, principalmente no começo do segundo tempo, não encaixou algumas marcações, algumas tomadas de decisões erradas. Aí a torcida também já fica impaciente, a nossa equipe já vem aquele problema de insegurança, Até porque o gol que nós tomamos no primeiro tempo não existe, a gente vinha tão bem de miolo de zaga, tomamos o gol de um jogador acho que não tem 1,60 m de cabeça. Então, acontece, lógico que ninguém queria tomar.
Mas a gente sempre falou disso. A gente estava trabalhando a semana inteira, falando de preocupados com o jogo que ia ser contra a Itabaiana. Muitas pessoas estavam achando que ia ser barbada, que ia ser fácil, muito pelo contrário. Estreou um grande treinador que é o Gilson Kleina. A equipe deles veio fechada, no começo do jogo procurou fazer de tudo para destabilizar nossa equipe, caindo o jogador, ficando no chão. A equipe teve paciência, conseguimos o volume, mas no segundo tempo realmente a gente, até uns 15, 20 minutos, a gente ficou muito abaixo, não um pouco não. E a gente correu riscos ali, mas a equipe soube se portar, defendeu bem e construímos o resultado. Acho que o importante é a vitória, precisávamos dessa vitória. A tabela também, os jogos proporcionaram a gente pular 5 casas hoje, né? Então os jogadores estavam com isso muito na cabeça também, e gera aquela insegurança, mas o importante é que no final deu tudo certo. Série C é isso aí, é jogo difícil, é jogo que vai exigir muito em duelo, e a equipe se portou muito bem nesse quesito. Agora o começo do segundo tempo realmente foi abaixo, a equipe procurou se ajudar, e no segundo tempo, no final, a gente estava mais estabilizado e conseguimos uma grande vitória. Boa noite, Marcelo. Breno Beretta, Rádio Bandeirantes. O que você acha que o Guarani, você que comanda todos os treinamentos, a gente não pode assistir todos, mas o que você acha que o Guarani pode evoluir ainda? Porque a gente viu um Guarani hoje completamente diferente do que foi o Guarani na parada, principalmente no primeiro tempo, né? E você está estreando ainda aos poucos os jogadores que chegaram. Assim, nós chegamos com a 6ª rodada nossas, né? 18 pontos, a gente, graças a Deus, esses jogadores conseguiram 11, né? E é muito difícil você, numa divisão tão complicada como a Série C, e a gente procurou... o jogo de Recife ele foi preponderante para tudo isso, né? Saímos daqui com a cabeça voltada a conseguir a vitória, fizemos um jogo realmente de saber que ia sofrer, mas a equipe se portou e conseguiu a vitória. O dia a dia nosso, como você perguntou, que pode evoluir, acho que pode evoluir muito. A equipe mostrou isso no primeiro tempo. Mostrou um volume de jogo muito claro, muito importante. E tudo aquilo que nós trabalhamos esses dias, né? A intensidade foi grande, porque é o que precisa hoje na Série C. A parte técnica, nós temos jogadores aí com uma técnica refinadíssima. Mas a Série C, ela exige que tenha o lado de duelo, o lado de choque. E a equipe está aprendendo a fazer isso. Estou muito feliz com todos, o pessoal está tentando fazer daquilo do melhor. Eu acho que valeu muito essas 2 semanas de treino, foi muito importante. O grupo está muito unido, está muito legal de trabalhar aqui, estou muito feliz. Os jogadores, independentes, se vai jogar na Copa Paulista, se vai jogar na Série C, estão todos cientes de ajudar o Guarani. Foi o que eu falei, o artista principal aqui é o Guarani. Não tem ninguém maior que o Guarani, ninguém, nem eu, nem vocês, nem nenhum jogador, nenhum dirigente. A gente tem que estar voltado para o Guarani. E é o que a gente está colocando isso na cabeça dele todos os dias, sem vaidade, sem frescura. A gente tem que colocar a bunda no chão, fazer o que tem que fazer para o Guarani conseguir essas vitórias como conseguiu hoje. Marcelo, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas, TH mais Record. Parabéns pelo resultado. Há 2 semanas vocês venceram fora de casa o Retrô. Aí foram 2 semanas importantes, até para contratações, jogadores chegaram para o treinamento. O Guarani vence hoje, e agora mais 2 semanas de preparação. É claro, treinamentos, muito importante. Mas não seria melhor já ter um próximo jogo mais rápido para embalar os jogadores com confiança após um resultado tão importante hoje? Nós falamos disso exatamente depois do Retrô, né? Que íamos esperar 2 semanas para jogar. Mas é a tabela que aí está, a gente não pode reclamar. A gente tem que trabalhar em cima do que a gente precisa fazer. Sabemos o que a gente precisa fazer para chegar pelo menos entre os 8 e depois é um outro campeonato. E a equipe sabe que é um campeonato muito difícil. A camisa do Guarani é muito forte, é pesada. E a gente sabe que nessas horas, você tendo um espírito de luta e sabendo fazer aquilo com o adversário, você sabendo fazer para neutralizar o adversário e também fazer alguma coisa para poder jogar, foi o que eu falei na primeira entrevista. Eu não sou engessado com esquema de jogo. Eu comecei no 4-3-3 e acabei no 5-3-2. Então, assim, a gente, se possível, assim, né? Seria muito fácil falar, já perdemos título cancelando um jogo de primeira rodada e depois o segundo jogo deixou. Só que assim, a gente não pode escolher, né, cara? A tabela tá aí, a gente tem que trabalhar. Deu 15 dias, acho que a equipe se portou muito bem no primeiro tempo, foi muito legal. Tudo com aquilo que a gente trabalhou, intensidade. O pessoal que chegou também, coeso, acho que isso é importante. Cabe a nós jogar independente do dia do jogo. Marcelo, boa noite. Boa noite. Chegando aqui ao jogo, não tinha como a expectativa da torcida era muito grande em relação às contratações. De cara você conseguiu colocar 3 jogadores como titular e
colocou mais 3 ao longo da partida. Queria que você falasse a respeito da importância dessas contratações e de um nome específico hoje, que foi do Bruno Santos, que acabou fazendo os 2 gols da partida. Assim, a janela foi muito difícil pra gente, né? Sabíamos que tínhamos que colocar jogadores aqui experientes, porque o nosso grupo era muito jovem, né? Mas uma molecada jovem que quer muito vencer no Guarani. E essa pitada de experiência que a diretoria conseguiu fazer junto com o Farner, Elano, o presidente Rômulo, foi muito difícil, mas muito difícil. A concorrência era muito grande. Eu acho que o clube está de parabéns, mexeu muito bem na janela. Acho que são jogadores que vão acrescentar muito no nosso dia a dia. Jogadores que entraram no jogo de hoje, teve o Cicinho com a experiência. E, o Bruno fez os 2 gols. Então, realmente, acho que feliz foi o Guarani, né, nessa situação, que chegaram jogadores que também entraram com o mesmo espírito dos que estavam aqui. E acho que essa soma aí vai ser muito benéfica para o Guarani. Boa noite. Marcelo, Léo Miranda, RPTV. Queria perguntar para você a importância do jogo de hoje, né? Era praticamente um confronto direto ali. Primeiro dentro da zona de rebaixamento, o primeiro fora. E agora o Guarani dá um salto, vai para a 11ª colocação, próximo aos 8, se classifica. Queria que você falasse um pouquinho desse cenário, como que é a importância desse duelo, que era tão próximo e agora parece um pouco mais distante para o Guarani. O cenário ele é bem claro para mim, né? E a gente aqui não tem empolgação de absolutamente nada. Nós precisamos melhorar muito, temos muita coisa a evoluir ainda. A equipe está procurando trabalhar muito para sair dessa situação. Hoje demos um passo importante, mas não vamos esquecer que estamos a 3 pontos dessa situação. Mas também lembrar que estamos a 2 da classificação, né? Então acho que isso é importante. É nisso que a gente tem que bater. Nosso time foi leão, como volto a dizer, lá em Recife, conseguir aquela vitória que não é qualquer um, aquele time que nós ganhamos lá tirou o Fortaleza da Copa do Brasil. E a gente foi lá, fez um grande resultado. E hoje era um jogo dificílimo com o Itabaiana. Volto a dizer, estreando um treinador muito bom, que é o Gilson, um cara que eu tenho um respeito enorme, um cara de referência como treinador no futebol. A equipe aguerrida, a equipe depois se soltou, tentou, sabíamos que eles vinham aqui por uma bola aérea, uma bola chuveirada na área, e a gente procurou trabalhar da melhor maneira possível. O que a gente tem que pensar, sim, tiramos o fardo um pouco lá de trás, né, das costas lá de trás, e estamos ali perto de conseguir o nosso objetivo. Mas temos muita coisa para trabalhar, tem muita coisa para melhorar, pezinho no chão. O Guarani não ganhou absolutamente nada, tem muita coisa ainda a evoluir e tem adversários dificílimos pela frente, que a gente sabe que vai ser muito penoso, mas que a gente tem de tudo para conseguir uma grande vaga e continuar na nossa jornada para o nosso objetivo. Boa noite, Marcelo. Henrique Alves, da TV Bandeirantes. Não é a primeira vez que o torcedor do Guarani sai do brinco de ouro com aquele sentimento de ufa, acabou. Como mudar esse sofrimento no fim da partida e por que você enxerga ele? Eu não acho ufa nem de sofrimento não, muito pelo contrário. Acho que o torcedor hoje saiu bem feliz do brinco de ouro, mas muito feliz, entendeu? Independente do que aconteceu no jogo, a equipe se portou, saímos no primeiro tempo aplaudidos por toda a torcida, acabou o jogo, por mais que tivemos o defeito, saímos aplaudidos. Eu acho que o torcedor do Guarani vai satisfeito para casa, porque ele está vendo uma equipe que está aguerrida, que está honrando sua camisa, jogadores que entram e que estão dando conta do recado, procurando fazer o melhor para conseguir fazer os pontos para o Guarani e conseguir a classificação. Lógico, a torcida ela quer ver jogos como tinha o Guarani, como eu também vi muitos jogos do Guarani. Eu posso falar para você que eu jogava no Santos e pegava o Guarani na Vila Belmiro com Djalminha, Amoroso e Luizão. Então realmente nós já íamos pro jogo, mesmo jogando em casa, com a cabeça um trevo de saber o que vai acontecer naquele dia. Isso hoje está difícil de acontecer não só no Guarani, mas em todos os times. Mas acho que a torcida é esperta, a torcida também ela é inteligente, ela sabe que o campeonato é dificílimo, não vai ter jogo, você pode ver a rodada toda como foi, muitos times empatando em casa, entendeu? Perdendo a chance de poder distanciar ou pontuar, e o Guarani fez a missão de casa dele. Conseguiu a vitória que já escapou no jogo do Figueirense, onde nós empatamos com um a mais, e hoje, graças a Deus, a equipe se portou bem, conseguimos o resultado. Essa situação do Guarani e a situação do campeonato em si, numa terceira divisão, ela é muito peculiar. A equipe ela tem que jogar de acordo com o campeonato. E hoje eu estou satisfeito porque o Guarani está jogando de acordo com o campeonato, conseguindo os pontos onde precisa conseguir, se fechando para não levar gol, e é assim que funciona. Você pode ver qualquer jogo da Série C, eu vejo muito. A maioria dos times faz um gol, faz um gol, coloca a linha de 5 lá atrás e acabou o jogo até 6. O São Bernardo ganhou da gente aqui de 1-0, com um a mais em campo ele fez linha de 5 lá atrás para a gente não fazer o gol. Então é saber jogar o campeonato.
E hoje o Guarani está fazendo de tudo e, graças a Deus, conseguindo as vitórias para entrar de vez nesse campeonato. Boa noite, Marcelo. Beto Toledo da Rádio Planeta Guarani. Tinha muita coisa para poder explorar do ponto de vista tático, né? Começa de um jogo, começa de um jeito, termina de um outro, né? Sim. Você falou sobre a linha de 5, os 3 zagueiros, o Sarará fazendo mais uma vez. Eu queria focar exatamente nesse ponto. Você tinha zagueiro no banco e entra com o Sarará, fazendo a linha de 3. Queria que você explorasse um pouco mais isso e também sobre a saída do Bilu. Você é um pouquinho fominha, já que é a última, tá, professor? A saída do Bilu e a entrada de um jogador que corre um pouco mais por dentro. Pode ter passado por ali um pouco desse sofrimento, na sua opinião, no segundo tempo, por conta do time do Itabaiana ter controlado o meio campo. E uma última rapidinho, quem tirou aquela bola de cabeça que tá todo mundo aqui tentando descobrir e ninguém conseguiu saber até agora? Eu também tô querendo descobrir. Também tô de fora da área. A primeira pergunta foi a saída do Bilu, né, que você me perguntou. O Bilu não tava se sentindo bem no intervalo, a gente perguntou quem estava bem, o Bilu teve um problema no ombro e realmente preferiu sair. O Cauã é um jogador que faz esse lado direito, fez muito pela equipe do São Bernardo quando jogava na linha de 5 e ele se portou muito bem. Depois, na troca do Sarará, eu coloquei a linha defensiva que fez lá em Recife, porque o Sarará tem uma saída de bola muito boa. Eu acho que o jogo estava muito quente, o Sarará já vinha com o jogo do jogo passado e realmente estava com o ritmo de jogo. Fiquei meio assim de colocar de repente o Diogo ou até o Lucão, por ser um jogo que estava muito quente. O Sarará até pela saída de bola é melhor, eu preferi o Sarará. Foi só nesse assunto, porque ele foi bem no último jogo e já estava mais perto do ritmo de jogo, a gente explorou mais nesse lado. É um jogador de meio de campo, que tem uma mobilidade melhor também. Eles colocaram 3 caras rápidos na frente, novos, tiraram todos, né? E colocaram 3 novos para explorar a velocidade, mas aí depois a equipe se portou. Para mim, até uns 15, 20 minutos do segundo tempo, a equipe não teve bem não, mas depois jogou o jogo como tem que ser, segurou a bola lá na frente como tinha que segurar, como uma equipe experiente. E eu acho que a vitória é muito convincente, muito boa. A equipe jogou para ganhar e merecida a vitória nossa hoje. Beleza, rapaziada? Obrigado aí, viu? Tá aí o técnico vencedor, né? O Marcelo Fernandes, né? Após sua entrevista coletiva, hoje foi rapidão, hein? Normalmente demora 5 dias, 3 noites e 4 semanas, né? O professor, e hoje ele bateu numa tecla, né? Duas coisas que eu gostei muito. Primeiro, colocou a bunda no chão, literalmente, né? A analogia nossa, que quando a água bate, todo mundo corre, né? Essa é a primeira, né? E a segunda é ter a ciência de como se joga uma Série C, como nós estávamos falando aqui, né? No começo, né? Do nosso final de jogo, em que alguns momentos, né? O que vale mais são os 3 pontos do que a própria apresentação, né, professor? Exatamente. O Marcelo sempre concede boas entrevistas, ele mantém a tranquilidade, a calma. Mesmo quando o time não ganha, empata, a postura é sempre a mesma, né? Ele é uma pessoa bem experiente, muito vivido aí no meio do futebol. E ele valorizou muito a vitória. Deu importância aí para os jogadores. Falou que o Itabaiana é um bom time, treinado por aí o Gilson Klein, experiente. Ou seja, ele procurou valorizar o máximo possível a vitória, mas sempre mantendo a humildade. E mais uma vez, né, dizendo que é uma Série C. E o que chama a atenção é justamente o modelo de trabalho dele. Ele não segue um padrão tático de jogo 4-3-3, 4-4-2. Ele faz um estudo do adversário e nos surpreendeu no jogo contra o Retrô, onde ele colocou o Emerson aí na ponta esquerda, deixou o Sarará na esquerda e o Isaac de falso 9. E deixou o Emerson de ponta, né? O ponta, exatamente. A ponta esquerda, né? Então ele faz uma leitura tática bem legal do jogo e é justamente isso, né? Nós sabíamos sim que o Itabaiana viria para cima, mas ele não quis comentar isso, né? Ele procurou valorizar, não quis comentar as falhas individuais. Até se esquivou da pergunta lá, quem tirou de cabeça e tal. Ele procurou valorizar a vitória do time e o desempenho e os 3 pontos. Mas ele deu aquela famosa cutucada no gol do Leilson, né? Um jogador de estatura baixa conseguiu ali. Apesar de, né, nós tomarmos um gol, né, de um jogador de estatura baixa, né, nós se comportamos bem, etc, etc, né? O Leilson... Exato, né? Porque foi uma falha, né? Em situações em que o jogador está na linha de fundo e faz o cruzamento, a zaga fica realmente numa posição ruim. Mas o gol deles foi uma bola alçada para a área sem ver. O Oia que cruzou a bola, ele simplesmente se livrou e bom foi jogador. Uma falha. Um bom jogador, chamou a responsabilidade do Itabaiana. E foi uma falha da zaga que deixou o goleiro numa situação difícil.
fala que não pode acontecer se você está realmente empatando ou ganhando de 1 gol de diferença. Mas o futebol é isso, e corrigir para os próximos jogos. E o detalhe da Série C que ele chamou a atenção, né, essas 2 vitórias, hoje o CSA tem 13 pontos. Em uma possível vitória, o Guarani ultrapassa o CSA e realmente a probabilidade, devido ao nivelamento do campeonato por baixo, de figurar entre o G8 já na próxima rodada é muito grande. Mesmo tendo 2 jogos para complementar a rodada amanhã, 3 vitórias seguidas já deixa o time lá em cima, deixa aí a zona de rebaixamento, que hoje é 3 pontos do Z4 e 2 do Z8, já deixa a 5 pontos. Então é extremamente importante a vitória. Eu imagino sim que ele vai trabalhar bem o time, os que chegaram vão estar melhor condicionados fisicamente, e ele vai mostrar isso para a rapaziada. Olha o gol que nós tomamos aqui, olha a pressão que tomamos aí no segundo tempo. Mas já passou, faz parte aí do passado esse jogo, tem que comemorar, mas já pensar no próximo. E só nós estamos falando de futebol, né? Só uma observação, né? Estamos vendo um GC de uma emissora que está escrito assim, ó, mais uma oportunidade. Tricampeão da Libertadores, Palmeiras busca o primeiro título mundial de sua história. Ou seja, 51 não valeu nada? Bom, enfim, o torcedor aí, né, os torcedores aí que gostam da famosa piada, né, muitos dizem que 51, se 51 valeu, 52 o Fluminense foi campeão da Copa Rio, 53, se eu não me engano, o Bangu foi campeão, 54 o Corinthians, 55 o São Paulo, e assim vai indo, né? Sucessivamente. Exatamente, aí iria abrir aí um leque muito grande de campeões mundiais, que seria a pequena Taça do Mundo, de 52 para frente. Mas dito isso, né, nós não temos nada a ver com isso, nós somos campeões brasileiros, nós não, né? Nós não falamos nós não, o Guarani, né? Não podemos falar. Nós não jogamos, nós não jogamos, torcemos, né? O Guarani é campeão, né, brasileiro de 1978, isso aí ninguém tira. Graças a Deus, o único campeão brasileiro de 78 é nós, né? O único campeão do interior. Exatamente, porque falando isso, se você olhar aí, o fax de alguns times aí, tem 2 anos aí, tá como campeão brasileiro, né? Se você olhar, se eu não me engano, é o ano de 76. Se eu não estiver, é o 76 ou 73, né? Mas tudo bem, isso aí vamos deixar para que os historiadores, os fax ali expliquem, mas nós, né, somos aí, nós não teve jeito, né? Não tinha como, por mais que quisessem que levasse os 2 jogos para o Morumbi, graças a Deus não houve isso e acabamos batendo de sandália, de chinela no adversário. Mas dito isso, Felipe Marques, você quer o quê? Ô Felipe, você quer o comentário final agora? Notas do jogo, o que você prefere? Nós temos horário aí para poder... O que você deseja o quê? Oi? O craque do jogo é verdade, o Guarani venceu. Então vamos eleger o craque do jogo. Para mim, o Bruno Santos é o craque do jogo, autor dos 2 gols. Não sei pro professor. Concordo. Bruno Santos, craque do jogo, ganhou o jogo pro Guarani, né? Com todo respeito aos demais. Quando nós ganhamos o jogo, ele não joga sozinho, mas ele chama a responsabilidade, ele chama a marcação. E há muito tempo o Guarani não tinha um 9-9. Creio que o último aí, o Yuri Tanque, que era um centroavante trombador. E hoje vimos aí que o Bruno já está com 2 gols. O artilheiro máximo do campeonato em 9 rodadas tem 4. Ele já tem 2. Então a probabilidade de ele ser o artilheiro do campeonato é muito grande. E nós vimos que é um 9 de presença mesmo, oportunista. Caio Dantas foi artilheiro do Guarani, mesmo o Guarani caindo para a Série C. Mesmo caindo, né? Então, vamos dizer assim, que o Yuri Tanque e Caio Dantas, Exatamente. Acertou. E agora, pelo jeito, esse Bruno Santos aí, que pelo jeito ele fede gol, hein? Jogo, Bruno Santos, pelos 2 gols e por chamar a marcação também, preocupado. Veja que quando ele foi substituído, perdemos aí todo o poder de ataque. Denis Júnior. Então, o craque do jogo, Bruno Santos. O melhor em campo, o craque do jogo. Então vamos para as notas do jogo, Felipe Marques e amigos. Então vamos lá, né? O Guarani do técnico Marcelo Fernandes, o técnico Marcelo Fernandes, que levou a campo o goleiro Andrei. Qual que é a nota do Andrei, o goleirão Andrei, que estava aí 355 minutos sem levar gols, aí abaixo aí das traves do Guarani. O Andrei não teve culpa no gol, foi muito em cima dele. Porém, teve uma saída de bola aí comprometedora. Tem que treinar mais essa saída de bola. Guarani aí, que tem um dos melhores preparadores e goleiros do Brasil, que é o Arzu, faz um excelente trabalho, ótima contratação, e precisa trabalhar esse quesito aí. Nota 6 para o Andrei.
Nota 6 pro Andrei. Agora vamos para a lateral direito, o estreante da noite, um dos estreantes da noite, Cicinho, lateral direito, camisa número 2. Pois é, o Guarani teve aí JP Galvão, Lucas Justin, 2 especialistas que infelizmente não conseguiram aí fazer valer a camisa 2. O Cicinho veio experiente, rodado e foi bem, cadenciou o jogo, soube aí sofrer algumas faltas, né, valorizar as faltas. Não foi muito incisivo no ataque, principalmente no segundo tempo, mas ele foi bem no jogo. Nota 7 pelo jogo de estreia. Nota 7 para o Cicinho. Agora vamos para a dupla de zaga do Bugrão. Rafael Amarelado, camisa número 3. Rafael bem também. Confesso que a zaga não foi tanto exigida assim no primeiro tempo. No segundo a preocupação foi maior. Rafael não cometeu falhas, foi na média do jogo, nota 6. Nota 6 para o Rafael e para o Alan Santos, o nosso capitão, camisa número 4. Alan Santos, experiente, capitão, ele falhou grotescamente aí numa bola, escorregou, que proporcionou um contra-ataque aí para o Itabaiana, que infelizmente, né, não saiu o gol. Nota 6 para a dupla de zaga do Guarani. E vamos lá agora pular para o lado esquerdo, né, o pulmão do Guarani em alguns momentos, né? O camisa número 6, o amarelado Emerson. Emerson bem também, não comprometeu na parte defensiva. Na parte ofensiva faltou um pouco aí de tranquilidade nos cruzamentos, mas foi bem, nota 6 para o Emerson. Nota 6 para o Emerson, agora o volante, né? O camisa número 5, Natan, que foi vendido como primeiro volante, mas para mim, pelo que ele representa em campo, ele está mais para segundo volante. O Natan, camisa número 5, amarelado jovem, também. Né? O rapaz aí, 20, 21 anos aí, tomou um cartão amarelo, foi necessário. Foi bem também, nota 6. Nota 6 para o Natan. E agora o camisa número 8, o Caio Melo, né? O cérebro pensante em algumas partidas, volante em outras. Caio Melo, camisa número 8. Caio Melo flutua bastante, né? Muitas vezes ele vem buscar o jogo aí na defensiva com os zagueiros, distribui a bola. Foi dele aí o passe para o primeiro gol, ele estava na direita, hora na esquerda. Foi substituído, provavelmente cansou. Nota 7. Nota 7 para o Caio Melo. A saída do Caio Melo, entrou camisa número 15, o volante Kelvin. Confesso que esperava mais do Kelvin. Às vezes que pegou na bola, passe lateral, de lado, tudo. Não teve muito tempo, né? Nota 5. Nota 5 para o Kelvin. E o Diego Torres, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, joga muito. Camisa número 10. Joga muito, né? Ele tá ainda um pouco sem ritmo, precisa melhorar o condicionamento físico, mas tem habilidade. Sabe tocar bem a bola, põe a bola onde quer, tem uma visão de jogo excepcional. Tanto é que no primeiro gol nós vimos isso, né? Nota 7 enquanto esteve em campo. Nota 7 para o Diego Torres. Saída do Diego Torres, entrou camisa número 18, o Matheus Sarará. Matheus Sarará entrou aí para conter, principalmente o lado esquerdo. Pouco apareceu também. Nota 5. Nota 5. E o Isaac, o camisa número 7, tá sumido, hein? Ponto Sumido negativo aí do time, né? Muita disposição, muita luta, mas ele precisa chamar mais o jogo, a responsabilidade. Nota 4. Nota 4 para o Isaac. E aí entrou, saída do Isaac, entrou 17, Mirandinha. Mirandinha precisa de mais tempo também. Me mostrou que tem um poder de compactação no meio muito boa. Jogou aí pro lado esquerdo, né? Precisa parar com essa mania de jogar com o short todo encolhido, né? Uma mania do jogador hoje, né? Uma graça aí que a gente não é acostumado a ver. Creio que tem muito a evoluir ainda, nota 6. Nota 6. E o Rafael Bilu, camisa número 11, ele que, querendo ou não, né, o segundo gol, né, do Bruno Santos, teve a participação do Rafael Bilu, né, o camisa número 11, acho que agora ele vai ficar menos, né, ele vai ter mais opções para poder, porque normalmente ele tá pegando a bola e fazendo todos os lances de perigo do Guarani, seriam tudo nas costas dele agora, com os jogadores, né, chegando aí com o Diego Torres, até mesmo com o Bruno Santos, vai dar aquela famosa divide a responsabilidade. O interessante no Bilu é que ele chama o jogo, chama mesmo a bola, vai para cima, faz aí o 1 contra 1. Foi bem enquanto jogou, espero que não seja uma contusão, se é que foi, né? Uma grave, e possa estar à disposição para o próximo jogo. Nota 7. Nota 7 para o Rafael Bilu. E o Cauã Jesus, que entrou no lugar do Rafael Bilu. O Cauã mostrou muita vontade, muita disposição, mas ainda pouca técnica. Eu observei ele muito taticamente no posicionamento, mas pouco aí evolutivo com a bola. Nota 5. E dito isso, o melhor em campo, né? Votação nossa aqui, acho que todo mundo vai votar nele, né?
o camisa número 9, o Bruno Santos. Bruno Santos, o melhor, né? Ele se movimenta bem, não é aquele centroavante troncudo aí, trombador. Ele tem uma técnica, ele busca o jogo também. Nota 8. Nota 8 pro Bruno Santos e depois, após a saída do Bruno Santos, entrou ele, o camisa número 19, ele, Deni Júnior. Deni Júnior, né? Deni Júnior fez uma graça lá, deu uma ciscada, tudo, chamou a torcida. A torcida tá na bronca com ele por causa daquele pênalti, né? Ele é limitado, mas nós temos que valorizar também o esforço do jogador, a garra, deu o carrinho. Nota 6. Nota 6 para o Deni Júnior. E pro técnico Marcelo Fernandes, viu? Por essa segunda vitória consecutiva, ele que chega ali falando por colocar o bumbum no chão, saber jogar a Série C, enfim, qual que é a nota para o treineiro? Olha, ele está surpreendendo positivamente. Ele faz as mudanças que precisam ser feitas, às vezes demora um pouco, né? Aquela teimosia que é normal de todo treinador. Mas pode colocar na responsabilidade dele essa melhora no time, principalmente, né, como nós comentamos, a família Marcelo Fernandes. Nota 8 para o professor hoje. E para, obviamente, né, antes da partida, né, aí para o quarteto de arbitragem, mas principalmente para o Angleison Marcos Vieira Monteiro. É difícil você ver um quarteto de Rondônia, pouca tradição no futebol, né? No caso foi o trio, né? O quarto árbitro que era de São Paulo, isso? Exatamente. Embora a gente vê um presidente da CBF de Roraima, com todo o respeito a esse povo, claro, com certeza, eu estou dizendo em tradição futebolística, né? Que não tem. Mas ele foi bem, não comprometeu, creio que os cartões amarelos foram justos, teve aquela confusão, a gente brincou, né? Faltou 1 minuto no primeiro tempo, mas isso acontece. Uma boa arbitragem, nota 7. E para a partida? Partida no todo, o primeiro tempo muito bom, em termos de jogo, não só para o Guarani. Segundo tempo foi aquele jogo de bola alçada, bola picada, né? Nota 6 para o jogo. Então, com a nota 6 para o jogo, nós fechamos, por incrível que pareça, Felipe Marques e amigos, as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Não entendi. Pode falar. Faz o longo? Então vamos fazer primeiro. Beleza, então vamos fazer agora aqui o comentário final do YouTube. Vai fazer eu e o prof. Pode ser? Então vamos lá? Quando você falar que está pronto... Vamos lá então. Agora o comentário final. Albert Cavalcante. 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani venceu e convenceu. Isso mesmo. O Guarani alcançou o objetivo. O Guarani consegue sua segunda vitória consecutiva no campeonato. O Guarani que está na 11ª colocação e está a 2 pontos do G8. E nós sabemos, né, que agora, principalmente agora, além de conquistar os pontos, o Guarani, ele não pode perder os 8. Não pode perder os 8 de frente ali de perto. Dito isso, o Guarani venceu. Fez ali o famoso arroz com feijão. Arroz com feijão? Sim, arroz com feijão. Venceu o primeiro tempo por 2-1 e no segundo tempo soube se segurar, né, professor? Exatamente, né? Uma partida simples do Guarani. Hoje no primeiro tempo tomou a iniciativa do jogo, foi para cima, conquistou os 2 gols, principalmente com as novidades aí, a cara nova, Diego Torres e os 2 golaços aí do Bruno Santos. No segundo tempo teve um pouco mais de dificuldade, era normal que o Itabaiana fosse para frente, ainda mais que o Itabaiana conquistou um gol no final do primeiro tempo, aí nos acréscimos. O Guarani se fechou, mas com toda a dificuldade aí conseguiu suportar a pressão, não sofreu gol de empate e soma mais 3 pontos aí na tabela. Não foi um jogo brilhante, mas como falamos sempre, para o nível da Série C, o que importa num primeiro momento são os 3 pontos, que deixa o Guarani a 2 pontos do G8, com possibilidades reais de na próxima rodada já figurar entre os 8 primeiros, que pega um adversário direto, que é o CSA, que nesse momento tem 13 pontos, 2 a mais para o Guarani, e com uma vitória no Guarani, o CSA ficará 1 ponto atrás, que vai dar confiança ainda mais para a equipe e manter o Guarani depois no G8. Então o importante é vencer
convencer, vamos convencer o torcedor, mas com os 3 pontos. Esse é o nosso comentário final para o YouTube. Comentário final. E o Guarani venceu dentro dos seus domínios, venceu a equipe do Itabaiana por 2-1. Itabaiana, Laiá, primeiro confronto entre as equipes, o Guarani venceu. Obviamente o mais importante hoje é o quê? São os 3 pontos. Então, né, venceu com 2 gols do Bruno Santos, que estreou muito bem. As estreias da equipe do Guarani em geral foram muito boas e o Guarani acabou vencendo. Dito isso, o Guarani está a 3 pontos do G8. O mais importante, obviamente, lembrando, vencer nem sempre é convencer. O Guarani conseguiu os 3 pontos e busca estar entre os 8 melhores para a próxima fase. Acabou. Boa. Então agora são 21 horas e 50 minutos. Eu não sei se você já fez a boa. Você já fez a boa, Felipe Marques? Já fez a boa? Então vamos lá, né? Então vamos agora para a nossa famosa ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Albert Cavalcante. 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Guarani e Itabaiana se enfrentaram no estádio Brinco de Ouro da Princesa para um público total de 2.764 para uma renda de R$ 50.690. O Guarani veio a campo com Andrei, Cicinho, Rafael, Alan Santos, Emerson e Natan. O Natan, depois Caio Melo, Diego Torres, Isaac, Rafael Bilu e Bruno Santos. Durante a partida, o Caio Melo foi substituído pelo camisa número 15, o Kelvin. O Diego Torres foi substituído pelo camisa número 18, o Matheus Sarará. O Isaac, o camisa número 7, foi embora e entrou o camisa número 17, o Mirandinha. Rafael Bilu, camisa número 11, foi embora e entrou o camisa número 21, o Cauã Jesus. E o Bruno Santos, ele acabou ali sendo substituído pelo camisa número 19, o Denis Júnior. Os gols da partida foram marcados 2 vezes por ele, Bruno Santos, no primeiro tempo. Já a equipe do Itabaiana veio com Jefferson, Pedro Belém, Betão, Gustavo Fagundes, Kelvin, Gabriel Henrique, Fabrício Oia, Elimar, Copete, o capitão, Leilson e o João Vitor. E dito isso, meus amigos, nada mais nada menos que o Itabaiana não conseguiu, apesar de ter saído o gol do empate com o Leilson, né, no final do primeiro tempo, o Guarani saiu vencedor, ganhou sobre a equipe do Itabaiana por 2-1. Lembrando que a próxima partida do Guarani daqui 13 dias, né? O Guarani enfrenta a equipe do CSA, né, no sábado, dia 28, às 17 horas, quando Itabaiana recebe o Botafogo da Paraíba, numa segunda-feira, dia 30 do mês de junho, às 19h30. Ficha técnica do jogo. Dito isso, após a ficha técnica do jogo, mais uma vez agradecer a nossa grande audiência, né, dos canais Futebol Interior, também nos rádios NET, enfim, na Rádio Valinhos FM. Mais uma vez agradecer a participação do nosso professor, que chamei de presidente várias vezes, o nosso Daniel Rinaldi. Pois é. E eu quero saber do professor, antes da gente encerrar, né, falta ainda alguns minutinhos, qual é a sua perspectiva do Guarani depois dessa vitória, né, por tudo que aconteceu, né? Você ali, chegou ali o Marcelo Fernandes com o Guarani caindo pelas tabelas, na última colocação, todo mundo já, né, cravando o Guarani nessa Série D, né, literalmente, repetindo o Campeonato Brasileiro da Série B, que foi terrível, e com a batuta, né, abaixo a batuta do Marcelo Fernandes, chegando aí com o Farney, com o Elano, enfim, mudando aí o departamento de futebol, o Guarani poder galgar aí, pensar aí em G8. Inacreditável, isso aí não poderia ser imaginável se fosse aí umas 6 rodadas atrás, né, professor? Exatamente, né? Com o elenco anterior, o Guarani ia brigar para não cair, com possibilidades reais de alcançar a Série D. Como nós conversamos no início do jogo, a expectativa era de vitória, o Guarani era favorito sim. O Marcelo ponderou, disse que era um jogo difícil, duro, que Itabaiana não era favas contadas. É claro que não, no futebol não tem mais isso. Mas o Guarani sim era franco favorito.
não só pelas contratações, mas por jogar em casa, por ter aí a torcida a seu favor. Então a expectativa de vitória confirmou, e agora a expectativa é em pouco tempo, aí 3 ou 4 rodadas no máximo, estar entre o G8, depois manter e buscar aí a classificação para subir. Essa é a ideia, classificação entre os 8 primeiros, depois 2 grupos aí de 4 para ficar entre os 2, subir e depois aí ser campeão, que na realidade é o que falta, né, para o Guarani. Foi campeão da Série A, da B, não conseguiu em 2016 ser campeão da Série C, quem sabe esse ano campeão com chave de ouro aí para subir, e quem sabe vivermos novos momentos, nova era aí para o Guarani. Se vai ser SAF ou não, nós não sabemos. Mas o importante é sair dessas gavetas do inferno que é a Série C, e em pouco tempo está na Série A. O Guarani há 15 anos não disputa a Série A. É muito um tempo para um time de tradição, uma torcida aí sensacional, apaixonada, ficar fora aí da principal divisão do futebol brasileiro. Então a expectativa é de novos dias, novos áreas positivos, primeiro com a classificação, depois aí a ascensão para a Série B. É isso mesmo, né? Que o torcedor bugrino aí, né? Toda a sorte do mundo, né? A instituição, né? O Guarani que vive essa fase de SAF, e tomara, né? Que quem vier, né? Aí, né? Conseguir aí, né? Ter o clube na mão, né? Que haja com coração. Obviamente, né? Não existe almoço grátis, até mesmo ali no centro de Campinas. Quem conhece sabe que o almoço lá é a R$1. Não existe almoço grátis. Todos nós sabemos que quem vir numa SAF vai vir numa empresa, ela precisa, né, gerar lucro, mas que, né, que o torcedor bugrino seja levado em consideração, esse torcedor que tanto ama esse clube e tão sofrido que é. Mas dito isso, 21 horas e 56 minutos, já avisar para vocês que já chegou. Recebi aqui uma escuta aqui que já chegou, já está na cozinha. Já está na cozinha, chegou, foi Gata Jato. Já chegou, já estamos lá, né? O professor Daniel Reinaldo já está aqui lambendo os beiços, porque nós iremos agora deliciar a pizzaria do Dadá. E dito isso, né, vamos encerrando a nossa jornada esportiva, né? Oferecimento à concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, disque entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997883821. E Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor e o Clube Concórdia em Souzas, 155 anos de tradição. E obviamente, futebol interior. Quer fazer um ótimo negócio? Ó, tá difícil, eu tô saindo todo dia aí, gente. Manda mensagem, pelo amor de Deus. Marca aí, ó, 19-98989-3526. Chame no zap e faça um ótimo negócio, ou se não, no 19-99813-6019. Repetindo, 19-99813-6017, que é o meu telefone, né? Nós iremos aí fazer um ótimo negócio. Tô na correria louca aí, então você quer aparecer aqui, ó, participar das nossas jornadas esportivas, ó, veja os nossos números. Então estamos esperando vocês. Então até a próxima. E a próxima que é próxima, viu? Na verdade, até amanhã. Amanhã nós teremos Copa Paulista. Amanhã teremos Guarani e Paulista no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Comigo e também com o Gustavo Fujão Marques. Até a próxima, se Deus quiser. Até amanhã. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.